Olá pessoal, tudo bem? Izinho aqui de volta. Hoje vamos assistir aqui os 3 painéis que eu não vi da ExileCon, porque estavam passando simultaneamente, né? Com outros painéis que estavam sendo streamados e teve o replay deles no segundo dia. E eu achei que era um replay de ligas passadas. Porém não, eram replays, né, de painéis que teve simultâneo a outros que foram streamados. Então tem dois que são muito interessantes. Esse primeiro aqui é mais técnico. Porém, eu vou ver também, por que não? Agora eu tô muito pilhado pra ver o de boss. E depois vem o de... os itens, velho. Né? As mecânicas de item. Então, eles já meio que confirmaram que vai ter, né? O Red Hunter e a Chevrons. Agora eles não vão ser exatamente os mesmos. Mesmo aquilo. O que ficou bem claro pra mim é que eles não querem um jogo trivializado. Eles querem que tenha jogo no jogo. Não que tenha problema o jogo, o Path of Exile, ser trivializado. É Power Fantasy. Em relação a Power Fantasy é o melhor que tem. Porque não tem problema você estompar completamente um boss se você tiver, né, um alto investimento nas builds. O problema é fazer isso com 20 e 10 de Vine de Gear. Então é... Eu entendo a frustração do desenvolvedor, né? É a mesma coisa quando o mestre lá da minha mesa tava mestrando D&D quinta edição. E o grupo tava muito forte, não tinha graça pra ele. A gente estompava qualquer coisa que ele botava pela frente, e os amigos meus ficavam zoando o mestre, então ficava muito fácil. Aí ele ficava puto. Então a mesma coisa deve acontecer o, com os desenvolvedores do Pai, né? Eles fazem puta do trabalho fazer a Maven, chega o Green lá, esquipa a luta inteira, né? Matando ela em meio segundo cada fase. Então eu entendo o lado deles, e pelo visto eles realmente aprenderam as lições dele com o Pai 1. E vão tentar fazer de tudo pro jogo não ser trivializado, o que não é uma coisa ruim, mas vai ser diferente do Pai. Ocasionalmente isso deve acabar acontecendo, infelizmente, porque 10 anos, né, com 4 ligas por ano, o nível de power creep dos players vai subir muito. Então vai ser difícil deles controlarem isso. Acho que eles não têm uma solução para esse problema, né? Acho que nenhum jogo tem uma solução para esse problema, na verdade. Ragnarok, por exemplo, uma hora também descaralha. E... E aí, depois que descaralha o jogo é difícil de você balancear ele novamente. Mas é o que eu falei, não é uma coisa necessariamente ruim também, mas muda, né? Muda a dinâmica do jogo. Quando você pode trivializar todo o conteúdo, não é mais o mesmo jogo. Dark Souls, inclusive, é um jogo que pode ser trivializado, mas não é fácil de ser trivializado também. Requer um grande conhecimento, né? Tem coisas que eles constantemente estão rebalanceando no jogo. Mas você pode fazer build de one shot, né? Em boss de Dark Souls é meme. Tira o propósito do jogo, mas é possível, é viável. E é que eu gostei muito das novidades. Vou esperar ver esses 3 painéis, o pessoal chegar, que aí eu troco uma ideia. O pessoal já deve ter dissecado completamente, né, todos os spoilers possíveis que... os pequenos pedaços de informação que eles passaram. Oh, what the fuck? What the fuck? In these two layers So, because but these layers create this driven boost works. So acho que um estagiário esqueceu de apertar o botão, né? I also want to go deeper in explaining how these techniques actually work. So it's probably gonna get quite intense. I guess brace yourselves. There's a lot of stuff. The first technique, let's just get right onto it. The first technique I want to talk to you about is flowing materials. It's a very basic technique that is used everywhere in our game. It's a pretty typical effect. So how do we do this? Well, let's break it down. This is an effect that is driven by a velocity map. So the goal is to have a texture that flows according to some flow that we calculate from somewhere, provided as a texture or we calculate it.
Deve ser insano fazer essas coisas. Naively try to do this is, what if you try to apply a displacement to a texture and then just keep increasing that displacement over time? Well, this is what it creates. It creates this nasty warp texture. You just cannot keep distorting the texture indefinitely. So how do we solve this problem? Well, the way this problem is solved is usually you have layers. So you see this layer appears, shifts a little bit, and then disappears. It fades in, shifts a little bit, fades out. And then if we apply two of these layers that shift out of sync with each other, Olá, you get a tudo bem? perfectly smooth transition from one to another. So Como é que você you tá? don't see how they actually fade. But we went further. This technique has a downside that if you stare carefully enough, you can see the fading between these two layers, because when entire layer fades out and then the other layer fades in, you can see some sort of a transition. The way you can solve this is you can also apply some sort of a noise Vendo chat? to each of these layers to create this more random looking, more organic looking transition, so that each layer flows, but instead of fading in and out entirely, O nível do trabalho que os caras têm pra botar na lava. Mas fica lindo o efeito. These layers together, then it looks much smoother. It looks like much smoother transition. So we use this for lava, for E aí, POG, as reações? sort of liquid, basically. Teve um pessoal que não gostou muito do... By the way, for this specific technique, I prepared a shader toy demonstration, because I very frequently I'm asked this question: how do I start programming graphics? Like, what do I do if I want to start graphics programming? Well, I always answer that, in my opinion, the best thing to learn graphics is just do graphics. Try programming shaders, and a great way to start programming shaders is get a shader that works. For example, this shader that I provided here that implements this effect, and just start hacking it. You can modify, you can see its effects on shader toy. Here's a link, and just experiment. O pessoal tá mal acostumado com o POE. Eu volto mais... Next technique. Quando eles construírem um hype pro POE 2 perto do lançamento, acho que muita gente vai tentar. Que vai ser um jogo mais lento do que a gente conhece, sem sombra de dúvida. Mas não vai ser tão lento que a gente viu, não. Alô, fala aí, Gambá, tudo bem? Bem-vindo de volta. Acabou de começar aqui a apresentação. Challenges of ray marching is that it usually involves a sort of a loop. When you ray march through a volume, you need to apply light, you need to calculate lighting for every step of your ray. And that's typically very expensive. But you can see that a lot of games still... Ele já começou com efeito de lava, eu falei, what the fuck, o trabalho que os caras têm só pra fazer lava. But there is a better way. What if we ray march in a realmente avançado que eles fazem. We don't need to store actually a 3D volume data. We can just use a single 2D texture and derive multiple layers from it. So here's an illustration how this can work. Blue is a view ray, orange is a surface that we are rendering, and there is a bunch of parallel planes that are subsurface planes. So we can calculate texture coordinates for these subsurface planes, and if we align them together, they look like a volume. So here's an example of what it looks like. For example, you see multiple volumes of water, sort of debris floating, and you see the nice parallax between them. Another example. You can also do a bunch of effects that look, they all look like there is multiple surfaces, but they are all actually one surface, and the look of multiple surfaces is created in the shader by introducing multiple layers that are blended in the shader. Yeah. Some more examples. This is a live. Eu quero ver o dublagem, a apresentação do dublagem. Used for the UI, but unfortunately it's making an ExileCon. But you can go further. The thing that you can also do is you can use data that is already present on your screen to calculate color of each volume. And what it allows is it allows you to calculate lighting of a surface only once and then reuse that information multiple times to render multiple layers. This is how we can render stuff like fur. And actually this technique I noticed is used in quite a lot of games recently, but I don't think it has like enough academic weight so that people publish papers about it. Different companies keep using similar techniques. They keep inventing similar clever techniques, but nobody really talks about them because, well, I don't know why. I just think these ideas are worth sharing and they're worth knowing about. A faculdade não liga, velho. A faculdade só quer a mensalidade, tá lá. Some bear with an isotropic lighting model. Some more experiments with the Ranger. The way these techniques function is não duvido nada, this transformation called TBN. TBN is a basis that allows us to translate small steps
in world space into small steps in UV space. So this way, when we are ray marching a world ray, we can also calculate small offsets in a texture. It's used in lots of other techniques such as parallax mapping, etc., etc. It's not like a new invention, but if you are interested in computer graphics, I really advise you to familiarize yourself with this technique, just com certeza the range of effects you can implement with it. Nem todo mundo vai gostar, mas Big Pog. Next technique I want. Eu falei isso, eles não querem que o POI 2 seja trivializado como o POI 1, é uma experiência diferente. That allows to render translucent sort of shadows. So like imagine, for example, if there is a shadow in smoke, you don't see a hard shadow, it gets blurred along the light direction. And typically, in order to simulate these shadows, you again need to employ volume rendering, which is expensive. But there is a much cheaper way. And the way this can be done, the reason why it can be implemented in this way is because typical shadow map implementation involves an operation called percentage closed filtering, which is a loop that samples texture in a small radius to create this blurry look. But if there is already a loop, the cost, the expensive part of a shadow mapping operation is already paid. So we have come up with this idea of what if we use the same loop to also ray march along the ray and also blur the shadow not only in a radius but in depth as well. And this is basically how it works. You can create for free because the cost is already paid of PCF. The cost is already paid. We can just spread our samples instead of spreading them in radius. Just spread them along a ray. You get this translucent effect for free. Next technique that we have employed, we called contact parallax. This is an example of what it looks like. A very typical problem that comes with artists excessively overusing parallax, because artists love parallax, obviously, is that in order for parallax surfaces to intersect with each other, you need to either write fragment depth for each fragment of a parallax surface, or do something similar, but it's very expensive, because if a fragment writes depth, the shader becomes very expensive. However, there is a much better way that avoids writing depth. Oh, by the way, another significant drawback of writing depth, it also creates nasty aliasing, because when a parallax map surface intersects with another surface, it creates nasty aliasing that is very hard to get rid of. But there is a much better way. What if you just get rid of the depth test, and what if you just fade surfaces? So here's an example of a surface. Here's an example of a surface. Yellow is a surface, and it intersects with this ground, black ground here. But instead of applying depth tests that creates this harsh intersection line between parallax surface and the ground, what if you just apply a smooth transition from one to the other and creates this much nicer effect, basically, again, for free? So you see, this allows us to blend a parallax surface into ground that creates a much nicer transition. Again, this is a technique that is kind of at some point, well, in some sense it's obvious, but quem é o Olho? Esse aí eu não conheço, vou... Eu imagino que vai ter pessoal triste com... A lot of other games do this same thing. Like I noticed Diablo 4 does this, a bunch of other games do the same thing, but I've never seen a todo mundo não, eu tô pilhado. It's just worth discussing so that people get inspired by these ideas. Eu falei, não vale a pena de fazer em POI 2 se vai ser igual ao POI 1 também. Fala aí, Andy. ExileCon já acabou. São 3 apresentações de anteontem. Rendering decals. What is a decal? Decal is basically a flat surface that you want to make it look like it's sitting on the ground. But very typical problem that happens when you try to do this is your surface intersects the ground ever so slightly, and you get these nasty intersection lines when your surface, your decal, intersects the ground. And there is sort of workarounds that people employ to mitigate this problem. For example, Sanctum no core é POG. Above ground. There is another technique called projective decals that has a lot of drawbacks. It's also very expensive. So while thinking about, like, what do we do about this problem? You see, like, this nasty line. The reason why this line appears is because of depth test. Again, because when two surfaces intersect, only one of them wins, the one that is closer to you. So eles ajustam o jogo, voto. O POI 1 quando saiu não era zoom 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 que nem a gente conhece também não. What if we just get rid of the depth test?
Mas vai ser mais lento do que o pós, sim, sem sombra de dúvida. And the better way to do this is if you just disable depth test completely and replace it again with smooth fade. This allows us to create a much nicer transition. But however, in order to mitigate the problem of surfaces having wrong parallax when they appear under the surface, we can also correct their UVs to a UV that they would have had if they were sitting perfectly on the ground. This is relatively easy to do. It's techniques, again, similar to parallax occlusion mapping. But this combination of correcting UVs to a UVs of a surface sitting perfectly on the ground, as well as disabling depth test, allows us to create basically perfect decals that have none of the drawbacks of the typical decals, and they're very easy for artists to set up. So here is how this decal intersects with the ground. You see it never sharply appears, it never sharply disappears, it never creates harsh transitions. It's very smooth, very easy to use for artists. And here's a side-by-side comparison, what it looks like on a player scale with and without this technique. And next technique Olha aí, Fazenda, tudo bem? Is worth discussing. Again, it's not exactly a novel technique. It's used actually pretty widely in compressing videos. Very typical thing that artists like to do is they build flipbooks of effects. So basically a flipbook is a bunch of frames, usually 16 or 9 frames of a certain animation that they flick through. And if you just flick through frames of an animation, you see the transition from one to another. It looks like shifting, like interpolating sharply between frames. But the way to mitigate this is called motion vectors. You can distort source frame towards the destination frame, and you can distort the destination frame towards the source frame as they blend from one to another. And this way you can create a much smoother transition with very low frame rates. So Cara, tem muita coisa a fazer ainda. for example, has just 16 frames during the entire animation. But if you apply motion vectors to this, Tá mais lento, it looks Falzeiro. much smoother. Like it's the same amount of memory used, but looks like a much smoother transition. The big question is always, how do you calculate motion vectors? And this question has no simple answer. There is no algorithm that gives you perfect motion vectors. They are even defined in a kind of sort of ambiguous way. So every game company that uses this technique has to basically reinvent their motion vectors in some sense. And I want to tell you how we do this. Another example of just 2 frames blending. So this is source frame, destination frame. You see how they smoothly blend into each other because of motion vectors. The way we do this is we build this hierarchical representation of motion vectors. First, we find motion vectors in a very low resolution way. So just a very coarse picture of what our motion vectors would look like on the left. Then on the right, you see we refine that representation of motion vectors, and we can adaptively find SMF, o LMF é super levels of details of motion vectors. Here's an example. This is a source frame of some flipbook. This is the destination frame of a flipbook. We need to find motion vectors that translate this image into this image. Basically, we need to distort one image towards the other. The way we are going to do this is first we are going to overlay them. I'm showing the first frame in red here and the second frame in green here. And when you combine red and green, you get yellow. So if we apply perfect motion vectors to this image, it should get completely yellow. So let's try to yellow this image. First, we are going to apply a very rough, I think it's just 4x4 motion vectors displacement. And you see like these frames already kind of sort of match, but in a very crude way. Then I'm going to keep refining and adding higher and higher resolution motion vectors. And you see here the iterative process that converges these images together and finds finer refinements. And this is what it looks like when we apply the motion vectors to these 2 frames. You see a nice smooth transition from one frame to another frame. Mas vai ser uma experiência muito diferente do POE, sem dúvida. Mas vai ser pago, pessoal, vai ser pago. Não vai sair perfeito, mas eles vão ajustar o jogo. Mesma coisa com o POE no início. I want to discuss today is bent normal shadows. Here's what it looks like. Bent normal shadows on, bent normal shadows off. Here's a comparison side by side. On the left, bent normal shadows off, bent normal shadows on. The problem they're solving is that when we have a texture of a material that contains in it some baked geometry, for example, a normal map,
this texture never encodes information about não, isso eu ouvi, Gambale. So normal maps don't shadow Eles falaram themselves. de mapa e de não vai ter scouting. Eu falei, se vai ter mapa, vai ter Atlas, não tem How do como. we make it so that the micro details in a normal map also cast shadows onto each other? Well, actually, the answer is that Mas qual boss, velho? needed for this is already encoded into the normal map. It's encoded in AO. Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Alô, Mariline. Fala, Jessica, tudo bem? Yeah, what if we use baked occlusion for this? The way it works is Imagina a versão alternativa do Shaper, seria pai, Gambale. we can define a cone that is guaranteed to not occlude any light that's coming from within this cone. The angle of this cone can be derived from AO. Só espero que não destruam o lore, né? Porque tem que fazer sentido para os bosses que já morreram aparecerem. So bent normals basically for each surface point defines the direction that the light is most visible from. So this is the direction that you least expect to see a shadow from. So this is obviously an approximation, but it's a pretty neat approximation because we can use. O que o Jonathan falou é que ia ser Scroll Wisdom, pelo visto não, né? Se vai ser. Se bem que dá pra fazer Gumball com Gold, né? Fudeu. For the angle of the cone to create self-shadowing for very cheaply. It's almost free. Applying this. Espero que eles mudem isso, Gumball. In a shadow shader. Mas também não há nada que estrague o jogo. The technique that we use for lighting on the PoE UI, like actually the UI is completely 2D, but all the shadows that you see from in-game light sources are done with bent normals. Inocência na esquerda. Next subject, GPU particles. GPU particles is, here's an example of what it looks like. This is one of the very early tests. Isso eu não gostei. Se o Gold fosse só um Scroll Wisdom, de boa. Mas se o Gold é, meta desse jeito, fudeu. The point of GPU particles is if you have a finite amount of time, for example, 1 frame, where would you rather spend this 1 frame worth of calculation, for example, 1 millisecond, on the CPU or on the GPU? Well, the answer is it really depends on what exactly you're calculating. For example, calculating gameplay is much more efficient on the CPU. You're much better off spending 1 millisecond calculating a gameplay code on the CPU rather than on GPU. But GPU is really good for calculating very simple, very repetitive tasks in huge amounts. And particles is exactly that. So that's why it's just very natural to calculate particle behavior on the GPU. And also, it comes with very nice benefits. Eu vi isso também, Gambale. Não vi nenhuma suporte de dano. That is only present on the GPU, such as depth buffer, so we can do a bunch of interesting things. Isso é triste, isso me preocupa também. Se tivesse poucas, suporte de dano é uma coisa, mas nenhuma. Puta que pariu. Some particles interacting with the ground. And we fully integrated with our tudo tilt, né? So our materials are designed with these graphs. Aquela que aumenta o seu stun threshold é hilário, velho. And we just implemented our GPU particles to the same pipeline. Mas eu falo, se ficar ruim, eles vão mudar, velho. Isso é uma mudança muito radical. Não ter suporte de dano é insano. 2 orders of magnitude more particles in the same calculation time as before. Nem que seja uma híbrida, um 10% more, alguma coisa assim. From the CPU onto the GPU. In the same amount of time, your GPU can calculate many more particles than your CPU. Essa é uma mudança radical, velho. Eu falei, eles não querem que o jogo seja trivializado como PoE. Eles não querem uma skill, hit kill em tudo. Eles querem que você use combo. Aí tira completamente o valor dos 9 Six Link, né? Pra que você precisa de 9 Six Link se não tem uma suporte de dano? Ice particles, they too reflect, they react to players moving, they react to attacks. Esse efeito ficou lindo, velho. Next technique, rendering water. Last time we already discussed some things about rendering water related to flow maps. But in my opinion, the hardest part about rendering water is rendering specifically waves that wash up on the shore. That is just so hard. If you look up on the internet how to render water or whatever articles, you can find like 1 million articles of how to render water surface, of how to render rivers, but you will find no articles whatsoever about how to render beach waves because it's so hard. Like, there is simply no accepted solutions like, look, here's how you do it, because it's good and it just works. Because all solutions to render that types of waves are either bad or really complicated.
So today I want to tell you the way we do this. Ah, tá. Just to give you Se tiverem suportes interessantes, né, que indiretamente conseguem espalhar ou aumentar o seu dano, é de boa. Se tivesse algo quando o alvo aumenta o seu dano de bleeding ou quando o alvo está blindado aumenta o dano, também seria interessante, algo indireto ou condicional. Exatamente, isso também seria uma boa. Se fizer o combo, seu poison tem 300% de increase duration. Fala aí, Arthur, tudo bem? One very important thing is when you need to solve such a complex task as rendering waves that wash up on the shore, it really helps to break it down into parts and try to make them as independent as possible. So, for example, rendering water surface itself should be completely decoupled from constructing the geometry of water surface. Because these tasks tem 3 apresentações que eu não vi ainda, Arthur. Não tô vendo elas. It's just much easier to tackle them this way. Another thing that I sort of taken away essa é sobre renderização. from doing this is that there is going to be a lot a próxima é de boss e a última é de there is literally hundreds of itens. parameters. There is thousands of functional parameters, and the only way to deal with them is to Nós vamos ver, Gamba. A gente viu muito pouco, tem que ver no close de beta. Não é à toa que eles estão fazendo no close de beta. Do close de beta pro beta o jogo pode mudar bruscamente. E eu falei, eles vão fazer as mudanças que eles têm que fazer, não precisam se preocupar, velho. Eu acho que Quicksilver volta. Alguma coisa de movimentação vai ter que voltar. So that you can never have the temptation to have like, well, I would rather set this parameter to 1.3. No, just define a set range of parameters that are safe. Mas ele não vai ser zum que nem o Poi, com certeza. Always work correctly with if your parameters are within this range. Well, let's break down how the shader works. So first, we break water into these zones. You see these parallel zones, and within each zone there is a layer that carries one wave. I am here applying a noise to this wave that shapes it in the maximum possible amplitude. So this noise is just a sine wave that goes from -1 to 1. So the wave cannot be deformed any more than this. And this is very important. Let me show you why. Because if we apply 2 of these layers, you need these layers to never intersect with each other. Because the shader only calculates 2 layers for any given point. And if we allow the waves to deform any more than this, then they will start overlapping. O ataque, o cast time está na base da skill. Isso é triste, cara. Beleza, Arthur, obrigado aí pela presença. Um grande abraço aí. Bom finalzinho de domingo. Where one wave overlaps correctly with another wave. Next thing is we color it in a more natural way. Then we replace the sine wave dummy noise with just a texture noise that looks nicer. Next step is we apply some sort of screening on top of each one of these layers. Eles estão realmente querendo segurar o jogo, então, Gamba. Eles querem uma experiência parecida com Dark Souls mesmo. So, just to get through this again, this is layers. Then we overlap these layers, then we color them, then we apply more organic noise, more noise, and this is the final effect that you get. Fica muito foda, cara, te manda muito bem. Next technique, and actually a lot of previous techniques, they all often intertwine. Like you see, most of these techniques use, for example, TBN bases in some sense. Most of these techniques use fields. So what is fields? Fields allow creating any sort of liquid-looking surfaces. Basically, when opacity of a surface is in some way connected to its normal map, which is almost the case for liquids. Isso me lembra Hag, Gamba. It has like a vertical normal. When it doesn't dissipate, it has like a horizontal normal. So this basically allows creating sort of blobs. The way Pra não abusar de lixo o tempo inteiro, imagino. Pelo menos não tem mana cush. It's a very popular technique. But for some reason, o cast time do lixo, pelo que eu vi, é muito rápido. Like demo sceners use this thing all the time, but for some reason, a foda é tomar stun e perder um lixo. Eu vi isso acontecendo, eu acho. Ah não, o cara perdeu o cache. Basically, a field is simply put is just a value. Mas aquilo, se estiver ruim, eles vão mudar, Gamba.
So basically, Isso for um cache muito rápido, acho que não tem muito problema. And then you can O add 0.2 these segundos. fields just by adding a value and its gradient. You can multiply them the same way how you add a value and the gradient, etc, etc. Mas isso que eu falei é bem mais skill based. Você vai ter que saber quando castar magia, porque somar um hit, sonar, você perde ela. But you can do them with a field. And this field carries information about a surface opacity and at the same time about the normal. Agora, a mod tava muito bolado, velho. So it basically allows conducting all sorts of surface operations with preserving correct normals that react correctly to light, that react correctly to rotations. Here's another example of fields, which is a druid skill volcano. That's done with fields. Again, fields are integrated into our graph editor so that artists can basically utilize them. Here's another example, just some test effect with water. And the last but not least, probably my proudest achievement that I want to discuss, global illumination. What is global illumination? Well, global illumination is the process of light bouncing between surfaces. Here is what it looks like if this scene has global illumination on. Here's the same scene without global illumination off. You can see that light gets propagated from really bright areas into darker areas. And the way that this process Fica muito foda, is each mandaram muito bem no gráfico. point of the scene casts light Acho que a única coisa que other point of the scene. universalmente foi, meu Deus. Receives light from every other point of the scene, and also each point of the scene can block light between arbitrary other points. This many-to-many interaction is just notoriously hard to calculate. Calculating global illumination is an extremely hard problem. I dare to say it's the hardest problem in computer graphics. And actually calculating global illumination is relatively easy. There is an algorithm called path tracing. It's just the only problem is that it takes like minutes to render every frame. It's extremely slow. The hard part is calculating in real time, like in a game scenario. And ray tracing então, velho. typical ways that they solve this in the industry. And unfortunately, none of them really fit us. And we had to do better than that. And our previous solution that we talked about on the previous ExileCon was, dare I say, the first of its kind in the industry. We implemented PoE, and PoE was the first game that shipped with a screen space global illumination based on variance. And it was very novel at the time. But it had just a few drawbacks that really kept gnawing me in my sleep. I really wanted to solve them. And these drawbacks come primarily from the fact that our screen space shadows had very important properties that our global illumination didn't. And these properties is that parts of our screen space shadow algorithm that don't require much detail are calculated in a much lower resolution. So our shadows are implemented via these cascades. So you see the first cascade here has only low resolution part of each shadow. Second image has only higher resolution of the shadows. And the last part is a tiny bit that requires shadows to be calculated in the highest resolution. But it means that each of these can be calculated in vastly different resolutions, making it much cheaper to calculate this in a downscaled resolution, rather than if we were trying to calculate the entirety of the thing in the same highest resolution. So this is a very important property that our shadow mapping algorithm has that actually I still haven't seen any other game implement this in this way with cascaded shadow maps. And I really wanted to adapt this property to our lighting. So I wanted our GI, global illumination, to have this property as well. So the typical way people implement global illumination is with radiance probes. Radiance probes are these, you can think of them as tiny cameras that you put all around your level, your geometry, that take a cube map, basically a photo of what surrounds each point. And then you use that information and code it in these cube maps, in these light probes, to light any object. Basically, see if I'm standing here, I'm checking what's the nearest camera to me contain. It contains this cube map. I'm applying this lighting to myself. Here, this is an approximation of global illumination. But the big question to ask here is, how many of these cameras do I need? What resolution do I need to use for each of these probes? And you can see that every game development studio comes up with their own answer. Some game development studios use lots of tiny probes. Other game development studios use a lot of
use much fewer, much higher resolution probes, and it seems like there is no answer. But what if we use them all? What if we create a hierarchy when we have both high resolution probes, but very few of them, and we use another grid with much more probes, where each probe is has much lower resolution? This is what I call radiance probe hierarchy. I was struck with this idea, and I just needed to implement this. Implementing this 3D was very hard, so I just decided to do a 2D test. By the way, 2D global illumination is almost as hard as 3D global illumination, so I just decided to test in 2D. Those of you who subscribe to my YouTube channel, you might have seen this experiment, where this is 2D global illumination, basically works perfectly. Like, this idea worked perfectly on the first implementation, which never happened. Here is a breakdown of how it works. You can see that there is these cascades, that each cascade contains a different number of rays, which corresponds to different resolution of the light probe. And if I change the cascades, they converge to proper lighting. So this is final image, and this is how it's constructed, construction from these cascades. Well, let's see in closer detail how these cascades work. On the left, you see a grid of cascades, a grid of probes, where each probe casts just 4 rays. So you see, like, 4 rays from this probe, 4 rays from this probe, etc. Just a grid of probes. The right cascade contains fewer probes, but each probe casts more rays. But the question is, how many rays do we get if we combine these 2 cascades? It gets very messy. You cannot really read easily what's happening on the left image, just what happens when I combine the probes. But if you look at every individual probe, we can see that we can actually construct 8 rays per probe. These rays are not perfect. They are slightly bent. You see, well, rays are normally straight lines, right? But these rays are slightly bent. However, if we make these segments shorter, they will start approximating lines more and more perfectly. So we can actually... É painel da ExileCon, velho. But there is 8 rays per probe, and there is 16 Eles querem explicar como eles fizeram o jogo, que é insano. A luz do PFZ é insana, velho. Não era assim no beta, né? Mas conforme eles foram aprimorando o jogo, hoje em dia aquilo põe um jogo muito bonito, e aqui é a base disso. Esse cara podia mandar um foguete para Marte, mas ele tá fazendo luz do jogo. The number of rays that we cast with increasing number of cascades is 64, 128 to 56, it's power of 2. But the total cost for calculating these cascades approaches a constant. We can calculate 100 cascades at almost the same cost as we calculate 1 cascade, because each next cascade is cheaper than the previous one. When I first realized this fact, my mind was blown, because this is a property that you see in no other rendering approach out there. Para quem tem interesse em fazer. Isso é muito técnico, né? O próximo vai ser criação de boss e depois criação de item, que é mais próximo do nosso interesse em si. Isso aqui é bem específico só para realmente quem é mais técnico, né? Mas para mim é interessante, eu acho maneiro, velho. What? But this is literally what it is. This is what I learned when I implemented the first 2D version of GI. Rays get exponentially cheaper with more cascades. So the more rays you have, the cheaper they get. What the fuck? This is literally what it is. Well, I was quite excited. Um raio é caro, 10 mil raios é barato. What? Obviously, não, vai acumulando uma de preço, vai ser mais barato por raio, deve ser isso. This to PoE, because PoE is 3D, and the implementation my first implementation was 2D. Well, long story short, we did get there. We did implement this algorithm in 3D. Here is how it works. This is the first cascade. You see it captures information about... O pessoal que é interessado em criação de jogo é bolado. Basically, it looks like bad AO that you typically see in games. Next cascade captures longer field information, and it's lower frequency. Next contains even lower frequency, and so on. So we create this hierarchy of probes, where each level of hierarchy captures only a specific range of radiance of light, basically. But then the magic happens
when we Primeiro combine eu them all, queria cumprimentar os internautas. because this Oi, Oi, way internautas. we get Fala aí, details Gago, bem-vindo de of volta, all tudo bem? Scales from fine details to very long distance details in the same image by combining information É from isso aí, all Boto. of the hierarchy levels. Esse cara é insano. This is how we encode, for those you Yeah. graphics program aficionados, this is how we encode screen space probes, basically in these tiny grids. You can see that this level contains these tiny probes, there is a lot of them. And this level contains much larger probes, and there is much less of them. But the memory that each layer, that each cascade level contains actually decreases the more cascades you have. So the first cascade is the more expensive one. Weirdly enough, the cascade that contains the tiniest bit of occlusion is the most expensive one, and they get exponentially cheaper the more cascades you have. Yeah. Here is the implementation of the same technique in 2D. So the Uma previous base one nuclear. always implemented these, like, highly experimental, Exatamente, Gago. 90% gonna fail techniques in my like test bed pet engine. But then I implemented in PoE. So this is again glowing ray. Eu falei, o diferencial da GG, velho. Lighting the scene Eles querem mais jogos bolados. Eles garantem o deles. Eles têm medo, ó, vão roubar essa técnica e fudeu com eles. Não. Calculating light from directly lit surfaces. It's basically the same thing Yeah. for a GI. That's why it's very typical to test global illumination algorithms by just having emissive objects. This implementation that we have in game uses screen space information, it uses screen space probes, but actually it can also be used in, for other games. It might be more appropriate to use the same hierarchy of cascades in world space. And this demo that I also posted on my channel actually does just that. It has no screen space information, it's fully world space information, which means that it can calculate light sources behind the camera, which we don't have in PoE, which we don't need to worry about. By the way, this technique, since it basically allows encoding light reaching every point from every direction, we can also É que é um nível insano de matemática, não é fácil acompanhar mesmo se você souber bastante matemática. Matemática tá em tudo, cara. Here is the same thing. You can see the highlights on the curtain from like a porcelain-like material that has a specular part in its lighting model. Here is another example of specularly lit scene, and here's an example of a combined diffuse plus specular in-game. This implementation is even faster than the previous one. Essa nem foi... Pegou os desenvolvedores de surpresa, foi uma pergunta que eles fizeram esse dia, se eles previram o CWDT, eles falaram que não, tinha a menor ideia. Mas essa é a mágica do PoE, cara. O sistema é tão complexo que não dá pra você prever tudo. And this algorithm just scales so much better than everything else I've ever seen. It scales even better than our previous one, even though the previous one was pretty good, honestly. É raro de fazer essas coisas, Boto. Absolute double dipping in double exponentials when each cascade captures twice more rays for twice less speed is a totally OP exploit in reality. And you are the first audience to learn about it. Thank you. Exploit em reality maravilhoso. I hope we have some time for Q&A. Fala aí, Gunsborn, tudo bem? Como é que você tá? Hello. Yes, there's a QR code up behind me right now, so if you've got any questions, be sure to scan that and send them in. I'll be vetting them as they come, but until then, I've got a couple questions as well. So you mentioned during the talk a few times about like what other game companies might do or what other games are doing. In the course of your work, have you just like developed an eye for being able to see like, oh, they're using this technique or that technique, or do you actually, have you asked people in the industry? Thanks. That's a good question. I like it. The way it works is when I just started working graphics programming, I was obviously curious. I always looked like at what other games do. But over time, you absolutely do develop an eye. You just see the same things over and over. Like, I'm playing Monster Hunter, and I'm immediately seeing how they're doing their fur. Of course, they're doing it in screen space. I just naturally move it to the edge of my screen. Tem que ter doutorado PoE 2? Sim, Gunsborn, tem que ter doutorado PoE 2. I'm like, So can you play games normally anymore, or is cannot. it Cannot. Play Elden Ring, and I try to get under every rat to see it from the nastiest angle possible. All right, we've got some questions coming in. The first one here is,
something that you'll probably understand more than me. Do you have to vary the number of cascades for different levels or geometries? Say it again, please. Do you have to vary for global illumination? Do you have to vary the number of cascades based on the level or geometry present? So the thing about that algorithm is the cascades are always put in a fixed grid. The grid hierarchy is completely fixed. It's independent of the scene complexity. I should have mentioned that, but the cost of that algorithm is completely constant. Whatever happens on your screen, if you have one Mas tem fireball erros on com your screen o or Goodbye. 1 million O ideal é fireballs, aprendendo aos it poucos, doesn't né? matter. The cost of that technique is absolutely constant. So it can never dip your FPS in a heat of battle. It has a constant cost of about like 1 millisecond or something like that. All right, next question. Do you feel you have an advantage by using our own bespoke engine versus something off the shelf Yes. that, you know, That's might have more documentation to it or something? Yes, probably worth mentioning that we have our fully custom engine that we have implemented for our own purposes, right? Because our game is not a general, we don't need to implement an engine that allows to implement any other game. We are implementing an engine that specifically supports our game with our own limitations, with our own things that we can exploit. For example, fixed camera, right? We never have to calculate lights that are behind us because there's no lights behind us. That's why our global illumination solution can work perfectly fine in screen space because all the lights that you care about are on your screen. And yes, since we are developing our own engine, we have kind of personal attachment to it, and it's also why it's much easier for us to modify it, and it just feels natural for us to be working so closely with it. Esse é o nível de nerd, mas a gente faz o engine que faz o nosso jogo, velho. Amnésia é nossa vibe também. Não vamos usar um real engine, vamos fazer o nosso próprio engine. In the show captions, but yes, usually if you want to see like sneak peeks into stuff that has a non-zero chance to end up in PoE, you can follow my channel where I usually post all these experiments. Like all these 2D GI experiments were posted like way before they actually ended up in game. I was just playing with it. I was just trying things. Like they had a very high chance to not work out, but it's fine. Are there any remaining parts of Path of Exile's renderer that are expensive or annoy you? So sort of like the GI problem, you said it kept you up at night. Anything else that's keeping you up at GI is night? absolutely the hardest, computationally hardest problem that I'm aware of in computer graphics, period. There is nothing harder than GI. Okay, and we've solved it better than anyone else, would you say? That is my belief. It's a big question. I do believe that our solution has properties that no other solution has, and I have never seen anything even similar to this. O jogo deles é o back-end, Gago, mas eles são tão viciados e nerds quanto a gente. Well, actually, this runs into the previous question. No, Besides zero. the light solution, what's another technique you're proud of? Isso é hilário. Well, Parece uma carta de Magic, velho. watching the trailer No, zero chance. felt unexpectedly emotional for me because, like, I put my finger onto literally any point on the screen, and there is something I contributed here. Like whether it is a lighting model, or there is like a fog here, or I'm extremely ashamed of specular aliasing that I see here, or like there is some personal thing in every pixel of the game for me. So yes, I do feel proud that we got there, but I also feel kind of sometimes ashamed, like I hope they don't notice this thing. Come on. You've done excellent work. You showed examples of layering techniques on 2D planes and some 3D simple shapes, but what do you do if there's, say, a character model which is immersed in water or fire or something else like that? Well, if a character model is immersed, well, we usually try to make it so that it doesn't explode in a really bad way. Like, the interaction between some of these techniques is sometimes questionable, which sometimes pops up in like nasty ways when, for example, somebody decides to make an MTX that turns the player into water, and of course nobody expected this, and now we have to deal with it. Yeah. How do you/Grinding Gear Games decide which technical innovations to treat as trade secrets versus share openly in a talk? Tem a pulseira da cor, velho. Meu If there Deus. is anything that we keep secret, at least until like a big announcement like this. Like, because we want to make like a bigger announcement out of it on ExileCon rather than if some of it like got leaked in some sense. But honestly,
we are perfectly fine with people sharing their progress when it's something to do with technical aspects of the game, when it doesn't have to do with like plot or like spoilers. But with technical aspects, we are actually free to share how we do things. Like people that have been following my channel, they knew what was happening with the GI from like half a year ago. I just was progressively posting how the algorithm developed. This niche little channel. Deve ser muito bom trabalhar lá, It's a cara. pretty niche channel, but I'm kind of proud of it. I use like this is my portfolio. Let's see, what's the next one? Do you have any renderer features you wish you got to build, but Path of Exile just doesn't need because of our very bespoke system? Tá, e 23 ganhou. If there was Por such pouco. feature, A Exile quase ganhou. So there is some feature that I could say like, well, I wish our game suited for these features better, right? Like, I wish we had TAA so that we would have nicer anti-aliasing, but we don't have a TAA, not because we are lazy or not because we don't know how to make it happen. It's just because our game is really dynamic, and TAA really breaks down when you have a really dynamic game. So we're just too good for that system. Well, sure. You got to phrase it. You got to spin it. Yeah, like, some people do come like, well, you just should have implemented this thing, but Esse é um nível extremo de energia, isso é muito técnico. Because of this and this reason, and this is just the way it is. A coisa é ver como o boss é feito, ou item aqui, é uma coisa que vai afetar a gente diretamente. Isso daí realmente é o back-end da luz do jogo. Mas é extremamente interessante, só que é 10 de 10 na energia, velho. Because this can have some implications. But like, yes, because PoE1, well, for example, if PoE2 had textures that had resolution just twice higher, right? Like from 512 by 512 to 124 by 124, what's the difference? Well, the difference is actually 4 times more memory, right? So like the challenges with increasing just texture resolution are pretty obvious because you increase the resolution of texture twice and it uses 4 times more memory. So like supporting engines that need to deal with typical 512 textures versus... Eu não estudei, eu sou de psicologia, mas só de ver isso já dá pra entender o quão difícil isso. But we do want to apply Porque realmente, meu Deus, o nível de cálculo vai à loucura. Pra Gambalho que é engenheiro de Megazord, né? Mechatronic. Aí você entende bem mais coisa. Just because it's such a huge change, we were, I guess, Android. not ship it with a whole bunch of other changes that are also very impactful. Like they're gonna change the way engine behaves quite a bit, and I just didn't feel confident enough of shipping this GI solution. A área de game é muito estudo volta. Não é fácil. O back-end de criar um jogo. That's another good question. It's both. They've got a lot of good questions. O Unreal Engine é maravilhoso. A Enderlead que eu joguei foi feito no Unreal Engine, o gráfico tava lindo. Mas é muita matemática. I don't actually create art myself. So everything that looks good on these images is like created by our effects artists. I mean, it's Mas ele criou a base, velho. I should also, well, it's kind of A matemática dele é uma arte, velho. In my opinion, O cara sempre criou uma técnica, pode, velho. Just on itself. You don't need any artistic talent to create a scene that looks beautiful because realistic lighting, in my opinion, just is beautiful. So if you manage to create lighting that behaves in a realistic way, it will look beautiful. Yeah, I mean, I think it looks great. My job is staring at the game all day, so. Thank you. O jogo é maravilhoso, velho. E tem muitas partes do jogo também, você. Fazer um jogo todo sozinho com 3 pessoas, que nem tipo Hollow Knight, né? É insano. Se bem que eles terceirizaram algumas coisas. Mas a gente tá numa época de ouro pra criar jogo, velho. Nunca foi tão fácil. Mas ainda assim é difícil. My background is physics, right? I studied physics. This is the primary thing that drives my passion, right? But how is physics related to graphics? Well, the answer is programming graphics is programming physics, because programming graphics is programming the behavior of light. Light obeys physical laws. So just studying physics is directly translated into being able to program graphics. If you're really good at physics, you will be able to program graphics.
Of course, like there is like tricks and stuff, but that's you just pick up all the time. Also, like just playing other games is very useful to like, hey, how did they do this thing? And you just start learning, start digging until you understand how. So if somebody wanted your job, they should get a physics degree and play a lot of video games. Absolutely, physics degree is the most important thing if you want to get to graphics programming. Yes, that's the most important thing. I'm halfway there. Pô, da What hora, are some of Votan. the other techniques that you've developed that are in the game? Morreu no voo da Gol, foi acidente? O que houve? Triste, cara, sinto muito. That's a little bit embarrassing, but Oh, okay. yeah, when Trágico. artists saw these slides like, Mas tem que começar do início, né? Tem we que começar have this, simples, like, Votan. Essa é a minha dica some of pra these você. techniques are kind of hard to adopt by artists. Like, it takes some dedication, like fields, right? Like well, it's a lot of scrolling. I'm not gonna show that again. But like fields is a very powerful technique, but it just requires like some doing to get used Nossa, ele voltar pra casa. to using Putz, it. It's trágico. not like a Sinto very muito, Votan. straightforward thing. It's like a different way of looking at your effects. It requires some level of attention. And some artists sometimes just don't have time. Like one VFX artist had the time, learned fields, now they're good at this, but other VFX artists can just fall behind. And the technique can get kind of lost because of this, which is sad. But yeah, this happens all the time. So Ja, we da hora, are gambar. low on time here, so I'm just going to go for one more question. Do any isometric optimizations need to be changed when capturing trailer footage specifically? Oh, that's Mas é isso, Votan. Leve as memórias dele no seu coração, Glad you cara. went with that as the last question. yeah, we have a guy who does most of the filming, and I have a lot of issues coming specifically from him. When the game breaks down in terrible ways, when you just put camera at an angle where it never was supposed to be. Yeah, that happens all the time. Yeah, generally players are not zooming in quite that far or doing advanced camera work. Yeah, like when players say something like, why don't you just put the camera horizontally? Or like, why don't we have more cinematics? Well, because a lot of assets are really not designed to be looked at different angles from the angle you observe them in the game. All right, I think that is just about our time, though. Thank you, Octavian, for your questions. Yeah, and thank you all Thank you very for much sending them in and for being listening. I hope you found it interesting or at least entertaining. Thank you very much. Bolado, velho. Melhor do que eu esperava. Gostei dessa. É insano esse trabalho, cara. Holy fuck. Desde a lava no início. E a lava parecia complicado já. Mas esse negócio da luz dele, o cara literalmente criou uma técnica, né? Que cada. Diminui o tamanho com mais luz. É insano isso. É. Mas quando você gosta da bagaça, você vai. Você vai por conta própria. Ninguém te pressiona, né? Você simplesmente quer melhorar por conta própria. E o segredo é essa persistência, velho. E o interesse. Você nem vê o tempo passar. Por mais que seja difícil, é a mesma coisa de um boss de Dark Souls, né? Fazer alguma coisa que é difícil, quando você finalmente consegue ter sucesso, é POG. Mas você vai... Muitas tentativas e erros, né? Até chegar lá. Por isso que é muito importante você perceber o que tá dando certo, o que tá dando errado. Você tem que entender a situação, velho. Mas POG, Big POG. Não é à toa que aquilo... Ó, POG quando saiu, né? O Beta 1.0 não era um jogo bonito. Ele foi ficando um jogo bonito com o tempo, né? Conforme eles foram contratando o pessoal POG pra fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia o gráfico do PoE é maravilhoso. O problema é que a poluição visual é muito grande. E é uma das coisas que eles estão tentando resolver no PoE 2, né? Ou deixar o jogo mais lento, em parte é pra isso também, porque eles não querem que o jogo seja trivializado. E deixar o jogo mais claro também. Se ele for mais lento, fica mais fácil de você acompanhar o que está acontecendo na tela, fica mais fácil de você entender o que te matou. Põe skin, né? Põe porrada de skin, põe skin de Herald, velho. Explode a tela inteira, um monte de coisa piscando e brilhando na tela. É bonito, mas você não entende nada. É muito fast pace. Já vai começar? Bom que eu posso adiantar agora. Vamos lá, essa é a POG, cara. Essa é dos bosses. Pera aí. Pronto. Essa eu quero muito ver, velho. Das 3 que tem. É, sou eu, Master. POG 2 questões é POG. Good afternoon, everyone.
I'll get into just briefly Fala aí, explain Fabão, how we tudo do bem? it. Bem-vindo de volta. Very Master também. We're taking a bit of a different approach with this one, and what's going to be happening is I got Octavian over here Meu playing. Deus, Fabão. Instead of putting up slides with text and Eu não vi pictures ainda of a bosses, Master. we're just going to demo them live as I talk about them. Later on in the talk, if anyone's willing to test their might, we will be. We've got some stairs installed. I will get people to raise their hand. You can come on stage if I pick you, and we will let you fight the boss. Ó, If you succeed, or let's say do well enough, I got some merch over there to give you. ó. And then obviously Q&A at the end if we have time, but if fighting bosses is more entertaining, then we can just keep that going. Meu Deus, Fabão. I'm going to move around a lot, sorry to the lighting team, I like to pace. Não, hoje é sofrência. If I do any dancing like I did the last ExileCon that people made GIFs out of, feel free to update Eu achei hilário também, mas... What Lost a the lot of fuck? weight, as some people have known, and I would like to have some updated GIFs about that. Thank you very much. É, Fabão, pega leve nas personalidades aí. So to get into bosses and monsters, well, as seen from the earlier trailer, we have a good 100 bosses, one per area. We're very, except for towns, obviously. So, well, Eu tô vendo 3 apresentações da ExileCon que eu não vi ainda. no bosses in towns yet. Essa é sobre bosses. So Então essa vai ser Big Pog. bosses, one in every area, and that's not even talking about endgame. Don't you worry what's going to happen there. We never cease to have our fair share of pinnacle bosses, and obviously the same bosses will reappear in maps and a later topic. As for monsters, we've got 600 distinct monsters with different skills, looks, names, abilities, everything. Every area has a completely different feel to every other area. It is amazing to play through. It feels very, very Fabinho, fresh tudo bem? every time you travel to different areas. You're not getting a lot of the stale repetition. Now, obviously, skeletons appear in more than one zone and whatnot, so it's not completely all unique in every single area. But for those who have played the demo, you can today you can see what we've got. Você quer o Mirror, né, Fabão? Making bosses is Ainda atrás do probably Mirror. my pride point Ó. of working being a game designer. It is the thing I'm most proud of, and I think I enjoy the most. I like to see them kill people, including myself earlier. It's fine. I practiced that a lot. It's fine. It went good. That was not on purpose, just in case anyone was aware. That was a genuine accident. I did die. It did kill me. I'm not good enough. It's fine. Anyway, so we've got Octavian here. We've got, again, very little rehearsals. I'm pretty much just going to be telling him what I think we should fight, kind of picking them somewhat at random. I'm going to be going through slides and back a whole bunch, but there's nothing to really see but a game client up there. I've just got some real... Esse é um dos dois, é... Monsters, that's all it says, so. Líder desenvolvedores do Pai 2. É ele e o Jonathan. We're going to have Octavian go to fight Krutog, who is in the Mark Volcanic Neal. Warrens in Act 4. Act 4 is my favorite act for bosses, and the reason being is that you can travel to all these different islands. So as for most acts, they have a consistent theme. So you've got Act 3 being very Val and jungle. You've got Act 2 being very desert Meu mountains. Deus, You've Fabi. got Act 1 being the Ezomite and the Gothic horror. Act 4 is... It has the Karui consistency. Não, viu? Fazer Pai 2 não tem tempo pra... But every island is just a different biome. So you get Nice. this Ou então ele tá feliz fazendo Pai 2, talvez seja isso. and that's really cool, and monsters for that matter, and that's really, really cool to me. Aí a lava, velho. Oh, feel free Olha o to go flow de through. lava. I'll talk about it as well. I'll try and get out of the way just a little bit. This is Krutog, the Lord of Kin. Esse é o Something Pai you might 2. have already gotten to him in the demos. And we've got Octavian here playing on the warrior. There might be bugs, things might go wrong. A voz é do Brutus, né? Completely live. Okay, so in terms of context, just a bit of story. Oh. This guy is this. You can tell he's massive, right? He's a big dude, and what's going on here is that there are these goblin kin that are inhabiting the island, and these goblin see him as a god figure, just because he's so massive, and they bring him
If you play through the areas, you can see all the goblins, the goblin-esque, I think they're called kin. Tá com o Herald of Fire ligado, velho. And because he's so big, yeah, they just see him as a god and they worship him and they want to make him happy. Ah, ele And deve so ter they ido. bring him, you know, monsters. They bring him humans. They bring him like playthings, and they also bring him food. Ele te bate como uma pessoa, They cara. will make him happy, you know. And he's just like, I'm living the good life. I'm sitting here on my throne in this warm area, getting brought playthings, and so you can see he's got a suit of armor that's made out of human corpses. Eu não vi muitas brechas pra bater nele. And when you start the fight and you first initially approach him, he's actually got two humans in his hands, kind of playing and going at each other like they're dolls. É, ele te bate como se fosse um humano. É bizarro. You know, Mas o gráfico tá lindo, cara. And you get a lot of this with this mechanic exactly going on right here, where he's trying to stomp you. You're just a bug to him. He's just trying to squish you. This fight is relatively difficult as melee, but it's alright. We're not expecting anyone to succeed first attempt. In terms of mechanics, another thing is that they like to bring in sulfite to eat the goblins, and you can see this. He's done this already in the fight, where he walks over and he goes and picks up some of that sulfite and eats it. And this unlocks two new abilities that he's doing now. One is the just burp. He does a big burp and lets out a wave of partial chaos, partial lightning damage, because it's electrified voltaic sulfite. And Nico would probably love to find this silent, but he hasn't quite yet. We have to find the sulfite. He's not. If he found it, Double turbo, Ataque catch speed e o ataque catch speed pra bode. For the other mechanic, he does a big vomit, and it creates a growing puddle of degen, and which he can do two, so there can be two active at once, and obviously that creates more pressure, makes it harder, more claustrophobia, nice. Which I like to have in these fights. So now when he's trying to stomp you, you've got a lot less maneuverability. Now in terms of some interesting things... Perdeu o cash, quase. Some interesting things from a tech standpoint. Ripado. Good attempt. Oh, good. Mas mandou bem. Boa luta. Just a bit more, you can start it again, or just a bit more random this guy, but, bem tensa essa luta. Mas o que ele falou é pra melee é um inferno, pra ranged nem tanto. Ranged é mais fácil que longe dele. Tem que ser que nem Dark Souls, jogar em resposta, pegar brecha pequena, brecha longa. O Sunder aí é muito bom, porque o Sunder ele pega a distância, apesar de dano ser medíocre. Arakali's another one. They cannot move. And that's because we have, in PoE 1, we have one central hitbox to an entity, and it's a square. And increasing that has complexities with things like pathfinding. But it does cause things where if you have that and it has a maximum size, you can't have a boss too large in PoE 1 that can move. Now, if they're stationary, we can make the thing larger because it doesn't need to pathfind. Technical limitations, or more so, it's for optimization's sake. Now, what you can notice on this guy, or what we've done, is we've actually given him multiple hitboxes. He doesn't have a central hitbox. He has one on each leg, which means when you target him, it will try and hit the closest one. It will run up and hit his leg. And this is cool. We've done this on a lot of bosses, and it's allowed us to have much larger bosses, and it just amplifies the epicosity big time. But yeah, and it also creates this thing where when he is stomping, bem mais tático do que o pai. You can actually kind of dodge roll between his legs. He doesn't have an actual collider in his central thing, which again, all PoE 1 bosses are collision in the middle, so you can't run through the direct center of them. But we get to have some freedom to do that here, which is really cool. We can also have it that on some bosses, if, for example, if we were to redo Katava, if he has a thing where he has obviously the skill where he buries his hand in the ground, we could activate a hitbox there so you can then just hit his arm. This is something we would be able to do now, we couldn't do before. So yeah, ultimately what I wanted to also show with this one is just, like, this isn't an axe boss. He looks epic. He's just mid-act. He's just a one of, you know, 18 or so bosses or however. São mais aí de boa de. Bosses just located in Act 4. Now he's não tem Scouting e Alchemy, Gambalho. Chaos não funciona como antes. O mapa vai ser brabo, principalmente Reflect. Mas eles falaram que também eles não querem que Reflect seja impossível de ser feito. Double Turbo, meu Deus. Com fantasma, Gambalha, com 4 fantasmas.
One other thing I wanted to talk about, which I was hoping to be able to see, but I haven't been paying enough attention, is, and it was in the last talk. Tornado shotgun, vai. Probably during Tornado the keynote, shot. If you were there. You can now stun bosses. Eu gostei, You velho. can freeze bosses. We're also having a mechanic called electrocute coming, which allows lightning damage to do longer duration stun as well. Oh, stun. Tem que abrir o portal pra cidade, velho. Acabou o flash, tem que abrir o portal pra cidade. Isso vai ser muito meta. So this guy's is quite long. If you heavy stun him, he's probably going to be down for probably 6 Também, cara. That's complete. Nice. É, o portal cidade, velho. Portal cidade. Isso vai passar. Vai passar a ser uma coisa, acho que meta no início do jogo. Mas eu imagino que quando a gente puder fazer a build, ela vai estar muito mais eficiente do que a que a gente tá vendo aqui. Por mais que não tenha suporte de dano. Com certeza vai ter build com dano bolado. Não que dê pra estompar completamente o boss, mas a luta vai ser bem mais curta do que a gente tá vendo. 3 seconds, and others we can have it be stunned for 10 seconds. We get to completely control, heavy stunned I should say, we get to completely control that now. And we can say this one gets stunned twice as often or half as often, and so because we get to do all that, certain heavy stun has certain value on some bosses than on others. Isso é mais de boa, mas o gráfico dele é muito bonito, as cicatrizes nas costas, velho. Só queria que ele fosse que nem o dragão do Dark Souls 1, esqueci o nome dele, cara. Que é cego também. É o dragão traidor que não tem escamas. Sif. Dark Souls ele realmente é cego, velho. Ele só te escuta pelo som muito foda. These goblins like to tame beasts. If you play in the area, you can see them riding on top of these big beasts and they jump off when you get near them. Pretty cool mechanic. But in this case, this one was untamable. They couldn't control it. So they put it in an arena, they built an arena and they bring people here to fight against it and to test their might and to see if they're strong enough while they're all cheering. Now, if you do happen to defeat it, they all get a bit scared and shocked and they all just flee and they're gone. Because now to you, you're very intimidating. Now the rest of the level, they'll still fight you because they didn't get to see you fight it, but very dodgeable. Again, you got another mechanic here. He's very just hard hits, heavy slams. You'll notice some knockback on some of the stuff. He's got that skill that creates 3, what do we call them? A bit like kind of abyss cracks, I guess. And then slams and it causes damage along them and that creates degen for a duration. What else about this one? So this one, his heavy stun animation, which just happened there. So that was his heavy stun. Now this one's not quite long, but it gives you enough opportunity for him to do the channeled, the heavy impact skill he just had. His one is not very long, but he gets heavy stun twice as frequently as other bosses. So you have less time to utilize the heavy stun, but you have more opportunities to do something if you're able to. Now, one other thing about this boss, which we can say it at the end, but you'll notice it happened in the keynote as well, is that they drop consumable quest items. So they're consumable items that give permanent bonuses to characters. So the first time you kill them, a lot of bosses in the campaign do it. This one in particular, I believe, drops like a bile-soaked skill book or something, but it gives +5 to all attributes permanently to that character. There are many throughout the whole campaign. Not every single boss drops one, but we have different rewards. Another thing that happens with bosses in PoE 2 is the first time you kill them, they will have much higher, and this is actually something Diablo 2 did, they will have much higher rarity and better drops. So you're really incentivized to explore throughout the campaign, find all the bosses and kill them for both permanent bonuses and for much better items. This is something that will hopefully promote not skipping so much of the random mini bosses. Like there's always the question of once you know what eu vou jogar o jogo 100% no primeiro playthrough, com certeza. I don't know how many people here do. I don't think I ever do. But we really want it to be now that you feel like you've missed out on something if you skip it. Cidade, vai pra cidade. Eu não sei por que não faz isso. Quase. Tem que abrir o portal pra cidade, se acabar os flashes. Não tem, é a meta, não tem o que fazer. We're going to try a very difficult one now.
Ah, não, beleza. Mas isso vai ser a meta, Gambara. Mas é isso que eu falei também, talvez não seja necessário. Acho que com a build que a gente vai ter, vai estar bem melhor. É. Se ele fizer isso aqui também, se já vai virar meta, ia ficar hiper meta, então. Novo mod Divine pra mim, meu Deus, por favor. It's easy to make mistakes, easy to die. Now this boss, don't worry about him warping into the water there. You can just see some stuff that we do behind the scenes. Otherwise he's going to have to clear through all the levels manually, and it's going to take, I mean, my talk will be over and he wouldn't have even got here yet. Now, what do we got to talk about on this one is, well, I'll give some context again, just for interest. Esse está muito bem feito. This is Diamora, the siren of the Song of Death. She's a siren in the cave. You obviously get some Merveil vibes straight off the bat, but it is pretty much a modern-day enhanced Merveil. And what she does is turns people to stone. This one's rough. I'm sorry. I'm very sorry, Octavian. She turns people to stone, and so as you're going through the level and you see the above area, you'll see heaps of people, petrified people who have come here. So people have tried to inhabit this island that is above. She's actually on the tropical island, and the caves underneath it or towards the ocean front. And she turns people to stone, and what's happened here is that she'll eat them. But as such, yeah, we've got a petrify mechanic, which you haven't yet seen. I don't know if we'll be able to get her that far into this fight. It is brutal, this one. Now, one thing that happened with this one is if we were able to show the phase, she has a petrify mechanic where she jumps into the water, goes into the middle, comes up, and she's just radiating gold. And she's cursed. She wants people to be able to look at her. She's trying to find the one that can resist the petrification. And you can't. You're not the one. And, yeah, so she'll turn you to stone, and that's during a whole minion phase. But we have one mechanic where mirrors would be spawning periodically around the edge of the arena. This isn't in now, it's been removed since, and it was just incomprehensible. You're getting turned to stone from all directions, but the idea was that if you look at her, you turn to stone, and as these walls of water that come up that reflect that, if you look at that, you also get turned to stone. But then they would spawn periodically, and what I wanted people to do was to move clockwise or counterclockwise around the arena at a fixed pace. And if you overshoot the time, you will end up lapping yourself, and now you've got mirrors in every direction, and you've failed. So you have to move at like, say 25 degrees per some time slot, unbalanced, so I don't know the exact numbers. Now, we removed that because it was just no one could tell where they were being petrified from or what to do. It was too complicated. Now that's normally fine to do it in-game. Pinnacle content to have something kind of complicated like that. People will find it frustrating, people will find it stressful, and others will find it challenging and something to ainda bem, velho, meu Deus, esse inferno. Keep fighting until they learn it, and those are two completely fine demographics. Muito dano, mandou muito bem agora. When it's going to be progression, Estão hard hit. All of a sudden you've got this just boss where it's stopping 50% of players in their tracks completely. And it's not like you can kind of gear to brute force it in that case, because Petrified's a pretty hard lock mechanic. You might be able to survive it maybe with enough gear, but honestly, pretty improbable. So we removed it from here, and it is kind of my hope that when we re-add it to in-game, we can revisit that mechanic and see if we do it depending on where it falls in and whatnot, or we'll take the same mechanic and apply it somewhere else. But ultimately, so it's this phase going on here. He's fighting the minions that are spawning during it, but he has to. Mas é que nem Dark Souls no sentido de brecha grande e brecha pequena. Brecha pequena é só um auto-ataque, um R1 da vida, brecha grande, R2. Isso não for combar, né? Então, se abusar do Lip Slam, Lip Slam, Armor Breaker, Hard Hit, velho. Magic também, viu? Flash que recovery, Dá mais pressão no jogo também. Uma pessoa não vai gostar, não.
It's not intended to be this long. We will have to adjust her life, among other things. Put some cooldowns on some stuff. There's more iteration to be done. Always more iteration to be done to get these right. However, it's in a pretty good state. Flash charges, though, going back to that. Well, tangentially, we have checkpoints, which you saw me revive at in the keynote, if you saw that, where you're just outside the boss. It is a new instance. You start the fight from scratch. However, the checkpoint restores your flash charges, fully heals you, and all of that. If he needs flasks right now, it is our expectation that he finds an opportunity to town portal, which he just did. You'll notice it has an animation. Tô esperando o momento certo, velho. Tem que lembrar que é uma apresentação. O Elk não faz sentido pra mim, velho. Poção não é água, cara. It is normally instant. Only if you're in a boss fight do you do it. Does it have a cast time like that? The other thing is that in order to stop people from just creating them during emerge sequences and all that, the moment they become hostile, all portals in their arenas are destroyed. We really want... I'll tell you what's disheartening is when you make Katava and you go and see the world firsts, of which some of you might even be here who did this, and you're literally using 40 portal scrolls to fight, going, oh, he's doing a skill, portal to town, portal back in, sit in grace period. And there are other ways to do this, but it's pretty disheartening to see. So we're working to make you really actually have to fight the boss, have to engage the boss, have to deal with these things. If you were to Alt F4 right now, don't do it, but if you were to Alt F4 right now and log back in, you will be exactly where you logged off, in the exact same state, and the boss will still. So if you're about to get slammed and you log out macro, it does not save you. You will be logging back in, and that boss will be paused, and the moment you move, that slam hits, you will die. O pessoal gostou, o pessoal da Hardcore não gostou, velho. Mas o jogo fica melhor desse jeito. Se fizessem isso no Poi 1 também, comunidade Hardcore, se vai. But it means we can't be too complicated with them, we can't be too difficult, except until later. It obviously gets progressively difficult, but it means more so we have to be more accurate with the balance. If you misbalance it, so many people are going to just hit a wall and they're going to have to stop playing. And that's very, very... É um exploited, mas serve pra equilibrar a insanidade do Poi 1. Mas é o que eu falei, se fizerem isso no Poi 1, acabou a comunidade hardcore. Seria insano não ter isso no Poi 1. Borderline impossível fazer as coisas. Alt F4 e se salvar assim. It's just brutal, and then you don't learn anything, you don't gear for any of it, you just keep doing it, and then you get to the next boss, and you're probably not good enough to do that one either, and so you do it again and again. And it's effectively, oh, you're having a rough time. So this is the second petrification phase here. This phase is much harder because on top of the ads, you've now got to these rotating drowning orbs, which behave the same way as they do in the Eater of Worlds fight, where they will straight up kill you after X seconds of being inside of them. They slow you as well. So you've got all those orbiting in various lanes, counterclockwise and clockwise, while you're having to deal with the minions. Just an example of escalation, but this fight is certainly way too hard right now. But if anyone manages to defeat it in the demo, honestly, good on you. It is doable, but it is pretty brutal. Tô no início ainda, velho. Não, tô no pé. One other thing about the portals, if you take damage while doing that cast, it is interrupted. You don't get to just execute it with ease. But 2.5 second windows are pretty frequent, so it's not actually impossible. Alright, let's go check out another boss, shall we? Don't worry about this one anymore. I reckon Bog Witch is pretty cool. Again, we're looking at these bosses and they have a they are not act bosses. Our act bosses are a whole nother tier. Generally, we escalate phases, mechanics, and introductions, and of course, they have just an epicosity in terms of dialogue and storytelling. But we've even upped that. We have specific character reactions to bosses, character comments. They talk about them, they comment on them. All the different characters say different things based on their backgrounds. Heaps of a lot more kind of on-the-fly storytelling, which is real cool with respect to these. Alright, so now we've got the Bog Witch, also pretty difficult. This is actually the last area of the Act 3 demo, but I'm not sure how many people are going to get there. She is a witch, and right now she's, as you can see, doing some broomstick flying around.
A little bit more horrific than that. So her first main phase, what she's doing now, is using bone magic. She is summoning bone walls and exploding those bone walls. This phase isn't too much of a threat. Or maybe. Maybe not. Relative to the second phase. But yeah, Não, acabou a TTK. Isso aqui são três apresentações que eu não vi. Summoning walls. Now, once you damage her enough, during this phase, or once she's reached a certain life threshold, she's actually going to... Oh, brutal. It's alright, try again. Feel free to just remove some life from her if you want to shortcut it, just so we can show it off. Or you can do it legit, it's up to you. You got 24 minutes though. So she changes phase mid-fight. So once you've done enough damage to her, she will actually face plant off the broomstick will snap. And then she's like, well, alright, I'll just use my fire magic that she's good at. She'll light all the effigies on the edge of the arena on fire, and then she'll be able to siphon fire magic from them to do fire magic. So you go from two different, very distinct styles of magic or spells in this fight. And it creates a whole different... E ela é vulnerável a cold e resistente a fire. Dá pra vir no canto também. Isso aqui vai ser importante, pessoal. Cadê? Isso aqui, tá vendo? Vermelho fraco. Tiver amarelo é forte. Pokémon. Alright, let's just give him a go for a minute here. Ah, com certeza volta. Let him concentrate a little bit. Just want to see you get her to phase 2. Cadê Lich também, né? No pressure. Oi. It took one of our designers, Jason, a lot of work to get her to do that kind of drifting vibe as she comes to change. So that mechanic, okay, here we go. We've got some fire magic going on. So that one you just saw, she creates 2 walls on either side of the player in line with an effigy and then siphons the fire from the effigy to her. But interestingly, what you can notice here, you can see the fire actually splits at her, sending damage that way. So not only running to the sides is safe, standing directly behind her makes you safe. Ó. It can be sometimes hard to maneuver into that exact position, however. But you can see there is a cone behind her that is a safe zone. Otherwise, she's got fireball, she's got flamethrower, she's still got some bone magic, which is apparently rough. But yeah, anyway, moving on again. Mastodon Necromancer, I reckon. I'm saying internal names, by the way. I have no idea what they're called in the demo right now. I honestly forget. Neon Blade Water. One was called the Witch or something. É, Lich. Isso que eu falei, essa build tá fraca. Em comparação com que as builds meta, né, de guia que a gente vai fazer, vai estar. É, a ideia é exatamente essa, TTK. So you've got these necromancers here, again, more bone magic, and they summon this giant. We've shown this one off in the old Act 2 gameplay trailer, however long ago that was. Won't be fighting this one for too long, but because we'll move on, not because he'll necessarily win or lose. But what this one brings to the table, or the difficulties or complexities of this one, is when you've got a twinned fight, how do you make it that once you kill one, it isn't just completely boring and trivial? And so that's what we had originally. You have a good fight when there's both of them, and then the moment you kill one, it's just like, well, now I'm dealing with half. You never want a boss fight to just become, unless you've done an interesting mechanic to temporarily get ease out of the fight. We don't want it to be that you just all of a sudden have, you know, a half-paced fight and it's like, oh, it's fine from here out. The fight should get harder, they should escalate, they should get more difficult. And that is what we had to accomplish here. So when he dies, he leaves, like, his energy is still linked to the Mastodon, so he remains and he does his magic still from his corpse. And it would use this kind of mechanic, but they'll be moving throughout the arena, so it adapts. When the Mastodon dies, the Necromancer just completely gets a bit angry, or he takes back his power from what he infused into the Mastodon, and he amplifies all of his skills. So his lightning strikes hit differently, his meteors hit differently, different patterns, different distributions.
Now, Nice. getting both Dinâmico, velho. means getting Tá da both hora. to as low health as possible together and killing them at the same time is one strategy. Os bichos são fracos de fazer. Que eles querem mostrar o jogo. Killing the necro first is easier. And if you find it's easier dealing with a buffed necro, entirely based on your playstyle, you'll build your skills. You have those 3 decisions of what decision to make in order to make life easier for yourself. Sometimes it is hard to make those decisions on the fly. O visual tá lindo mesmo. You go in there with, say you attempt and then you go in for another attempt. You can easily make that decision and you can go, I'm going to focus DPS on one or the other. Just let this play out a little bit as well. I'm going to talk about another one while this is happening. It might be a bit weird, but it's we're not going to show it. There's no need. And that is just, interestingly, the hardest boss in the game to balance so far has been the first boss in Act 1. Every single day, some game system changes. A player skill changes, a new mechanic is added, like all of a sudden there's heavy stun to deal with, all of a sudden something. And so you've got this thing where you're working chronologically through areas and you start with this one boss, and I probably wouldn't be surprised if we've had to rebalance that first boss over 500 times in order to make it feel right. And you don't know you're going to come up with a new mechanic the next day, you just kind of, it just happens. And so then all of a sudden character balance changes in such a way, or unique monster life or stun ability or something changes, and all of a sudden you've got to rebalance everything you've Vai, done. TTK. It can be quite taxing, but what it results in is like you often want Vai ser uma continuação da história, não vai ser a mesma história. because they'll become 70% Mas os impactos daquilo que a gente viveu no Play 1 vai estar profundamente in terms of how well done. coisado no Play 2. Alright, so you can see now from this going back to this fight here that Octavian's doing. You can see now there's a new mechanic introduced, which is there is both a moving kind of bullet hell style projectile sphere, as well as what we call volatiles, which are the orbs chasing him that will explode once they make proximity. So fighting just the Mastodon is now harder because you have to deal with these 2 extra mechanics. But Nice. it's going pretty well. We'll have a success here, I suspect. Kitten Cat Noodle e TTK. Melhor. Tem outros também, mas ela é muito boa. Glória do pai. Ela faz isso há muitos anos. Very hard to balance is one word, but lots of time spent on it. The other thing is we really don't want it to be that you can walk up to him and just hold down a button, not dodge a thing, not evade a thing, and survive. And at one point we had only É, não, a ideia é essa mesmo. Eles não querem o jogo trivializado. Aí, first try. GG's. At one point we had only 1 life flask, 1 mana flask, and without the normal monsters now giving flash charges back, we ended up deeming, and I mean on, not overall, I mean on the beach, what you start with. And what we learned is that often you will run out of flash. If you just stood there and held down attack, or whatever skill you have, you would run out of flash charges and life before you killed them, most of the time. And then all of a sudden we added another life flask back. And so now you're fighting the Miller, and now you can just go back to holding down 1 skill, never moving, never dodging, because as long as one of his skills cannot one-shot you, and the time between attacks is long enough that you can restore your life, then you're fine. You're never going to die as long as you have enough life flasks. Do you want me to go fight Miller? What do we want you to fight? Let's just show some prisoner for a moment here. Joy. But don't worry about it. No success in A Prisoner é um boss, pô. Yeah, I just want to show how cool it is, more so than Eu quero saber a história dele. Que ele foi preso na época que Zaro era imperador, no the mínimo. little heist mini game before the Oh, look. boss. I'm back where I was when I logged out. We can demonstrate that. It's because of all the cheats, though. So yeah, all of a sudden we had another life flask to characters, and now people are just sitting there face tanking it until it dies again, and you never have to dodge. So we have to rebalance the boss yet again. It's either that or rebalance flasks, but then you have to determine which one. Well, one boss being rebalanced is far easier than rebalancing all flasks for every character, obviously. Ah, You com don't go with certeza. that one. We wanted to show the doors, so I'm just clipping back to the doors. Yeah, so this one has a gonna go cool from here. epic lead up where you've got a series of doors, and you're in the bottom of a prison. This prison was built around this boss.
He is a regenerator, he cannot die. So what they would do is keep the boss in a perpetual state of drowning. It was actually então foi de it propósito. may still happen that this room he's about to go into is completely flooded with water, and when you open this door, the water drains out. And he was kept there just to make sure that he couldn't break free, because he cannot be killed, except for by the player for some reason. But it's interesting in this one, he changes, has 3 phases. He definitely sets a new bar, but brutal. There are actually ballistae around the arena, and the first time you phase shift him, he will take a knee, and then you hit the ballista fires at him, and the spear goes, the big projectile, it's a big metal spike, goes into him, and he can pull that out, and now use it as a weapon. Parece o Brutus também, velho. The second ballista, he will get shot and he will lose his entire arm. It will be gone. He will then kind of Dragon Ball Z Piccolo style grow a new one. And that arm is fresh and imbued with, like, his corpse is all rotted, so he doesn't get to use too much magic, just the cold magic from his like frozen organs. And now he regrows a fresh bloody arm, and he can now use blood magic, and then you've got phase 3, so he's both got a spear and blood magic going on. He's very difficult. Oh, nice heavy stun. No. Damn it. Resistente a cold? Deve ser resistente a cold. Agora quem é ele? Eu quero ver o lore desse cara, velho. Say we just skip straight to seeing if anyone wants to come up here and fight. It is not going to be a, if you succeed, you get some merch. I will just give you some merch anyway. However, it'll be one at a time. I'll ask people to raise their hand if they want. If no one wants to, we'll go to Q&A. It's fine. But I'd like to give some people a shot. There's some hand sanitizer up here if you're feeling like you want it. You don't have to, it's up to you. We will pick the boss. Hard luck. But again, put on a show, and then you get the merch. It's all good. We just want to have this be fun and entertaining. All right, so that being said, let me just check there wasn't anything super critical I needed to talk through. I'll talk over when people are fighting anyway. Does anyone, especially on the ground floor, if you're up there, you might want to move down if you want an attempt, but I can't see too well here, so I'll just pick whatever I can see. Oh, I see someone right there. Oh, yes, I'm so dead. You who stood up. Stairs are over here. Come give it a go. I saw a waving hand. It's very hard to see the rest. Cadê o cara de óculos? We'll give we'll do ones we've shown here a little bit. We'll give the blind beast a go on the warrior. We keep renaming that class, and I keep almost mispronouncing the other name. Welcome. Give it a go. Give it a go. So he's going to set you up. Go over there. He'll get you into the correct position on the correct class. Again, if you want to sanitize your hands, go for it. You can do it before or after. It's entirely up to you. And then give it a go, and see what happens. All right. As soon as you started, I'll move on to some other topics. Right through that menacing-looking gate there. Remember, dodge roll, spacebar. Good luck. Qual maluco? Qual deles, TTK? Esse daí é um cara na plateia. Pegando as habilidades. Warcry on W, you've got your Sunder on R. Now this character has, on right click, it's called Armor Break. If you hit the boss 3 times in this case, it will break its armor. If you then Sunder it, you will do an always crit at double damage. Ah, it's good! Try again if you get a stun on him. If you heavy stun him, feel free to open a portal. Leap Slam does a ton of extra stun damage, by the way. Ah. Teve glitch ali. When he's armor broken, using the right click, if you hit him 3 times, R, the Sunder, will do an always crit at double damage. E, which is the Leap Slam, will do a 1,000% or 500% more stun damage. So I think it's 500. Yeah. I think it's 500. Yeah. 500? I put the number in there, I should know. When you do that, ideally you would then heavy stun him. What you can then do is immediately Warcry followed by a full isso é... ground slam. É um replay. É porque eu não tinha visto ainda, ITTK.
Eu acho que já tá acabando. There's your armor break, debuff represented under. Didn't stun him. He's unstunnable during that spin. Unstunnable? Yeah, you have to time it correctly. So once you stun something, it makes it very hard to stun them again for a duration. Once you kind of get the rhythm of that, it would be actually maybe better to use Sunder in some cases instead of using the Leap Slam. Tomou stun no meio do Leap Slam? Be stunned for that time. You'll get the feel for that as you play more and more as to which skills you should use in which circumstances. Excuse me. Try, you can do this damage list. Não, não, tem que cair, não. Nice. Oh. Nice. Just gotta get back to it. Nice. Oi. Nice. Oh. Remember to use the well. Remember to use the well. All right. We're probably only going to get one more attempt at this after. É, this não, one, isso aqui é. so- As in one more person to try another boss. Excuse me. Nice. Good Sunder. Big chunk of life there gone. Oh, it's way cooler watching it on the huge screen. Nice. É, as lutas estão muito boas, velho. Eu gostei das mecânicas dos bosses. Eu falei, é essa. Path of Souls, velho. I know it's going to be instinctive to portal here, but for the sake of others trying, I will implore you to try and not, but it's up to you. I don't want to give you any unfair disadvantage or anything, but I reckon you've got this. Damageless. He has learned the power of Sunder. Eu tenho regen bom também, o Warrior, velho. As far as I'm concerned, you've already won, which is awesome. It's a good attempt. Ah, o regen é bom, cara. Yet to be a success. Nice. Very nice. Oi. Home stretch. É. Sander salvando a luta, mas... Eu queria ver alguém tentar dar o... quebrar a armadura, velho. E usar o Sander, ia ser da hora. A ideia seria stunar. Porque são 3 hits, né? Na face. Eu não sei quanto tempo de sequência entre os 3 hits você tem que acertar antes do debuff sair. Here is the instinct to use shift
attack in place all the time. It does result in misses. It is very hard to change the muscle memory there. I appreciate that. Quase. Perfect example. You got this. Oh, easy. Do it. No. Tá lá. Conseguiu, velho. Tá lá. All right, thank you very much. Mas o que eu falei, se encaixar os combos fica mais tranquilo. Unfortunately, well, it's either that or we do a Q&A. We're going to go to a different boss that we Well haven't done. shown here. Well done. Come this way, I'll give you something. Or you can pick. Gotta use the quest reward. There's a plushie, there's game pads if you want. Any of these. Just pick one item out of one bag. Feel free. Awesome, that's a legacy one as well. Well done, awesome. All right, we've got one more. Oh, you're right up the front here, let's go. Where am I taking him? Now, the good thing is if you dive very quickly, someone else gets shot. Nice to meet you. Octavian will get your situation there. This is the last one. Won't be a Q&A, sorry for whoever was back there ready to do the questions. We'll just do this instead. I think it's more entertaining. What boss am I taking Captain to? Heartland, please. Heartland. One we didn't show earlier, so you're going in blind a bit here unless good you luck. happen to get there during play demos out on the floor. Now, one interesting thing about this one is that this boss has a quest where you will find a person trapped in a... there's a little bit of spoiler here, I'm so sorry, but it is again on the play demo. You will find a Freya Heartland trapped in a Karui prison. And Freya Heartland is like wanting you to rescue her, and she sends you off to kill her son, Captain Heartland. And This is blind. corrupted. Não tinha Harlan no Play 1? Haven't shown this one yet. Is it live? Blind. This is Oh, blind? Yeah, of course. He's just off screen to the left there. It's to your left, and it's kind of top left corner of the screen to get to the boss. Go for it. This boss, once you do the quest, he actually drops a quest item. You take it back to town, you come back to the start of the area, and you talk to Freya Heartland, and you find that you will set free the Delirium NPC. Is that the right one? The Strange Voice. What? And that actually unlocks Delirium League from doing that. So we have quests throughout the campaign that unlock the League mechanic from then spawning. Não vai ter Delirium no Play 2 já. Nice. Now this boss has an interesting mechanic where he kind of does a Wheel of Fortune kind of style. I don't know if that's the right thing, but anyway, spins the wheel and it lands on a specific mechanic. And then it flashes a particular color. So in this case it was kind of teal, which means he will use that skill until he spins it again Ó. and changes the thing. So that one went... A âncora com machado. is he will summon martelo, a giant muito from pog. the sky. I can't remember the color correlations. Oh, no, same color. Tá insano as animações dos bosses, velho. And so we've got red Pog, here, cara. which causes this giant Salve, salve, que eu acho. Tudo bem? Como é que você tá? and then we have Dad vai ficar triste? Por quê? the one Essa from que disse. before. But he has a number of mechanics, and the fight changes based on which one of those it randomly yields. So we've got the purple one here, which I believe summons minions. Yep. Yeah, he didn't summon very many that time, but... And he's got 4, I believe, of these, but otherwise he's just got a bunch of pirate-themed skills. You've got the wave that slows and degens you, pushes you. You've got a couple of slams. Ooh, yeah. That is one of the 4 mechanics. He's got the cannon fire. A minha ideia é carregar o pessoal com boss na próxima liga, assim. Maravilhosa aqui, eu acho. Tô vendo apresentações que eu não tinha visto ainda. Essa é de bosses. E Pog. Tem algumas coisas que eu não gostei, tipo não ter Quicksilver, não ter skill de movimentação, porém, eu acho que qualquer problema eles corrigem de boa. Então, eu tô muito... Pog tá alto pro Play 2. On deck. Oh, there we go. That's more sense. Just for the team back there, if I run over the time too much, because we've only got 38 seconds left, come and just tell me off. We're good. We're good. Good timing. Good attempt. Foi só ele falar, velho. Pô, tamo atrasado. E pô. Alrighty, well, there's no time for Q&A, and we're perfectly hitting the end of the time. Anything else to talk about here? Quickly, I didn't even get into any monsters.
which is unfortunate, but it means there's more talks. Well done. Grab some merch. You don't have to succeed to do it, mate. The entertainment value gets you your prize. Anything. Feel free to look for more. Awesome. Well done. Applause. Come on. Good effort. É a POG, velho. All right, that's about it. And Sem delírio. hope you enjoyed it. It was very unscripted. I've got all kinds of notes here I never ended up reading, but it's fine. Vai ter uma versão Play the demo alternativa de at the delírio. time. Thank you very much for attending. Have a great time in New Zealand. What else is there to say in these? That's probably about it. Thanks, Octavian, for playing and demonstrating them. Yeah. Thanks, You're everyone. welcome. Thank you very much. Could have died a little less. But... Git Goods. Agora vai ter Git Good. Item Design Mechanics também. Big Pog. Só segurar rapidinho, pessoal, que eu vou beber uma água e já volto. E aí essa é a última apresentação e hoje eu vou jogar Poi, né? Eu tenho coisas fazendo Poi. Mas Big Pog, segura aí, 1 minuto eu já volto. Tem que pedir a pizza em breve. Tem que ver como é que vai ficar aqui. Eu acho que eu não sei como é que vai ficar a corrida não, mas não vai ser tão insana que nem o Poi, né? Eles querem realmente reduzir bastante a velocidade do jogo. Mas eu entendo o motivo. Só que realmente tem gente que não vai gostar disso. Cadê? Vamos adiantar aqui. Opa. Essa é a última apresentação que eu tenho pra ver. E essa é a POG também, porque é item, né? Mecânica de design de item. O que eu sei que falaram que vai ter uma Chevrones e um Headhunter, apesar de que eles não vão ser os mesmos que a gente viu no Core aqui. Pode ser que eles mudem coisas pequenas, né? E o conceito Core fique ainda no item. O que no Headhunter eu acho que não vai voltar, mas no Chevrones sim. Chevrones eu acho que vai fazer o principal, que é segurar o dano caos pra não passar energy shield. Agora, Headhunter, se eles botarem com aquele mod de roubar os mods, puta, é um senhor power creep. E acho que eles não vão fazer isso. Mais sobre arte é interessante também, Gabate. Take it away. Hey everyone, I'm Dane. I'm a 3D art person at Grinding Gear Games. I do a little bit more than that. I got my fingers in a few different pies. I kind of know a bit about rigging and animation, and come from a graphic design background, so I'm a bit particular about the 2D part of the item art, despite being a 3D guy. So I'm going to get into the
the art aspect of. O damage acho que vai ser melhor aqui, eu acho, porque a build. Essa build que eles botaram é mais fraca do que a. Eu imagino que elas vão ser, né? Montadas pelo pessoal que entende. A gente nem viu a trilha passiva ainda. Art in our game is, for items. É, exatamente, já full nerfado. Sort of fields of what we refer to as the 3D art, which is what you see on your character, obviously. And the 2D art, which is, I think, is actually the most important part. And I say this as a guy that spends a lot of time modeling this stuff. The 2D art is the part that you're picturing in your head. It's the part that is just, it's the icon. It's iconic, all the way back to the 90s, like when I was a kid playing Diablo 1. You didn't see it on your character. The inventory was. É, Falzer. Ele é o design So you'd look at this do visual dos itens. icon of like Griswold's Edge or the Butcher's Cleaver, and you'd be like, oh, that's so cool. Oh, does fire damage. Wow. But for PoE 1, É, obviously, acho que é mais do que isso. on your 3D model, but even to this day, there's still some uniques. Desenhar caos, né? Desenhar. Acho que se desenhar tudo do jogo que é 2D. That's not going to happen anymore. PoE 2, the 2D art always comes from the 3D art because we render it out at high quality. In the past, the 2D art was a bit of a mishmash of all sorts of stuff. This is random stuff that I've grabbed from the icons folder. Some of it looks like a 3D model, it's like A-posed. Some of it's like a photo, just a straight up photo. Some of it's like super cartoony, like this guy down here. It ends up with a very inconsistent kind of front end to the game. Like you guys are used to it. You play the game so many years and items get added over time that it doesn't really matter. But it was always a bit of a problem to me that things look inconsistent. It's because different artists have different approaches to how they just paint. Eles estavam nerfados, que eu acho. Eles queriam que demonstrar, né, as animações e tudo mais. A gente vai estar mais forte quando o PoE 2 sair. Fica tranquilo. Estavam muito fracos. These aren't the same items as the previous screen, so don't freak out that Calm's heart now looks like that, because that's not it. This is just an example of similar size stuff. Quero ver se o 3D vai estar bonito, porque o 3D sem skin no PoE é meme, velho. Parece uma fantasia de palhaço usar skin. I was modeling little gum nuts for that little potion bottle right there just to render it. The flasks are all redone in 3D, everything's redone in 3D. And the goal is that you get a consistent image on all the items. So everything in your inventory, Tá muito bonito, velho. it's going to look clean and like it came from the same place because the muito rendering is like the great equalizer. It doesn't paint a certain way on this side or coisa. So everything's going to be clean. So this is an example of some shields. Top is Dex. Boa noite, Malfas, tudo bem? Como é que você tá? Those obviously bucklers. And these ones we're calling a Taj, or I just call them a shield because they're kind of like the standard, just a shield. These things always highlighted a problem with me in the game because I'm a visual person. And I'd glance at stuff and I'd go, what is that? It's round and it's a shield. And I'd be like, I'd have to like think a bit. For people that play the game all the time, you get that vocabulary, you know what it is. You've played it a million exatamente, times, cara. É normal. For a O pessoal brand new game, costuma it's fazer more isso. important to really get things nice and clear. So what I'm doing with all the main primary stat shields is they all point that way, and the split ones go that way. For stuff like this where they're all round, I think it's really important because, again, as soon as it drops the name, it's always going to be something buckler or a Taj, and you'll just know, okay, that's a thing. That's Dex. And it's sitting in your inventory. You don't even have to like, you just glance at it and you'll just know. Same thing with like axes is a good example because axes to me always look like they can be two-handed or one-handed, and they're kind of frustrating to look at it. Again, I've chosen to make the one-handed go this way, two-handed that way. It's like a small thing. Também estão muito bonitos. Get rolled back later. They might all end up facing the same way. E dá até pra ver qual que é o único e qual que não é, velho. Just a few base types from the axe. This isn't by means all of them. This is just some of them.
Exatamente. Like I said, even the small stuff gets Showcase dá 2 skills mata o bot. So we got some amulets and these three. Nossa, os amuletos também estão. estão. Holy. Os de baixo eles são únicos. But yeah, they go São through the muito same bonitos, velho. treatment. We have a lot of control because they're 3D rendered. We can try, just play around with what they are, and it's very hard to get an artist to say, I think I want the sword this way and painted like that. And they go, well, I just have to repaint the whole thing then, I guess, which they don't. Currency orbs, same thing. Nossa, olha as currencies, velho. Because we got to redesign what we thought of them as. Ó o time. Ó o time, velho. O time tá insano. Ó a efficiência. This was his little baby. He's actually printed massive scale cast bronze of these things. Oval. He's got a huge exalted orb that's like this big. Meu Deus, tá muito bonito, velho. Get them to be more cohesive, so they've got that same kind of that Roman kind of bust head thing going on with a lot of them. Ó, perfeito. Yeah, Ó, no, velho. they all get Caralho, the tá same treatment, even if they're muito back. bonito. Some armors. So these are the Você não tomou um tiro. first 6 for the different character branches. So I don't know if you're able to tell, but there is a gradient that occurs here. So it goes from dex, dex int, strength, strength dex. Oh, sorry, strength, and then strength dex. And it kind of loops around where the strength dex looks a little lighter, and it kind of, that's a personal thing as well, just trying to get things to be very clearly gradiented across the items so that it feels like you can just glance at stuff and just know what it is. And this comes into the naming of things, which is also, as a visual person, it's another thing. It actually had an impact on the art in a cool way as well. So every single dex base type armor will be something vest or something coat. Same with all these. They're all going to be called that. And you might go, oh, that's kind of limiting. But that limitation actually kind of breeds really interesting creativity to actually accentuate them more. And like I said, you get a cool gradient that happens as you go through the stats and it loops back around. So everything's strength will just look massive. What's the bronze one with the massive... Brass dome. Brass dome. Brass dome. There's a base type that just is that big, you know what I mean? Like, same thing with all the items. The pet peeve is when you're working on all these things, so many things get called boots, helmet, gauntlets, and after a while, from the art managing side, I got really annoyed. I was just like, what is this again? And so it was like affecting the management part as well as me just reading stuff in the game as well. So they're all going to be basically partitioned in a way, naming-wise, that affects the art a little bit. It's not as strict as you would think. Like, say, if I go, I'll let you look at that for a little bit. Like, say the gauntlets, right? They've got these ones here have got a bit of a leather bracer aspect that kind of starts transitioning over to what the dex ones do, which will be only focused more on this area. And they kind of spread out, and so there's more just more identity between them. Here's a good example actually versus Pee Wee 1, because I think the Dex Int gloves are called the mittens, right? Yep. And that always bothered me because a mitten style gauntlet is actually a thing, and it's a very strong, strengthy, bulky looking thing. So all the strength gauntlets are now called mitts. All the strength ones are the ones that are called gauntlets. So every strength gauntlet will have this real chunky vibe that just separates itself. You're not going to feel like it looks like it could blend across 3 different classes. So I think we just get more variety of just gear this way. I think helmets is the best example of the gradient I keep talking about, where Dex is where I've got hoods, but you'll notice that Dex Int, there's a hood, Strength Dex, there's a hood, but the defining feature of that is that it's a helmet. The defining feature of that one is that there's a little coat. Não tinha reparado isso não, mas é maneiro de padronizarem. Tá muito bonito os exemplos.
Yeah. So I've talked about base types for a bit. So now I'm going to go over the difference between base types and uniques in PoE2 from an art perspective. It's something most people, I guess, don't think about. We're trying to treat the base type items with very clear, distinct lighting, but it still is stylistic. It's not just this flat, like I just threw it in the renderer and hit render type thing. Like we have place lights, and we've tried to make it look as cool as it can. It's very clear and subtle. There's a bit of warm lighting, a little bit of cool. That's about it. And the uniques don't really have any rules. We just sort of make them look as bold and colorful and interesting as possible. And the other thing is, every base type in PoE2 will have a unique associated with it at launch. Every single one of them. And every single base type has unique art in and of itself. There's no base type that repeats. You will not get a shield later that has the same name, has a different name and same art. Every single act has entirely unique art all the way through the game. So, to me, the unique, having a bit of a bond with the base type that it comes from is Ele faz mecânica de item, o cara tá sentado ali. Because otherwise it kind of ruins the item identity of... O que tá falando agora é o artista. If you had like a unique sword that was Depois like vem as a mecânicas. looking curvy thing, but the base type was just a straight blade, it's kind of like, shouldn't that be with the base type that has a curvy blade? It's like kind of common sense to me. So the shield in the middle is a pretty good example. They're very similar structurally, but very different in terms of what actually happens. This one being super Celtic and really ancient bronze looking, and we'll do something very cool with the numbers, I imagine. This little shield I like a lot. This little buckler with a spooky man trapped in there. This is an example of the lighting of these things. So this is actually unique armor that they don't know about. Doesn't do anything yet. That's lit how we would do a base type. And then here I remove it all, and I try to give it some more character, make it look a little bit more moody and a little bit more special. And we do this for all the items. We hand place and we pose the meshes, and we try and get a really iconic little look to it. So that's the difference between those two things. And here I might get Trishi to sort of pitch me back in, because this is going over the act-specific rundown of gear. So in each act, you will find gear specifically for that act. So all the base types will look like they're very Maraketh in Act 2. And as soon as you get to Act 3, they're going to look very vile. And you purchase them just from the vendors? Yeah, so the vendors of each act only sell gear that comes from that particular act. They don't sell, like, you don't go to Act 2 and you can't buy Act 1 gear. And you just get more distinct looks. I personally really wanted that gigantic stone Aztec shield, and people were worried it was too big, and I said it might not be big enough for me. I wanted it this thick. Anyway, so this sort of getting into the art focus of items in terms of some tropes that happen with fantasy art in games quite a lot that kind of bug me. All that stuff is obviously AI crap. But, I mean, it looks cool. When I was 13, I would be like, hell yeah, it's got spikes all over it. But after a while, you've seen these. They're in everything. There's so many games that have that, and just loads of it. And you can infinitely produce, AI just did 4 of them like in half a second. Whereas this stuff is from our world, and it goes back centuries, and there's just a rich history and culture behind all this art making and weaponsmithing from like just different metal making practices in all these different countries, India, and like old cultures like the Scythians and the Mongols, and how it all blends in. And I think artists need to do more to really learn from the past to make more interesting looking stuff. This is what I want PoE2's items to feel more like these really rich, dense things that have all this history behind them. We do a lot of investigation on the environment side with stuff. Like early on, there was talks of like
how the Maraketh would write musical notation and how that would affect sculptures on the walls and like the environment art, and then trying to get that into like the item designs and stuff as well. So a lot of thought goes on there to like get things to have a real rich sense of culture, because for a game that's all about items, you don't want everything to just look like a jagged spiky sword every single time, or like just cool flaming blade of blah. You just want, like, there's a place for them, but having just like a spoon, it's just a weird spoon, and that's the unique, is kind of cool to me. There will be a spoon. What is it going to do? You figure that. So this is the part I really like, is that I personally make a lot of weapons and items and stuff. But the cool thing is I make all these unique items. Oh, this is a drop, by the way. This is nothing. If I could have a screen that went all around the whole building, it still wouldn't get them all. They'd keep going. There's many. Anyway, they don't know about them most of the time. I'm just making them. And then I sort of give it to them. And to me, it's kind of like they've actually found a unique, and they don't know what it does. Like, it's actually unidentified. And they have to be their own little Deckard Cain and be like, what the hell does this do? Which is really exciting to me. Like I don't know, this little weird wand up the top that is basically a hand holding a bell. I don't know, I just wanted a hand. You hold a hand that holds bell. And so I just think, well, there's cool stuff there. Does it like reverberate your spells? Does it bounce things back? I don't know. It does stuff. It'll be cool, I promise. But I have bad hearing, I didn't hear that. Anyway, that was just a little tease of stuff. I just wanted to just show you that the items for PoE2 are going to be very rich, and every unique is going to have a lot of interest and just flair and just feel like it came from somewhere. It wasn't just like always just it looks cool. Like some of them are just they look cool, but a lot of them are going to be really well thought out. From the art side, I don't know about the numbers. So this is where I pass over to this guy. And thank you. Hey, so let's talk about item mechanics then. So my name is Rishi. I'm a game designer at Grinding Gear Games. I mostly work on item stuff. I've been working on them for a really long time, although, of course, I do other stuff as well. So it is no secret that we think items are very important to this game. Like, we just spent, all this time talking about just what they look like. And there's so much more to them, right? Like, we want items to feel real. They're more than just a collection of stats. And now that PoE2 is a game in itself, we have a chance to look at items all the way at its very fundamentals and try to make some changes that we couldn't make in an existing game because of the worry of how you would port existing items over to a new system. So I'd like to go over some of these fundamental changes with you. So this is the first problem that we really wanted to tackle. In Path of Exile 1, different weapon classes don't necessarily feel that different from each other. Like just take an axe and take a sword. There are some light stat differences. Some of them have, faster swing speeds or faster damage per hit. But how much does that difference actually matter? So for this reason, we added implicits to all the weapons. So, every sword has Time sync, vamos dizer, time sync. implicit in most cases. Axes don't have implicits. Maces have stun-related implicits, and so on. And it helps. It gives them a bit of identity. But it doesn't really make them feel that different, right? Like, you're still just swinging a bunch of stats. The other problem, too, is that most skills you can use with kind of any weapon. So what you really care about is, at the end of the day, which is the weapon that's going to do the most damage, and I'm going to use that weapon. So I want to talk about the attribute, like attribute alignments in this game. And we consider this very important as a way of
aligning certain attributes with different mechanics in the game. There are some new weapons in there. I'll let you look to see what they are. But effectively what we do is we associate different weapons with different attributes, and that sort of gives us a like some guidance on what their stats will be. For example, armor-related stats are usually aligned to strength in our game. Evasion is aligned to dexterity. Energy shield is aligned to intelligence. And damage is no different, right? Strength-aligned weapons generally have higher damage per individual hit. Dex-aligned weapons are usually faster when it comes to their swing speeds. And int-aligned weapons are usually really good at dealing critical strikes. So, using this as a baseline, it's kind of clear that, a mace is going to have higher damage per individual hit, whereas a claw is going to be faster, and, a dagger is going to have more crit, and so on. So, we have tried to emphasize these differences really heavily in Path of Exile 2. So I just have, a random dagger from the dagger base types picked up and a random axe. And you can see the difference in critical strike chances is much higher than what you might be used to. Lindos de base insano. Going to start with 15%, and then you have mods that improve it over and above that. So when you're using a dagger, you're really going to feel like you're critting a lot. Whereas an axe, you can see the base damage of the weapon is going to be, like per hit is going to be quite a bit higher. But all this too, this is going to change how you view weapons, but it's still not entirely enough as well, because ultimately, the difference between a mace and an axe, for example, is the sort of attacks you can do with it. So we have, in Path of Exile 2, most attacks are going to be usable with a single weapon. So this immediately makes designing new attacks a lot more interesting, because you're not thinking, what's a cool attack? You're thinking, what is a cool thing that an axe in particular can do? So, a maioria faz. Putz. Então isso é uma mudança grande. Vai ser difícil ficar pra Creta, então. From the chart, they will be slightly faster than maces. They do slightly less damage per individual hit than a mace, but they're still primarily strength aligned, so they're going to do a lot of damage per hit. But on top of this, what defines an axe thematically are themes such as culling and executes. And in Path of Exile 2, you can throw them. So that leads to really interesting skill design, because you can throw them, wait for them to return. It's almost like a boomerang. Daggers. So daggers are sort of 50% in the int section, 50% in the dex section. So they're both high crit and high and have decent swing speed, but obviously per hit their damage will be lower. Thematically, what do you think of when you think of a dagger? They're mostly all about fast attacks, trying to find the weak spot of enemies, which sort of perfectly matches what they are in this chart. And they're also thematically linked to poison, which will really come out in the skill design for daggers. So when you have this identity of item class sorted in this way, you don't need to have an implicit that is on every single weapon of that type. So we've removed them. All swords do not have an accuracy implicit. All daggers don't have, isso é triste. whatever. Só ajudava com a The identidade. implicit slot is empty. We can make interesting implicits that sort of make certain bases throughout the game feel very different to each other, because it's not. Mas tem list, né? Então tem que ter algum implícito. If you're just going up a ladder of Beleza, então mudaram os implícitos aí de boa. We want to throw something in there to make the upgrades not feel too monotonous. So we've added some wacky implicits, and I'd like to show you some of them. Tá. So this is an axe. You'll find it at a certain level. And you might notice that this deals no physical damage whatsoever. Its base damage is just pure fire. So this is going to give you some interesting considerations when you find it. Like, how are you going to build for it, especially if the axe before and the axe after is mostly physical? So it's not just that it's a damage upgrade from the previous axe. There are these other interesting considerations. Full conversão, né? Basicamente full conversão de base. Here's another one. Yeah. So this is a mace that destroys enemies that you kill with critical strikes. Now it sounds pretty useful, right? That because who doesn't want corpse removal on their weapon? But note that this is a mace. Maces are not necessarily that good at dealing critical strikes. It could be useful. But how do you pelo visto eles são mais diferenciáveis, né, do que antigamente. Mas eu achava a customização de item do Poi já boa, os implícitos.
it's not that it's necessarily immediately useful. It's cool to have these sort of thematic things throughout the game, and it's just a puzzle piece that is there, you know? So that sometime in the future, someone might find something that they can do with this, that only this would allow you to do. If some of you have played the demo and have played the warrior class, you might have noticed that they have a mechanic that breaks enemy armor. It's primarily a mace mechanic, but there is a dagger that does it here. Like, the mace skills are normally the ones that interact with this in a number of ways, but, I mean, a dagger does it. Breaking armor is obviously useful, and that makes this very special and build-defining. But how are you going to best make use of something like this? Oh, that's an exercise left to the user. I'm sure there'll be a million different broken things that'll come out of all of this. So, I've spent a bunch of time talking about attack weapons, so let me briefly touch on caster weapons. So, in PoE 1, they were quite strange, right? Like, you had a staff, and they had attack attributes, and they could roll attack mods, but you're a mage, you don't want to hit people with the staff, you want to cast your spells. Fala As isso a pra Gandalf. result, their mod pools are a lot worse because you have both attack mods and spellcaster mods rolling. Like, of course, they did improve your spellcaster mods, but because there were all these mods rolling on the same item, it was really hard to get a good one. We tried a bunch of band-aid fixes over the years, like I'm sure you're well aware of us introducing rune daggers and splitting staves into regular staves and war staves, but they didn't really fix the underlying issue. So we feel it's better to break out these concepts entirely. So, in PoE 2, wands and staves will have no attack stats whatsoever. Mas They just come with the foi o que skill. falaram, Gambale. Kinetic Blast vai existir como spell. Ele vai falar isso mais pra frente, eu acho. Então ainda existe, mas é spell, não vai ser a mesma coisa, obviamente. Which is the first staff you get as you wash up on the beach, or a number of other things that can be used alongside your other skills. The later ones obviously tend to have a few more interesting considerations. Like this one obviously will be very familiar with anyone who's played PoE, where this lets you triple cast your next skill, which is obviously really good for skills with really long cast times. Here's an example of... Eu gostava muito do Kinetic Blast esse ataque. É meio confuso, porém hippie, velho. Pretty fun, right? Vai ter outra coisa, Gago, fica tranquilo. So you might be wondering, what about people that want to hit people with staves? Era muito louco isso. Aliás, é muito louco isso. Então tem gente que fica confusa. Kinetic Blast é um spell? Não, não, não. Ah, tá. Precisa de curas. Ah, mas é da varinha. Sim, mas é um ataque. All the mods here are obviously attack-related mods, and here is a particularly interesting one, which has a longer range than every other quarterstaff, and you can actually see its art looking longer than the others in-game if you compare com certeza, the two quarterstaffs together. Mas acho que a build foi planejada. A build foi pensada. Power Siphon é ignorante também. Support in Path of Exile 1 with attackers and spellcasters, but trappers and miners, of course, are another archetype that sort of got left in the dust a little bit in Path of Exile 1. Like, they were fully supported with a bunch of skills and everything, but they didn't really have gear that was specifically designed for them. They just sort of used, you know, caster weapons because, you know, it increased the damage of their skills, but it's really thematically weird because they're not a mage, they're supposed to be mechanically aligned and that sort of thing. So we wanted to add an item type that can be used specifically with trappers. So, the first major change is traps are no longer vai dar boa. Traps are just trap damage, and there will be ways to improve specifically trap damage that are not related to spells. So, tem muita coisa que eles queriam fazer, mas eles não podiam fazer. E se precisar de ajuste, eles vão ajustar. It takes both your hands, and you can see that the throw time of the trap is listed on the item itself. And yes, that means you can modify it further with mods on the item. The other thing you might notice is that it has a detonation type. That is because we have sort of combined the concept of trappers and miners into one thing. Mines are also trap skills, but with a different detonation type. So you can take any trap skill, swap your weapon that you're using, and it's now a mine. It's not that you have to specifically find a mine skill to use. Eu falei disso, Vota. O desenvolvimento do PoE 1 e do PoE 2 são completamente diferentes. O PoE 1 foi feito do desespero, sem dinheiro, sem tempo. PoE 2 é muito dinheiro, muito tempo, muita experiência. Vai dar boa.
Yeah, I do have an example. Nem todo mundo vai gostar, mas vai dar boa. This one, as you can see, will have the detonation type, which is manual, which requires you to detonate them afterwards. And yes, just like other weapons, there will be implicits on some of these throughout the progression. So you'll have these interesting considerations on trappers as well. So the other archetype that never had a specific item class dedicated to it was minion builds and general support type characters. Like we've tried a bunch of band-aid fixes over the years, like about the Convoking Wand, and we've added bone rings, and we've done a few of those things, but they don't really fix the root of the problem. They do help, but what you really want is a set of items that you can find throughout the game that is specifically for this particular class. Não pode dar ruim. And as you know, we've added spirit as a concept. Provavelmente não, Falzeira. Provavelmente não vai existir meio de Blizzard. Os flashes vão ser bem diferentes. A gente nem viu os flashes de utility ainda. But permanent minions also use your spirit. So if you want more zombies, there's no such thing as just getting plus zombies. It's just increasing your spirit gives you more zombies. You can use as much of your spirit as you like to get as many zombies as you like. It is completely dependent on how much spirit you have. So we obviously wanted a base type to support this, and scepters are thematically perfect for this kind of thing because they were also kind of weird with the whole half attack, half spellcaster type of thing. So I have some examples of scepters here. As you can see, the mods almost always grant aura-like effects, or they improve the spirit on the item itself. So it's almost like you get to build your own aura and hold it in either your main hand or your offhand. You get to have that flexibility where if you're not planning on doing much attacking or spellcasting yourself, then hold it in your main hand, have a shield, and you're pretty defensive, and you get to buff your allies or your minions, or well, your allies and your minions, I should say. But if you want to, let's say, do some attacking as well, then you can just hold it in your offhand if you like. And then you can still have Aí o otimismo é absurdo. Eu também sou bem otimista. Eu tô POG, mas tem algumas pequenas coisas que me preocupam. Nada que não possa ser ajeitado também. E, pô, Souza fez aí, ó. O PF Souza Gambale. POG, Big POG. So we've talked a bit about skills before. So as you might have seen in the keynote, we had a big problem with how skill gems dropped in Path of Exile 1. Because the more skill gems we add, the less chance you have of finding the one that you particularly want. And because to solve this problem, we added gem vendors in Path of Exile 1 so you could get one at any time that you like. But that isn't also the correct solution, because what that means is it's just trivial to get any gem at any time. And at that point, why are they even itemized? Like, you should just have access to your skills, right? So in Path of Exile 2, we wanted to both have the fun moment where you find a gem of like a higher tier. Difícil competir com painéis de volta, mas tem coisas que eles devem estar segurando com certeza. At that particular time. So we've added uncut gems. So regular skill gems no longer drop, and you just find uncut gems of a certain tier. And you can use them to turn them into any skill of that particular tier. And they come pre-leveled. So what that means is it's a lot easier to switch into a new skill because you don't have to then re-level that skill from level 1 and wait for the damage to come back to what the current skill it was that you were using. Like, you can just seamlessly swap from one to the other. What this means is certain gems just don't exist at lower levels. For example, I think Firestorm is a 28 skill in Path of Exile 1. So in this, so here, you might get Firestorm at level 5, and levels below level 5 just don't exist. So so let's get into the meat of the matter, which is item drops. As you all know, we want item drops on the ground to matter more. You generally don't pick up rares on the ground because you know if you're going to pick them up, 9 times out of 10, they're probably going to suck, right? Like, they're not going to use them. There are a number of reasons for this, and we are trying to address a lot of these reasons when we're redoing item drops from the ground up in PoE 2. But there is one particular reason that I wanted to talk about, and that is actually because of how the Chaos Orb functions. So if I pick up, let's say, a helmet of item level 70, and another helmet of item level 70, and I use a Chaos Orb on both of them, it doesn't matter what you picked them up. It doesn't matter what item it was that you picked up originally, because they're now completely new items. The only thing that mattered is the item level of the item that it started with, in both cases. The mods that they came with just no longer matter anymore.
So every base type is effectively the same, just as good as every other base type for the purposes of, for the purposes of a Chaos Orb anyway. So picking up a rare at that point is identical to using a single Chaos Orb on that same base type. So we're making a change to how Chaos Orb works in Path of Exile 2. So rather than re-rolling the item entirely, it replaces one mod on the item. Just one. So this means the item that you start with matters a whole lot more when it comes to this. Because you pick up a rare, it has, 2 to 3 great mods, maybe 1 or 2 really bad mods. Those rares previously were not going to be useful because it didn't matter that it had a few good mods because it also had those bad mods that sort of made the item not worth using. But now what you can do is you can just, like every item could be 1 or 2 Chaos Orbs away from becoming a really great item. Whereas previously those rares were still not good because they didn't have those good mods. And now you will hopefully use your Chaos Orbs for a lot of these sort of near-miss rares. Vai, Valzeira. Just use one and Qualquer tab que o cosmético comprado vai valer para os dois the item jogos. wasn't that fantastic to begin with anyway because it still had those bad mods. But if one of those bad mods turns into a good one, then that would be fantastic, and that would really improve this this feeling of the items in the ground mattering more, because what you started with now is of paramount importance. But if this was the only change, then the best way to make items would be to, start from a magic item, spam your alterations, how many ever thousands it would take, and then regal, and then do that. So for that reason, we're making a few changes, but the first one is that alteration orbs will no longer exist in Path of Exile 2. Yep. So the way to do this is you must start with a good magic item or a good rare item, or you can create one with a transmute or a Chaos Orb. Now, to help all these changes, we have gone through every single item and looked at their mod pool and made changes to every single item's mod pool. So almost everything will be different to help you with this process of making item drops matter more. So to quickly wind up, I want to touch on unique items. Oh, there we go. Our philosophy on unique items is that they must be the best item for somebody. But most unique should not be the best item for everybody. Now, we obviously feel like unique items are very important to us. And as Dane mentioned, we want to have a unique item on every single base type. Some of you may not know this, but before I started working at GGG, I designed one of the supporter uniques way back in the day. So I have had massive love for the unique items of this game. The support unique that I made back in 2013 was Cloak of Defiance, which resulted in the Mind of a Matter keystone. And I've been involved in making unique items ever since Breach, which is 2016. So it's been quite a while. So we want to make many unique items for everybody. Isso deve continuar aqui, eu acho. They're meant to let you do Quanto things mais alto o that level, mais próximo de T1, never be mais T1 você possible pega. and possibly be build-defining. Isso não deve mudar, mas eu não sei. So I have an example of a low-level unique that we made. I wish we had more to show you, but this one here is pretty interesting in that it always freezes enemies for its full duration when you hit them the first time. So you always have a really strong initiation as soon as you walk up to an enemy. So like Dane mentioned, every base type will have a unique, and that includes a lot of new uniques. But don't worry. What this also means is we are going to be bringing a lot of your favorites from Path of Exile 1 into Path of Exile 2. Because is it really a Path of Exile game if you don't have a Headhunter or a Shavs in it? Mudou o crítico, Valzeira. So, they might be slightly different to what you might be used to. A few stats might be different here and there as a result of the mechanics changing, but they will be instantly recognizable as a result. And you'll have a lot of your favorites that you used to like playing with in Path of Exile 1, and you will have a lot of new ones as well to find as you go through. So. Não, isso não sei se vai mudar não, que eu acho. Everything from my end. Eu acho que eles vão tirar mais mods, eu não sei se eles vão aumentar a chance de pegar um mod de T1 se o item for de nível mais alto. Alguma mudança foi feita, mas a gente vai saber isso só mais pra frente também. Eu imagino que esteja mais fácil craftar, porém mais difícil também, por outro lado. Tá confuso isso ainda.
art of the item dictate the design, or do you design first and then get the art for the item? It can be very different depending on what is necessary at the time. Like sometimes we just have to make a lot of uniques in a really short amount of time. É 11 meses pro close de beta. Vocês podem ter fé em pegar uma key, né? Pro close de beta, tem chance. Deve ter sorteio. Generally, sometimes it's, you know, Mas o Open Beta tá mais longe. Imagino que o Open Beta no final do ano que vem. And it's like, well, it sounds cool, let's do it. And then we make an item and it's just a blank item without a name, without any art. And then we try it in game, it's like, this unique is awesome. And then we make the art for it. So it can go both ways. I would say more often than not, at least in Path of Exile 1, it's been mechanics first into art. But, you know, that may not be... Yeah, and for PoE2, it's more the opposite for now because for a long time they didn't really know what they were doing with items. Pô, quem dera. Tomara, Falzeira. Tomara que eles deem aqui pra streamers distribuir. Seria da hora. Eu nem sei se eu pego a minha, cara. Eu sou... Oh. Vamos ver se eu dou sorte e consigo pegar uma também. Eu não sei, velho. Tentativas serão feitas. Gameplay stuff that they weren't even thinking of. They might not even have, it never entered their mental space. Oh yeah, that happens a lot, I would say. They'll just see it and go, oh, this thing's like split in two, and it could be like, you know, hits the guy here, I don't know. Pior que eu concordo com você, Gambalho. Pô, 15, 20 mil K de hora deve ganhar uma key, não é possível, cara. Pelo menos ter um sorteio especial só pra vocês. Eu tenho 6K, não tenho praticamente nada. I think one of my favorites, or at least I would say very memorable, was Indigon. Because Indigon was probably the start of that entire set of mana-related spells. Tenho 6K, Falzeira. Gambalho tem mais de 15K. It was the first item that weaponized mana into a form of damage. I have a thing for that as well. Yeah, I was gonna ask for the outside if you have any like of your favorite art pieces. É, isso vale a pena, Gambalho. O pessoal vai comprar esse supporter pack é doidado pra ter chance. 2017? Maybe? Eu aposto que todo mundo foi no ExileCon vai ganhar uma key de beta, velho. Pra mim faria sentido. Has a very different name to the final game. It's not even close. Não, vai ser de graça, Falzeira. Everyone knows as the Squire. Free to play. I think it's the thing with 3 white sockets. Yep. Compra tab, skin e tá lá. Yeah, I remember. Because I modeled 3 white sockets, eyeballed Sim, pode. and I was like, it's going to have 3 white sockets. Yeah, I actually remember this. And they were like, okay. Well, it was busted anyway, so adding the 3 white sockets, I don't know if it really changed too much. Yeah, so I just made more OP. But on that same day, I just made it. And they were like, oh, we need another shield. And I was like, okay, I'll make a cooler one. So I made a cooler shield, visually, and that ended up being the oppressor. And I was very bummed about trash that. Trash to trash. Definitely wasn't the cooler shield. If I knew, I would have not made it that cool looking. I'd have dug some trash out of the unused folder. Yeah. Let's see what else we've got here. In terms of making art and I guess items for an act, how are you like getting inspired or taking inspiration from? We have really. Peraí que eu tenho que pedir a pizza também, pessoal. Faz uns horas. Segura que eu já volto. Shout out Chanda. And they really just put a really dense fabric of thinking over all of the acts, like really going into Marrakech and Val and Karui and others I'm not going to talk about. And just basically we would work with them and establish like common shape language and like themes and stuff and just to make things feel cohesive and part of that world. Same kind of patterns and shapes and stuff like that. And it's the most interesting part, I think, because it sort of, you create stuff no one's ever seen before, kind of, because it's like, it just doesn't, you know, there's like weapons made of like cactus wood. Like, no one makes weapons of cactus wood. But they were like, oh, these people, they only have access to cactus wood. So the handle has to be cactus. I'm like, all right. I can't have just wood, otherwise it breaks the theme. It's like, well, where'd they get that wood from? It's like small stuff like that.
Another question we have here, are there versions of the early game bases that have stats appropriate for, I guess, towards endgame? Oh, yes. So those implicits that you will see throughout the campaign will be repeated in endgame, in sort of endgame bases. So if you happen to like, something that an implicit enabled earlier on, you will be able to use it later on as well. Probably should have mentioned that earlier. I guess this is in reference to the Chaos Orbs. Will Alk Scouring still work? No, it won't, because there will not be any scouring orbs. Yeah, they're gone. Pra eles fazerem isso tudo, a pool de mods deve estar bem mais favorável pro craft. Então esse é o lado que facilita o craft. O que dificulta é que você não vai ter tanto controle com as guns, você não vai poder spamar loucamente pra pegar a mod que você quer. O que vai valorizar cada mod. Maybe. There actually is a few, but it wouldn't have really, looked really nice in that graphic, because some of the staves will have skills that are more, strength interline spell, and then that would actually take up the 75% strength, 25% strength section of the tree. That is slightly more, nebulous, like in a little way, because the caster weapons don't actually have those base stats to, change as a result of their attributes, but it's more just, I suppose, where, like, what attribute requirements the skills that are aligned to that particular class requires. But again, this is Path of Exile. You're going to use an int weapon, a strength skill, and everything, There's just a lot of questions. It's really hard to filter through all of them. There's way more than I expected. This is good. Does the art for items come from the story or the lore, or does the art sometimes influence the lore? I think that sometimes it kind of makes itself up as it goes, but there are times where, there's obviously characters and they have stuff. Like there will be bosses and things that a unique weapon is just straight up like you get it off them kind of thing. There have definitely been times where we've made a unique with some story behind it, and then we've expanded on it at a much later date. Yeah. So it's always nice to have these sort of story threads that we can then follow up on later on. This could be interesting. Was there a memorable unique you tried to design that couldn't be implemented for a technical reason? Oh, yes, actually. There are so many of these, but I think my favorite example is, so there's that helmet that drops from Kurgal, the boss in Delve, the Lich from Delve, called Hail Negator, I think. So originally, the effect of what that helmet was supposed to do was it was supposed to do what the Agnostic Keystone does, where it was supposed to drain your mana and heal your health. But for technical reasons that I don't actually remember now, it could not exist on an item that also had Energy Shield on it. And it couldn't exist unless it turned off your Energy Shield. So when we were doing the Legion Keystones, we had to come up with something completely different in the last week before the release of... Não, acho que você tem que dar dano de gelo nele, não? Ou ele dá dano de gelo em você? What? Aí veja bem. Eu não entendo como é que funciona a camisa deles, mas foi meme, cara. Eles fizeram isso, cara. Que domes é esse? É dome de realidade alternativa. Kept pushing. I was like, we got to find a way to do this because it'll be really awesome. And eventually, the way we were able to do it was, well, if you turn off PS entirely, then we can do it. So it sort of works as a downside, which, I mean, it probably did need one at least at the time, but it also was a technical reason why it needed to exist. And I guess... Are there item types with all three attribute split? Not currently, no. No Grace e-mail. Yeah? Deve ter, velho. For now. E porque com 5 anos de liga, o POI 2 vai estar outro jogo, que nem o POI também. O que é POG desses jogos? Thank you very much, and... Vai ser da hora pegar esse jogo desde o início, velho. The rest of ExileCon. Anyone from Australia?
Tá, essa foi a última apresentação que eu tinha pra ver. Agora eu já vi todas as apresentações de ExileCon. Essa aqui eu comecei a ver ontem. Eu tinha visto esse final já ontem, né? Quando eu entrei era 6h10, alguma coisa assim, então tava no final dessa apresentação. Muito boa ExileCon, velho. Estou otimista com as novidades, ainda tenho um pouco de preocupação, mas é o que eu falei, eles vão... Qualquer grave problema no jogo eles vão ajeitar. Então tá lá, pessoal, essa foi a ExileCon. Pog, Big Pog. Os drops foram insanos também, né? Essa asa daqui que não dá pra ver direito por causa do efeito astral. E o portal também. Tem 7 de junho, Leozinho. Tranquilidade. Você viu alguma coisa? Teve review da Liga, Leozinho. Teve review da próxima Liga. Não só teve novidades do PoE2, mas teve o review da próxima Liga. E 7 de junho, close de beta, tá? Então... Não viu nada? Viu o que... Ah, tava viajando no final de semana. Então veja, Leozinho. Veja a Keynote Presentation, pelo menos. Vale a pena ver outras coisas também. Mas veja, porque teve review da Liga Nova. Vai ser POG, velho. O Sanctum voltou, Leozinho. Vai ter Sanctum. Só isso já vale a Liga Nova. Mas tá bolada como ela... Vai ser um auto-chest. Auto-chest que você luta ao mesmo tempo. Sim, Sanctum. Não sei se você sabe o que é, mas se quiser eu te explico. Brincadeira. Eu gosto muito de Sanctum. Podia voltar. Sentinelas vai voltar, Leozinho, nem fudendo. Mas não tem relíquia santificada, tá? É só pra farmar loot, basicamente. E você pode vender, né? Você pode vender e comprar Sanctum. Então eles alteraram como é que funciona o Sanctum. Eu espero que dê uma tonelada de vines que nem antigamente. Eu vou farmar muito Sanctum, com certeza. Matheus, eles são tudo nerd, cara. Todos eles são nerds. Estão todos com a ansiedade no talo ali. Mas eles estão todos muito de boa. Deve ser POG evento pra eles também. Eles devem estar nervosos, mas eles devem curtir fazer esse tipo de coisa. Até o careca tava nervoso, velho. Não ter bench é uma das coisas que eu fiquei preocupado também. É um auto-chess tipo o TFT do LoL. Auto-chess, só que você vai lutar na arena com os seus pokémons. Então você vai ter 3 pokémons contra 3 pokémons, só que você vai estar na arena também. 18 de agosto, Leozinho. A data não mudou. Já teve o review, não teve o patch notes. Eu acho que Vengeance Cascade foi de Valen, porque uma das suportes que vão vir faz o que a Vengeance Cascade faz. Pior. E ocupa a slot de gema, né? Então, Vengeance Cascade, hip, velho. Full hip, eu acho. Simplesmente vão remover do jogo. Mano, sei, velho. Talvez seja nerfado. Pra eles é POG, velho. Vai dar pra montar a build dos pokémons? Não sei, velho. Eu acho que você só escolhe eles e cada um deles tem a função, né? Eu não sei como é que funciona o Auto-Chess, porque eu nunca joguei Auto-Chess. Apesar de que eu conheço muita gente que adora o TFT do LoL. Animes talvez buffem. Tem que esperar o patch notes, pessoal. Pra ver o que vai ou não acontecer, tem que esperar o patch notes. Deixa eu botar uma música aqui de leve. Eu sei que Big Pog, por minha parte, Big Pog. É o grupo do Discord, Por isso que eu falei o TFT do LoL. É um auto-chess, né? Xadrez automático. Só que você participa dele. O que eu imagino é que aquilo, vai ter uma build nessa liga que vai destruir esse evento e não vai importar nada de tática, mas talvez seja errado. Talvez tenha algum tipo de nerf, né, que nem tem em PVP. E aí você vai ter que usar de estratégia pra fazer o evento. Eu vou testar a Liga Starter, que eu acho. O que eu quero testar é a Split and Shield Champion ou a Fire Trap Elementalista. Eu vou testar na semana que vem, as 2 semanas antes da liga, só testando Starter.
Porque essa semana agora é férias. Essa semana eu não... Eu vou... Não, vou voltar a streamar só na sexta, né? Ou no sábado. Provavelmente na sexta. Depois da live de hoje. Vou tirar folga essa semana pra dar uma descansada, dar aquela coçada violenta, dar uma relaxada. E aí, final de semana que vem eu volto e vou voltar testando starter e fazendo os challenges também. Talvez eu faça alguns hoje, velho. Quero pegar o 38/40 porque o 7 fala com você, velho. Senão nem me preocupar com isso. Mas o 7 falar com você é lore, eu gosto de lore, então aí veja bem. Enquanto eu tô farmando um Defeated. Não pode ter canastezinho aqui. O resto não importa. Ah, possível que eu acho, mas eu acho que não, mas talvez. Eu quero ver quando vai ser o review. Não, o review já foi. Quando vai ter o patch note. Se o patch note só vai sair na quinta-feira, né? 8 dias antes da liga começar. Porque dependendo do patch note, builds serão ripadas, builds serão, né? Voltarão a ter relevância. Dependendo do que eles decidam nerfar. Se já vamos nerfar o spell, né? E aí muda um monte de coisa. E eu acho que vai ter um meta shake, velho. Um leve meta shake. Estrela azul? Vai mesmo. E a balista eu já fiz muito a balista, velho. Eu não vou fazer ela de novo, não. Já fiz 4 vezes ela de League Starter. Se bem que não, uma das vezes não foi League Starter. Liga do Righteous Fire Jug, talvez Righteous Fire Shifton, né? Talvez eu faça alguma build de Shifton. Shifton tá absurdo, velho. O buff que ele recebeu, o rework, na verdade, que ele recebeu foi bem forte. Deve surgir build nova de Shifton. O Guardian eu não sei porque... Eu nem lembro se o Guardian... Eu não parei pra ler com detalhe, não sei o que mudou. Deve estar melhor, mas eu não sei. E aí, balista Shifton. Talvez, hein? Mas eu acho que não. Balista Toxic Rain. A balista Toxic Rain deve continuar existindo, velho. Toxic Rain é muito difícil de dar ruim. Eu vou tentar essa... Eu quero uma build que tenha um clear muito bom, mas que consiga fazer boss tranquilo, sem muito gear. Essa é a build que eu tô procurando. E o Captain Lance destruiu ele o que? O Shifton? Então foi mesmo o Shifton? Eu não sei, velho. Eu também não manjava muito de Shifton. Eu acho que eu nunca fiz uma build Shifton. Mas eu lembro dele da época da... Blade Fall, Blade Blast. Teve um... Sasaki fez. Teve outras pessoas que eu conheço que fizeram, né? A Blade Fall, Blade Blast, e eles gostavam bastante. Pra ref vai ser turbo meme? Tá. Pra que serve aquele Shifton, Gambalho? Consegue pensar na build? Você acha que ele tá pior do que ele tava antes? Quem vai matar meus bots já? Fora bot, é. Slow de Slant Strike, tá. Quero ver se vem alguma combinação exótica. Depende também dos novos de Onyx, né? E de outras coisas que eles podem mudar ou não. Eles podem nerfar gema, podem buffar gema. Tem muita coisa que pode influenciar, né? Já era, Leozinho já se foi. A asa era só se você visse a apresentação principal. Que era de 7 às 8h30. Tinha que ser 1 hora de 7 às 8h30. Tururu, asa bolada e o portal também. Olha o portal, Leozinho. Portal foda.
O portal era assistir 4 horas do evento. É, não foi um bom final de semana pra você viajar, Leozinho. Porém, é a vida, né? Faz parte. Melhor ir agora do que no início da liga, eu diria. Portal... Pô, esse portal é insano. Tá de brincadeira comigo. O portal é bolado. Ah. É, tem que ver como é que vai ficar. É, a ExileCon eu gostei também. Ghost. Primeira vez que eu vejo ela inteira, né? Eu já tinha visto uns vídeos soltos. Tem um protótipo de Armored Stack e Chieftain, mas não vou compartilhar. É, manda ver, Gambari. Não, esse side out eu comprei, voltou. Esse side out é dinheiros. É o Celestial Nebula. Isso aqui é a arena do Guardião do Elder, velho.
Eu não passei nenhum hideout. Bicho, esse portal, não tô entendendo nada, volta. Esse é o meu hideout. Não passei nenhum hideout. Então, Celestial Nebula. Hideout Celestial Nebula. Tem aqui no shopping. Hideout. Não deveria estar aqui, velho. Por algum motivo não tá em hideout, não sei, não entendo, deveria estar, mas não está. Acho que só pode comprar um? Mas é isso, é um hideout comprado. Cadê a... Nossa, eu nem falei com a Helena. Ó. Mas é isso. Mas bota gigante, velho? Onde é que tem a bota gigante aqui? What? Tá. É, não faz sentido comprar 2 hideouts realmente. Ah, tá. Flame Dash ignora. Cadê? Eu já tinha visto uma build dessa, Gambale, mas é hilário de qualquer forma. Você mata no Flame Dash. Você só vai. O meme, a build. Maravilhosa. Tem como botar explosão de corpos? Acho que nem precisa. Ignite Preparation nem precisa. Teve em mim, eu não matei nada, literalmente, velho. E o dano tá bom, hein? Tier 16? Não, tier baixo. Mas tá valendo também. Torradeira, controle remoto, velho. Você não ia fazer a flicker? Você mudou, Gambale? Ou eu tô viajando? É, minha ideia é essa aqui, eu acho. Eu quero fazer uma Flame Trap Elementalista pra matar o mob com Flash Blink. Vai fazer os dois, tá, entendi. Nice, Gambale. O meme real, só isso que eu digo. É, tem muito hideout bonito. Teve um farm nessa liga do hideout que tem Moon Temple. Tava 6 Divine. Então se você pegasse o hideout e tivesse 5 portais, você pegava 30 Divine. Absolutamente insano. Farm de hideout, esse eu nunca tinha visto. Não tá terminado ainda, o endgame dá 12 milhões de dot, né? Tá, mid budget eu diria 50 Divine já é mid budget. É bolado. Full meme a build, Gambale. Mas é hilário. Matar no dash é maravilhoso, velho.
Eu falei, eu vou testar a Fire Trap primeiro. Minha ideia é ir de Fire Trap. Eu tenho que ver qual dano que eu consigo botar nela em uma semana de liga pra ver se dá pra fazer Maven e Uber Elder de boa pro pessoal. Se der, eu vou com ela. Senão eu vou com a Split in Steel mesmo. Pera aí. Pode ser, né? Pode ser que seja. Não. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Tudo em paz. Deixa eu mudar o título. Me chegou a pizza também. Então, pera aí que depois eu mudo o título. Deixa eu só fazer esse boss. Senão eu perco ele. Eu vou fazendo farm de Invitation, Gustavo. E depois eu vou fazer 16 Defeated. Com Uber Cortex e Uber Elder. Tem que comprar stuff. Como que isso é rápido? Podemos? Tem que pegar pizza. Leozinho, tá jogando? Quer segurar a live pra mim? Quanto tempo que eu não faço uma coisa dessa, velho? É bom que me poupa de FL. Tem como? Leozinho? Não... Deve ter que fazer alguma coisa pra casa, então vou botar o de FL aqui pra vocês. Fazer isso rápido. Change your lookout macro to do /exit instead. Não foi esse? Pulou? Deixa eu deixar aqui. Ah, sim, fuck. We're gonna take our time on this one because the running in Segura aí. Que eu vou lá pegar a pizza. Eu já volto aí, pessoal. So we in, we kill the boss. Kill the boss. Corruption and dude, all that hype. Oh, I'll be back. That one hurt. That one actually hurts. Я у двухи высосал удачу. Главное, чтобы не последний. Слушай, я не успел. О! $10k de dot, Tchau, tem que testar aqui, eu acho. One passives ou não? É agora, é agora. 3-3, pog. I will go, I'll suck a priest dick. I will go to suck a priest dick right now. For Jesus. I'll convert to Christianity. Tenho não, Gustavo, só tenho meu. And be a true believer if you give me the plus. Nessa época valia muito dinheiro. Okay, boys, this is gonna be tight. What up?
The mirror of Kalandra. Чего? Ultimate. Чего, Immeasurable. блядь? Indescribable. Зеркало. О, курва! Блядь, да съебись ты нахуй, блядь, с этой хуйни. А! Что происходит? Помогите! Что происходит? Tá morto, mas tá vivo. Lag? What the fuck? Ебать, куда? Шо? Что такое? Whoa! That was bad timing for that. I thought the phase was done. Pegou 2 mid-bloods no Gumblegush? Meu Deus. Ou foi aqui o GFL? Ó. Ok. Ready. Du es. In 3, 2, 1, klick. Hip. Hip mid-blood. Richtig nice. O bom da Liga da Discord é que você poderia botar Discord e Beyond ao mesmo tempo. O Beyond original, né? O Beyond raiz. Não esse Beyond Nutella que a gente tem. Das war schön mit Ihnen. 3, 2, 1. Und ausloggen. Ja, okay. 3, 2, 1 and go. And it's gone. Dein Countdown. Wähle an. 3, 2, 1. Junge, was seid ihr? Alright, we go in. It worked for the Mage Blood, it might work for this. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Ну какого хрена оно лагает? Ну что? Что с вами не так? Насчет... Да я же прожимала. Да ну я же нажимала, у меня было... М. 没消失，但变成什么样？看一下，看一下。变没变？没变。没变。哦！What the fuck? What the fuck? What the fuck? 持续时间跟 AOE， 我靠，我靠，这蜘蛛好像有点强哎。Want to try higher tiers? Oh, mirror. Mirror of Alandra, what the fuck? Whoa. That's the first fucking mirror I see. Oh. Actually, what the actual fuck? Classic Gamer for Life? É, esse squad. Mas só vai pegar esse nível nas gemas que estão no squad, né? Nas Socketed Gems que estão no squad. Não vai pegar nas gemas da arma também. Senão seria absurdo. Pô, triple damage. Aí. Coisa boa. Espera aí que eu já voltei, pessoal. És akkor ilyenkor kell mondani, hogy high G-e fel. Nem csináltam prediction-t. Basszus.
I don't know what Raidon is. Raidon assassin build? Which build are you talking about? Raidon these nuts. Okay, dude. I fell for that. Даже если ему куда-то надо, он просто типа на стрим зашел и все, блядь. Ну короче, он как крыса копит поинты. Я бы, блядь. Кого? Алло, игра, ты что, ёбнулась? Алло, что это, блядь? Что это за хуйня, блядь? Я, блядь, отсюда сейчас... А если я себе заблочил этот... Salve, salve, Alessandro, tudo bem? Como é que você tá? Tô comendo pizza aqui. Ah, ele sumiu. Apareceu, sumiu. Мне кажется, меня не запустит. Я там не знаю где стою. Ну да. Минус 4 икса, нормально, блядь, спасибо. Hoje é dia. Оста! Хоть ми! Gewinne. Und wir haben sogar ein Voices. What? Was? What? Ich hab ein Einser Voices, Mann. Einser? Ich hab einen Einser. Fuck, Alter. See what I got. What'd you get, you shit? What'd you You get, guys you are gonna shit? be jealous. What'd you get, you shit? I just Hold it. equipped them. I just equipped it. Is that wings? Did you I got wings, motherfucker. This bitch got wings. Ouh, shield, Oh! shield. But they... Wait, I'm gonna link my chat too. No! Man! No! Didn't get anything. Could just delete it again. Not the first one I deleted. This doesn't feel good. Doesn't feel good at all. To even attempt. Yep. Well, I hope you have better luck than me. Uh-oh, that's not good. You do. Maybe Rampage saves me. Quando congelar assim, dá Alt F4 na hora, velho, que você pode salvar ainda. Oh, that's so dumb. Twice the mirrors? What? What do you mean? Mage blood? Check ko nga. Is this really 400 exalts right now? 153. Oh, there it is, son. It's been legitimately 8 years since I've been playing Path of Exile. And this is the very first time that we have a mirror inside our currency tab. What do you need, NPM? I have used everything to get an axe, and I can't get an axe. I swear I'm gonna break the window on top. There you go, buddy. Make it. That Make doesn't the do anything, man. It's rare. I didn't have normal laps. Quando eu acabar de comer as pizzas, eu ajudo aí, Alessandro. Segura aí. So much pain. Fuck, you wanna do lab? I can. Oh no, you gotta do skill points. You guys good? Falling apart. I don't even have some encampment weapons. Am I swirling? Or am I doing skill point? He said, give me the fucking original currency, I'm gonna fucking break the window and jump. It's after BA. Yeah. So, I'm just progressing. Acho que tá baixo o volume, velho. Tá baixo o volume, não. Vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa? Perdão, velho. Tô
Tem que aumentar pra música e diminuir pro PFL. What the fuck is this guy? This hideout. Oh my god. Yes! A Paradoxica, boys! Please, Sticky. Nice. I called it, bro. I fucking called it. Quiet. Sorry, Yeah, I just yeah. want to finish this trade, bro. There we go. Yeah, he wants to get the extras. I was just gonna restart my machine at defense. There we go. 40x done, bro. Pera que eu já volto. А я все думал, когда же ты появишься? Чего? Ебать! Это произошло! Clip that. Oh my god, I got it! Oh my god, I got it actually! No shot! No shot! Твою мать, ебать, блядь, ну ебать его в рот просто. Я в тучу заскочил. Я хотел ему за спину прыгнуть, в итоге ебать в тучу влетел, выйти из нее не могу быть. Да ну нахуй. Просто. You rub the helmet on the chicken. You open up the altar. You rub the altar on the chicken. And then you delete your helmet. Easy. Maybe I'll just shuffle these around and tell you they're different. There's the clip! Вот сейчас ничего не произошло. Миррор? Чё, блядь? Мне миррор выпал, парень. Did they walk into the Phoenix explosion? Ih, pisaram. Oi, meu chapa. At least that's a good day. Opa. Позади Turquioc. O turco. Turcocri. Salve, salve, tudo bem? Como é que você tá? Obrigado aí pelo follow. Vai voltar com tudo pro Poi? É. Próxima liga deve ser POG. Poi 2 mais POG ainda. Promissor, velho. Eu gostei do Sanctum voltar, eu gosto muito do Sanctum, fiquei triste quando ele saiu. Não vamos ter a Relíquia Santificada, porque seria um Power Creep em cima de um outro Power Creep já da liga, eu até entendo. Mas se der pra fazer muitas Divines no Sanctum, tá valendo. Короче, две ауры. Аура на перса, аура на скилл, портал. Спасибо, Крис. É, deve estar, Gambalho. Tomara que venha todos os nicks, né? Balance of Terror tem utilização também, aquele amuleto permite aquela build de Imortal de Jug e Aranha. Mas o original sim é. O elmo dela também é obsceno com pegar Power Charge, né? Máximo Power Charge ou então Mana Reservation que vale uma nota. Aquele elmo dela é POG também. Eu quero fazer um vídeo com o original sim essa liga. Did I follow Munchan's guide for the current build? No, I never heard of Munchons. It better not be oh dude, I think this is D's nuts joke. Munchan D's nuts. Dude, I knew it.
На 144, ебать, блядь. Ебать! Ой, блядь, да ёбаный рот, блин. Multi-strike! Awaken, multi-strike, and awaken! Go do a photo job. Come back. Stream. Yeah, this was where what's his name? So mad was. He was doing that, and he got a. Brian. Oh. Oh, oh! Leute! Leute! Já vi acontecer outras vezes, Matheus, por incrível que pareça. Да. Нихуя! Монорезер! Нихуя! И пенетра! Нихуя! Это ж миррор! Это, блядь, несколько миррорная хуйня. Life. Oh, no. I've already got 2 Varlobs left. Boom. Oh my god. Dude, look at this thing. Holy shit. Wait, I'm out of Varlobs. No way, dude, no way! What are the odds? What are the odds of Varling 2 corrupting bloods in a row? What the hell, man? Oh, it's gonna poof. Oh, bricks! Ouch! Oh! Ouch. No! It's gone. I mean, who cares though? Let's be honest. Oké, happy man. Nog eentje te gaan. Oké, welke ga ik er rollen? Deze is platinum doen. Deze is Beyond. 4% Beyond. Oh mijn god, bro. Oh! Oh shit! Oh mijn god! Oh shit! Oh mein Gott! Oh mein... Ich hab's gehittet! Und jetzt komm! Und. Oh! Ja! Oh! Holy shit! Oh! That was, I'm shaking, boys! Oh, I'm shaking, dude! I'm gonna vomit! That was so hard! Longer is better. So hard! Dude! I'm gonna vomit! Like, seriously! Oh, it's so big! I'm seriously gonna vomit. That was the hardest fucking boss fight. Pera aí que eu já volto, pessoal. Rapidão. Só escovar o dente. Dodge. Cima. Yeah, let's go! Oh no! Não foi dessa vez, velho. Oh no! Alright, time to poof my head on her. And it's gone. Oh well.
Brothers też, сюда, сюда, сюда. Моё. Да еще один, да есть же, господи, как? Это как? I've dealt with far darker shadows than you, Exile. Super! What the? Não acredito. Fuck, I had castle on damaged portal, boys. I had castle on damaged portal. Fuck, dude, this is wait, boys. This is troll. I've got a few more. Congratulations, you hit the jackpot. Yes. I always knew you'd get Nice it. to. That looks intriguing. Ooh. お、来た。There we see, I told you. I told you, dude. I told you. I felt it. Let's... Ooh, 2 in a row. Let's go. And the quiver and the... Oh, wow. Ooh, 3 in a row, dude. Oh my god. Okay. Oh my god. You're fucking joking. You're fucking joking, dude. Can we do 5 in a row? Oh my fucking dude. Dude. Dude, if we get 6 in a row, I'm gonna jump from my fucking chair. Honestly. Oh my... Dude, Luca, what the fuck, dude? I got another one. Oh my fucking god. No. No. No way, dude. Dude, Luca, what the fuck? 7 in a row. Várjál, újra kezdem, hogy hi GFL, you remind me from the last highlight. Here is my luck. Но если выбирать между Делвом и Хейстом, конечно... Лоу, блядь, чат! What? Welcome to the greatest of reasons. So happy right now. God is watching. So You I'm advise so the happy. master Oh, of cold Whoa. Okay. Whoa. All right, that's a good one. Whoa. Okay. That was the last thing before I went to sleep. Instantly went immune. Oh my god, I got the Squire drop! What? No, that was not what I Olá wanted. pessoal, estou de volta. Excuse me? E... Vamos lá, Alessandro. What the fuck? Mais alto de um mir. Ok. Aliás, eu tinha que ter mandado clipe pro GFL. Eu tinha alguns clipes interessantes pra mandar, mas... Tô até hoje pra mandar, velho. Acho que agora foi de hip. Fica pra próxima liga. Eu nem sabia que ele pegava clipe do pessoal pequeno. Mas pelo visto, What pega. the actual fuck, dude? What? Insano. Eu quero pegar essa minha luva, cara. Se eu pegar isso naquela luva que eu fiz, né? Na verdade, a Gambara fez metade dela, eu fiz a metade final dela, que é mais fácil. Ah, um amigo seu matou, Alessandro? Beleza, então. Deixa eu parar por aqui.
Sushi. É RNG Streamer, só que eu digo Sushi. Deixa eu ver o que quem queria aqui. Ah, 3 Divine, cara. Foi há muito tempo atrás? Foi há muito tempo atrás. Foi logo quando eu fui comigo. God damn it, eu queria ter vendido. Já era. Faz parte. Aliás, mexam as coisas no inventário também, né? É bom pra vender. Principalmente no final de semana. Aqui. Eu tinha que ver os preços também, mas existe um negócio chamado preguiça. Esse é o que o mais caro eu tenho pra vender, então. Tinha coisas também. Aí a luva. Talvez eu dê um dó ao colchão nessa luva se ninguém comprar ela até mais pro final da liga. Isso aqui caiu de preço pra casa. Mais ou menos. Aprova 100%. Se pegar Frenzy Charge no Impresso, você pode, hein, Gambalho. Eu vou ter que fazer uma build pra ela na standard só, porque aí não tem como deixar passar. Mas eu gostei, velho. Craft quando ele sai redondo é muito bom. Então agora é um The Twisted. Vou botar 6 mods aqui. Porque se corromper e não acontecer nada, pelo menos fica com 6 mods. Pera aí. Tá lá. Nice. 8 mods. Eu tô... Sete crescentes Splinter, nós. Essa build é ignorante, Anderson. Ela tanca absurdo, o dano dela é obsceno também. Não deve valer nada, né? Ah, é. Quantos? Eu preciso de 35 full. Ah, tá perto, velho. Mais alguns e tá lá. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Como é que você tá? Aproveitando aí finalzinho de domingo. Aliás, deixa eu mudar config aqui. Agora que acabaram-se. Maravilha. 3 semanas temos Liga Nova, hein? Daqui a 3 semanas é Big Pog. Auto Chess. Eu espero que seja divertido, velho. Mas eu espero mais que seja recompensador também. Tem que ver o loot que a gente vai pegar. Do Auto Chess. Inekura, velho. Primeira aparição de Inekura. Há muito tempo tinha muita gente interessada em saber como é que ela era. Qual é a vibe dela. Eu sei que... Por que uma perna roxa, cara? Ela é toda verde e uma perna roxa. Ou ao contrário, ela é toda roxa e uma perna verde. Não, ela é toda verde e uma perna roxa. Aloprado no visual dela. Quero ver a voz dela. Varizes.
Meu Deus. Fala aí, mano. Tudo bem? Como é que você tá? Opa, fala aí, Zay. Tranquilidades? 3 semanas tem liga nova, Zay. Teve a ExileCon esse final de semana, revelaram já a próxima liga e revelaram muita coisa do PoE 2. Mas imagina que você tá no Diablo 4 ainda? Como é que tá o pessoal do Pummel? Tudo bem com vocês? Zika passou aqui, falaram que vocês estavam jogando Ruthless. E fizeram uma liga privada pra jogar Ruthless. Tô tentando não criar expectativas, Anderson. Eu imagino que vai dar boa. Mas tem que ver, tem que ver o patch notes também. Ah, mais divertido que a Crucible aí é qualquer coisa, né, que eu acho. Bater a cabeça na parede é mais divertido que a Crucible. Aquilo, power creep do arco é bolado, mas meu Deus do céu, manipular essa tri. Oi, meu Vai jogar Ruthless na próxima liga? É, azar. Então você foi um dos que gostou, porque o Zika falou que o pessoal ficou dividido, velho. PT20, muito obrigado pelo follow, tudo bem? Tem data, dia 18 de agosto, o PT20 daqui a 3 semanas, mais ou menos. Menos até, hoje é dia 31 já? É, um pouco menos de 2 semanas. Será que a gente vai ter o review? Não, o review já foi. Patch note nessa quinta-feira? Talvez, né? Não, acho que é mais pra frente. Mas aquilo, 18 de agosto, próxima liga. Close de beta do PoE 2, 7 de junho do ano que vem. Então, Zay, você gostou do Ruthless? É bom, Ruthless é insano, mas tem gente que gosta, né? Acho que o Sanctum voltando e você tendo esse auto-chess pra fazer vai ajudar. Já jogou de Righteous Fighter, então é. É, vai ter um leve meta-shake, Zay. Mas é bom fazer uma starter também. Bobear variar a starter que você vai fazer, mas se gostou muito da Righteous Fighter, ela provavelmente vai estar funcionando muito bem na próxima liga também. Falaram que é dia 10 o que, Anderson? Liga nova, dia 10? Não, vi dia 18. É daqueles 8 dias, tá no... Tem um contador aqui, velho. Mas tá no site deles também, cadê? Já ligaram o contador, velho. 18 dias. Então tem um pouco mais de 2 semanas. Vai ser dia 18. Já tá alocada ela. Mas maravilha, Zé. Aproveita o Ruthless. Pra mim, Ruthless não dá não, velho. Opa. Atikate. What the fuck, tem um Pokémon querendo comprar uma gema. E a próxima liga deve ser POG. É... A gente tem que ver os mods que dá pra pegar nas tatuas, porque tem muita build, que nem essa daqui, que eu não aproveito muito bem os atributos. Não é que você não aproveite eles, mas você poderia trocar, certamente. Tá demorando o loading? What the fuck? Tá. Melhor que a Delirium é bem difícil. Delirium foi uma das melhores ligas que já surgiu nesse jogo. Porque, meu Deus, o nível de power creep das clusters são absurdas, mas o Delirium em si é uma coisa divertida de você fazer. E exploitaram o Delirium também, né? Alô! Tatu. E aí, Sazaki, tranquilidades? Como estás? Tranquilo. Nice.
Muito bom. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pedro. E aí, tá no crack? Fazendo Liga Starter pra próxima liga? Ainda não. Tô fazendo farm de invitation. Vou fazer 38 Uber, Sasaki. Uber, perdão. 38 Elder, pra depois fazer 18 Uber. 36, peraí. Eu vou fazer uma quantidade de... Nem sei mais, velho. Fazer quantidade e depois divide por 2. Isso aí. Eu vou fazer Defeated, né? Aí eu vou fazer Uber, Uber Elder e Uber Cortex, mais as outras coisas de fazer o Defeated. Tem que eles mostraram que eu acho, mas tem muita tatu que a gente não viu ainda. E você, Sadaki, como é que tá? Aproveitou o final de semana? Aproveitei, fui pro rodízio de carne hoje. Ó. Festejar a morte dos animais. Tá Os animais mortos e muita carne pra comer. Meu Deus. Não como nada que não seja carne bovina e suína, não como nem frango. Frango pra você é salada. Frango pra mim é salada, carboidrato, eu não como. Meu Deus, só você carne de boi e carne de porco. Costela prime, picanha argentina. Alcatra argentina. Eu gosto muito da alcatra argentina. Picanha argentina é boa também. Tudo, até carne de javali, não, sacanagem, javali eu não como. Ah, não pode agora, javali não pode. O javali é muito exótico. Gostei desse cara raçais falando. Tamo junto. Só pedi água na hora que eu fui embora, ainda pedi água da casa porque eu sou miserável. Ó. Eu queria ter ido no almoço ou no jantar VIP que teve antes da ExileCon, velho. Eles foram numa churrascaria brasileira lá na Nova Zelândia, velho. Os caras da ExileCon. Pô, maneiro, hein? É. Deu vontade, fui ver o site da churrascaria, deu vontade. Eu acho que falou, já comeu javali, achei bem mais ou menos. Ah, parece pouco que eu acho. Comer, mas o bicho se mexia pra sacanagem. Meu Deus. Ia pra um rodízio de pizza, mas seus pais só davam dinheiro pra pizza, ué. Aí ficava no seco, entendi. é isso aí mesmo. Sem Coca-Cola pra ninguém, aí é tristeza, Pedi cara. um copo com gelo, esperava derreter, ainda tem algo pra beber. Caralho, só brava, cara. Chegava lá já pedindo um copo com gelo, né? Lá pela 15ª fatia de pizza tinha derretido, você não conseguia beber. Vou ver um água, copo com gelo, eu vou ver o que eu vou beber ainda. Aí daqui a pouco tá o cara bebendo gelo derretia, aí você pedia pro garçom botar 3 pedras de gelo no gelo derretido. Parece porco, mas a carne é mais dura. Interessante que eu acho. Então você realmente já comeu um javali? Meu Deus, cara. Não, lá tem umas paradas meio exóticas, mano. Cordeiro, javali. Cordeiro é bom. Cordeiro é bom. Acho que eu só não vi lá carne de jacaré, cara. What? Rã também, acho que tem lá. Ah, é bom. Rã é bom pra quem tem determinados tipos de doença. Eu esqueci agora. Tinha uma coisa dessa. Rã é bom pra algo. Pra vida. Comidas exóticas, pessoal. Alguém aí já comeu comidas exóticas? Avestruz, velho. What the fuck? Avestruz é foda, mano. Nunca imagina. comi, não. Jacaré também nunca comi, não. Jacaré fala que a carne é branca, né? Carne de jacaré branca, isso eu sei. Parece com frango. Medalhão de javali. Medalhão de javali eu fiquei com vontade de... Pera aí. O bode deve ser por aqui, não? Por aqui não. Ah, por aqui mesmo. Já comi jacaré, cobra e macaco, que bética. Meu Deus, volta. O bot censurou por causa do macaco, muito bom, cara. Jacaré... Tem gosto de frango com peixe, boa, velho. né? Meu Deus. Cobra também, mas pô, que ocasião foi essa aí, cara? Foi jantar no Rio Amazonas, o que rolou? Medalhão de javali. Restaurante de espetinho, velho. Espetinho de javali. Tem gosto de frango com peixe, ó. É maravilhoso, é. Comidas exóticas. Coelho é bom também. Coelho tinha um restaurante, Coelho com bolinho de batata. Bolinho de batata, é isso? Nossa. É bolinha de batata? Não sei se é bolinha.
Deve ser isso. É Aí bolinha de sim, queijo, né? só que é feito de batata. Tinha um camarada aqui de Niterói que criava coelho pra comer, cara. What? Papo reto, criava coelho no quintal. É. Porque coelho se reproduz numa velocidade obscena, né? O meme real do coelho. É sério, é real mesmo. Tinha coelho pra caralho, matava os coelhos pra comer, mano. É bom, a carne de coelho é boa. É um frango, só que com gosto bom. Carne é branca também. Coelho é bolado. Eu gostava, coelho com bolinho de batata. Bolinha de Mas dá batata. pena, né? O bicho mó fofinho ali, tipo, pulando, feliz. Mas o gosto é bom, sabe? Então. Aí veja. Dá uma paulada na cabeça. É, nem penso nisso, né, cara? Porque se for pensar, você nem come nada. É. Aí. Só planta. E dá Exatamente. paulada no caule. E planta é viu também, acho mais engraçado, velho. Só porque ela não grita não quer dizer que ela não sente dor. É. Parou pra pensar nisso, né? É. Mas é real. Se tiver comendo só fruta, cara. Fruta é a única coisa que você pode comer em paz de boa, porque fruta foi tipo feita. parte É da uma planta troca. que é feito pra você cagar a semente e pra Isso. criar as plantas. É uma troca ganha-ganha. Só que a fruta original, não sei se você já viu a banana original, é muito mais semente, muito menos nutriente. Com certeza. Essa que a gente Já tem vi, cara. geneticamente Isso- é bizarro. Com certeza. A banana original mesmo, ela tem o meio dela totalmente diferente do que o meio da banana que a gente come normal. É muito mais semente e muito menos carne. Porque a planta quer se dar bem também, né? A planta quer te dar uma menor quantidade de nutriente e... Olha a história do panda. Olha a história do panda. Cadê? Quando eu fazia engenharia elétrica, teve um colega que fez um TCC pra medir o sentimento das plantas. What? Fez o dispositivo que você botava na terra do vaso. What the fuck? Como? Qual é a matemática por trás disso? Ué, deve ser um ensinar lá nas frequências bizarras, né, cara? Alterava a corrente. Ló. Uhum. E ele... What? Eu já vi que a música clássica pra plantação dá certo também. Por algum motivo. Dá uma liga pra planta. Tinha umas coisas dessas, eu não sei se é real ou não, né? TCC do... Ah, muito bom. Ué, mas essas paradas aí das plantinhas terem sentimento, terem sentidor, essas paradas, é aquilo, né? Não, Você sentidor falou, é não real. Não é porque elas não gritam que você não sente, né? Elas têm depressão. Aí eu já vejo bem. Mas dor elas têm, é só não gritam, isso aí. Mas como é que você sabe que a planta sente dor? Ela me falou, ué. Eu dei um chute né? nela. Eu chutei ela, ela falou, ai ai. Eu não sei, que eu já ouvi falar de umas coisas dessas, não sei se é pseudocientífico, então se é meme, ou se é real, se o meme é real, mas eu já ouvi falar desse tipo de coisa. Mas eu fico com o pé atrás, né, porque veja bem. Agora eu só abri um console pra planta, exatamente, Gambari, eu ganhei dinheiros. Psicanálise pra planta, exatamente, psicanálise vegetal. Atendemos só plantas, nada de planta carnívora, nem cacto. Nem cacto. Não atende cacto. Suculentas não, por favor. Nada de urticária. Urticária não. Como é que era o nome daquela planta que dava alergia? Que é famosa por dar alergia? Você sabe o nome dela que você me falou uma vez? Planta que dá alergia, velho? Que é tóxica, dá alergia não, que é venenosa. Urticária. É uma delas, tem várias, tem outras. Urticária tem várias plantas que são bizarras, essas aqui. Urtiga, perdão. Foi ela mesmo. Urtiga é insano, tem umas que são bizarras. Planta venenosa é perigoso. Não só de ingerir, né? Mas algumas tem esses espinhos. Urtiga é uma das mais famosas. Já teve gente que ripou por causa de urtiga, velho. Às vezes ela não mata você, mas ela te paralisa. E aí você morre, né? Porque você vai estar, se estiver sozinho numa trilha no meio do mato. Ela acaba passando por um mob delas, né? Taco de bermuda, porque quer sentir a natureza. Aí você se fode, né? Cai paralisado e aí morre desidratado ou de fome, velho. Ué, aquele maluco lá, do filme lá do Natureza Selvagem,
É, não, ele Morreu ingeriu. por causa de planta. Ele Morreu ingeriu, por causa é. de planta. Chorou, parou. Tem várias formas de ser. Contei o final do filme aqui, espero que todo mundo tenha Spoiler. visto. Pode mico é bizarro também. Orquídea das velhinhas de X, exatamente, Gambá. Psicanálise só de orquídea, velho. A velhinha leva orquídea pra você, é 800 reais o 45 minutos. Olha a história do VTC aí. Cadê? 50 mil pontos por uma hora de Cadê? Ortiga. Tinha um colega que foi cagar no mato, passou a ortiga. Nossa! Passou a ortiga na bunda, ele era de Sampa, só viu o cara ir correndo, gritando. Meu Deus, coitado, deve ter doído muito. Cara, que bad. Ortiga é a água viva da planta, velho. Fantasmas. Não é brincadeira não, velho. Passou ortiga na bunda. Coitado, cara. Ser premiado. Pô, essa folha aqui é grande, né? Vai É. ser boa pra limpar o rabo, pá. O que deve ter destruído ele emocionalmente. Ai, ele não conhecia a planta, ou era não. muito sadomasoquista. Não é possível, cara. Caralho. Meu Deus, cara. Esse precisou de terapia. Ortiga na bunda. Imagina o susto que ele deve ter tomado quando a dor começou a intensificar. Meu Deus, já. Nossa, cara, que bad, cara. É. Quando ele saiu correndo. O desespero é como é que eles ficam pra alguém? Então, passei a planta, eu fui limpar. Imagina ele chegando no hospital, cara. O que aconteceu com você? Eu limpei o cu contigo. Caralho, tomando cerveja aqui, quase cuspi, velho. A gente ia muito, Imagina, pra vocês deve ser hilário, você. Ele se levantou de trás de uma mangueira, levantando a calça e gritando. Estes faz de mesa. Aqui do lado, urtiga. Ai. Aí é insano mesmo. Meu Deus, cara. Coitado desse seu amigo, cara. Dá pena. É engraçado agora. Mas coitado dele, cara. Uma vez que passou, já era, filho. Ficam as histórias. Esse nunca mais vai cagar no mato. Mas ele não deu mole porque ele cagou no mato. Ele deu mole porque ele foi limpar o rabo com ortiga, né, cara? Não, aí vira bem. Mas ele o trauma... limpasse com a outra folha, mas porra... O cara Coitado. nem era santo. Então ele merecia, é isso que tá dizendo, Volta. A natureza se vingou dele. É o karma, o famoso Carmen. Carmen não perdoa. Caralho, essa build oblitera os boss mesmo, sem chance. Eu não sei se ela tanca ou dá dano, o que ela faz mais, mas faz dois muito bem, velho. É bem ignorante. Esses bagulho da Maven, você tá fazendo aqueles pontos de Atlas que faz pra dropar mais coisa? Não tem mais ele, Sasaki. Não? Mudou. Agora tem mais chance de dropar Invitation da Maven. Eu tô usando sim. Esse aqui, ó, pequenininho. 8% cada ponto pequeno desse. Esse daqui não. Tem a chance do boss contar como se fosse 2. Entendi. Tiraram, velho. Infelizmente tiraram. Porque a lógica dele, eles não queriam pontos que você fique respectando toda hora, tá ligado? Vai fazer um conteúdo, aí você tem que mudar os pontos porque senão você tá perdendo bônus. E eles queriam mudar esse tipo de coisa. E eles conseguiram, porque... Agora não vale mais a pena ficar fazendo essa troca. Tem que comprar Constrictor. Pô, faz muita diferença mesmo. Se você souber o Atlas, usar o Atlas direitinho, faz toda a diferença. Vai Com otimizar certeza. o farm de uma forma bizarra, tá ligado? As mecânicas todas ficam bufadas se você usar o Atlas. Speed 1 da Exile. Com o Speed 1 foi do ato 1 ao ato 5, velho. Não teve nada do ato de lá. Não fez sentido o voto. Não é voto, é VTC. Meu Deus, cara, eu vi a voto. Tá chamando o cara de voto 700 vezes. Quando eu cliquei, eu tive que clicar no link pra... Não.
Rodinei, caos. Vamos mudar esse. Eu achava que era voto BR, velho. Não é Vou ATC, velho. Eu tô ficando ATC. cego, cara. Puta que pariu. É, a idade faz isso com você. Mas acho que eles não clicaram no Atlas, não, cara. Não, eles não clicaram no Atlas, não. Eles clicaram aqui, pô. Na passiva. Não faz sentido. Eles não estão no Atlas, velho. Vote certo. Era passiva, não faz sentido. Eles não estavam no Atlas, velho. Não vai mudar nada na vida deles. Eles nem têm a passiva de Atlas. Até você terminar a campanha, você nem tem a passiva de Atlas. É, ela não aparece. Mas passiva eles mudam. É, passiva não, mas eles mudam na velocidade obscena. É, Você não não. precisa fazer isso naquela velocidade. Até pra você aprender. Pô, ainda foi emocionante, Sasaki. Tô ligado, eu vi o final contigo aqui. É. Mas eu fiquei com pena do Havok. Não só, ele tava disparado no primeiro ato, ele é muito bom. Foi o que o Gambale falou, o primeiro ato ele é bom, ele sempre dá um mole e se fode. E foi exatamente o que aconteceu, velho. O primeiro ato ele tava lá na frente, ele ainda tomou o desconnect, não se deixou abater, voltou pro jogo. Né, perdeu uns 20 segundos lá, teve que dar um... Ele se fudeu nessa daí, mas ele ainda assim continuou jogando de boa, continuou na frente. Mas quando passaram ele, velho... Hip. Nunca mais ele conseguiu. Ele perdeu ainda pro Thank You, velho. Ou Tai Mas Tai. foi muita mancada o PC dele. É, isso foi... daquela forma. Eu acho que se ele perdesse por, sei lá, 10, 5 segundos, eles iam relevar e dar vitória pra ele, porque realmente não foi culpa dele o PC ter crasheado. Mas eu fiquei com pena do AM Exile também, porque se ele tivesse pego uma Orb of Chance, ele tinha ganhado. Ele ia ter pego o Cremation, ia ter swapado, né, a skill dele. E não dá pra comprar o Orb of Chance com... Dá, mas demora também, tem que ser 8 Alteration, alguma coisa assim, velho. É um processo de múltiplos passos. E aí leva tempo, né? Aí ele optou por não fazer. Entendi. Quer fazer isso depois de ajeitar os links, tá ligado? Aí fica muito... Mas foi quase que ele ganhou. Sem o Cremation, ele joga muito, velho. E o Tai Tai Killer, infelizmente, também foi o que o Gambari falou. Ele não performa bem em evento, né? Fora de casa. Deve ficar nervoso, não deve lidar bem com... E o Exile não, o Exile performa bem em evento, velho. É engraçado como as pessoas reagem diferente pra a pressão, né? As bagaças da vida. Pô, mas VTC, não recomendo você assistir o speedrun e tentar fazer igual não, principalmente se você for novo. Pra você conhecer o jogo, conhecer a campanha, entender o que você tá fazendo, porque ali os caras fazem muito rápido as coisas. Muito rápido. E obrigado pelo sub, Falzeira. Ajuda demais o Rizen a se manter vivo e fazendo live. Não ter a live do zumbi, Rizen. Ah, entendi. 16 Alteration vai comprar 2 chances, me liguei. É, aí é... É verdade, né? Que você tem que comprar... O Cremation e o Armageddon Brand, se eu tô enganado, não? Não, você não compra chance direto com a Alteration, você tem que comprar outra parada, né? Acho que tem. 4 Augmentation pra cada chance e 2 Alteration pra cada Augmentation. Acho que é isso. É. Um negócio assim. Tamo junto, Falzeira. Speed 1 é insano também. A seed é fixa, mas a saída do mapa ainda assim varia. Foi o que eu vi, né? Eles erraram muito isso. E os 4 erravam, velho. Os 4 iam pro mesmo lugar, não era ali. What the fuck? Fixa também facilita, né? É. Eu pensei que seed fixa significa que eles saberiam a saída de todos os mapas. Não foi o caso. Não. Significa que todos são iguais. Ah, tá. Entendi. Isso que é o seed fixa. Tá. Faz mais sentido também, que eu achei, pô, perde uma camada aí da diversão, não? Ah, o Gambalho fez a conversão ali. É, então 4 passos, velho. Meu Uma vez que você tem as Deus. Alteration, é só clicar, né? Não, mas perde tempo. E tempo lá é precioso. Item pra vender por Alteration, pá. Mas o VTC, o Lip Slam, ele na verdade você pode comprar, mesmo que você venda ele, você não precisa escolher ele porque ele é bom, você pode comprar ele barato, tipo. Nem sei, deve custar o Wisdom, deve custar a Scroff, o Wisdom. Ou... o Lip Slam é a melhor skill de movimentação porque ela não tem cooldown e ela passa por parede, né? Ela passa de lugares altos, lugares baixos. Sim, então Pois é, Lip Slam o pessoal mete o pau em Lip Slam. Eu acho estranho, cara, eu não gosto não, mas ela é muito boa, ela é a melhor skill de movimentação, com certeza.
Eu acostumei com o Whirling Wind Blaze na época que eu fiz o BB Poison. O Whirling Wind Blaze é bem mais intuitivo, bem mais rápido. Porém, não passa de parede, né? Aí veja bem. Totem de fogo que você diz é o que? Holy Flame? É a Holy Flame Totem. Holy Flame é maneiro. Esse setup de Rolling Magma, Flame Wall e Holy Flame Totem é muito bom. É muito bom. Serve pra várias builds. Transmutation também compra. Ah, entendi. Mas é mais um step ainda. Holy fuck. Sim, não. Transmutation é impossível. Seria mais provável o cara Flame mesmo pegar as alterations. É muita Transmutation pra conseguir pegar até o 5. É triste, cara, porque ele realmente ia ganhar. Eu boto fé nele. Se ele tava conseguindo acompanhar o Tai, dando menos dano em boss. Ele quase levou, foi por muito pouco, foi por poucos segundos de diferença. Eu fiquei com pena, cara. Realmente ele merecia ganhar. Agora tem um bicampeão lá também. O pessoal tá louco pra competir com ele. Se bem que a próxima ExileCon o quê? 3, 4 anos. Então, até lá muita coisa pode mudar. E até lá vai ter o PoE 2, né? Próximo ExileCon, o PoE 2 já vai ser realidade, já vai ser um jogo, talvez. Como é que eles vão fazer? Vão dividir a ExileCon em dois jogos? Vou jogar um Rocketão com o Will lá, daqui a pouco cola aí. À vontade, Sasaki, vai lá. Bom Rocket. Falou, Sasaki. Falou, bom jogo. Aparece só pra humilhar Evase de Agambá. Ele fala, pô, nem pratiquei, tô levando, vocês são novos. Mas também que se ele ganhou 11 eventos de corrida em sequência, o cara é realmente... Ele não é só lendário, ele é mítico lendário, né? Ele tá em outro patamar. Parece, ganha e nem pratica, velho. Ele errou as paradas. Ele deu um misclick no início da corrida também, né? Deixou a gema cair. Ele nem liga, velho. Ele ganha mesmo assim. Vem, humilha todo mundo e se vai. Pô, é essa? Level 24. What? Isso não pode ser real, velho. Ah, mas é o Uber Elder, tá. Queria ver o Uber. Ainda assim é um puta de um feito, velho. Não quero desmerecer ele, não. Mas, meu Deus. Por que o HP dele tá desse jeito? 5 Quicksilver, cara. What the fuck? Catábulo Goldrin, velho. Sem nada de HP. Eu não sei nem qual o setup de build que ele tá fazendo. Stormbrand com 6 link, pelo menos isso. Flame Dash, Frenzy. Berserker. Whirling Wind Blaze. Que skill tá no Elo, Gambale? Não, tenho certeza, velho. Eu sempre soube que multispeed é extremamente relevante pra defesa. Eu kito bastante nesse jogo. E tem build que eu falo, pô, não tem. Se tivesse mais movimento de speed aqui, você não toma um hit, velho. Oh my god! Oh, susto. Fala aí, Gobeira, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vindo, todo mundo chegou com o Gobeira agora. Estamos vendo o Tai 23 ou Tai 23 fazer Uber Elder no nível 24, velho. O que é insano. E que skill essa aqui é Berserker? Não. Eu não entendo essa build. Ele tem alguma coisa de aumento de dano quando ele tá com menos vida, né? Não faz sentido ele estar fazendo isso. Opa, muito obrigado pelo follow, Monster. Não, espera pra usar a barra desse. E o flash dele tá voltando muito rápido, não? Ó. Pra ver o clicar frenético no teclado e no mouse.
Se alguém peidar, se um hit conectar, ele vai de vase, velho. Uau. Absolutamente insano. Bem, absolutamente. Ah, talvez seja isso mesmo. Bem que ele mal tem ponto pra chegar lá, não. Nível 24. A não ser que ele esteja com todos os pontos de passiva, mas ele faz sentido também. Os pontos opcionais de passiva, né? O clicar tá frenético. Ló. What the fuck? Fala aí, Socomo. Tudo bem? Como é que você tá? Esse vídeo de 5 horas é da própria live. Os vídeos que eu tenho de há muitas horas são todos gravações aqui da live. Insano. Esse cara é que ganhou o evento de corrida na ExileCon, né? Ele joga para um caralho. Oi, meu chapa. Vai ver que o problema desse é esse. O pai não dá liga pra ele, Gambale. O pai é fácil demais. Ele tá de Shadow? Não, velho. Ué, ele tá de Inquisitor, velho. Nível 24. Como é que ele pegou... Então, ele já pegou Ascendis. Ele pegou todas as Ascendis? É insano de qualquer forma, mas é meio estranho, cara. Então ele ficou no nível 24. Como é que ele progride sem pegar ponto nas coisas? Ele fez uma build pra fazer isso. Tem Inquisitor nível 24? Tinha dança. Pera aí. Vendas? Ah, não. Isso aqui agora não, velho. Isso aqui é absolutamente insano. E obrigado aí pelo follow. Socomo Kenga. Pera aí. Socomo Kengas. Perdão. Tamo junto. Já fiz isso umas 2 vezes, mas acordei, meu Deus, Gago. Ah, era pra um evento? Templar não tem como. A não ser que isso que eu falei, se ele pegar todos os pontos opcionais, aí ele vai estar no nível 24, mas ele vai ter, né, mais 24 pontos opcionais. Aí chega a 48, 43. Que é bom pra farmar de MF. Notou, um farm que é bom é o da besta, velho. O sapo tá muito caro. Esse Mineral tá muito violentíssimo pra quem quiser. O Gambale postou o link lá em cima, né? Mas se alguém quiser ver de novo. Tá aqui o Tai, o vencedor da corrida, né? Da ExileCon. E pelo visto ele é obsceno esse jogo. Deixa eu ver quanto é que tá. O farm de besta tá muito bom, Noto. Mas ele não precisa ter uma Magic Find. O que você pode fazer também é o farm de Harvest. Isso é meme. Just now. Se alguém quiser sapo por 50k, tá lá, velho. Tá 4 Divine o sapo. Então o farm de bestas tá muito bom, Noto. O farm de Harvest, ele é bom também, mas o de Harvest você... Se você tá fraco pra fazer Memory, você provavelmente vai estar fraco pra fazer o farm de Harvest também. Farm de Memory de bestas da Enhar. Gostou, Gago? Fez solo ou fez em party?
Ah, doa. Nice. Que o ideal é fazer em pare. Fez dinheiros, Gago? Muitos dinheiros? O Vivid Vulture 9 de 4 Divine. Nossa, quase 40 Divine. E comprou por quanto, Gago? Tá 7 e 6 Divine ainda? Violento. Não é à toa que a memória dele é muito cara. 6 Divine. Então gastou 18 e fez quase 40. É bom profit, Gago. O ideal é fazer em full party, né? Se você fizer em full party, cada um tem a chance, né, de pegar a besta e duplicar ela. Aí é big pog, mas pelo visto mesmo em duo dá dinheiro, né? Mas eu não farmaria ele solo. Aqui, ó. Tem que só ter um Polished ou um Guilded de bestiário. Só isso você precisa. Botar essa tree, pegar um Guilded de um Polished e tem que fazer até Tier 4. Você pode não fazer em Strand Tier 3, apesar de ser um dos melhores mapas de fazer esse farm. Mas você também pode fazer em qualquer Tier 4 ou menor. Não, Tier 5 já aumenta a quantidade de besta vermelha que você pode pegar. Então tem que ser até no máximo Tier 4. E esse farm tá muito bom. Essência é o consistente, né? Põe essência na máquina do Atlas. Não, algumas foram em Defile Cathedral. E a maioria delas, 6 delas eu dropei no Party Farm. Então foram 5 solo play na cagada e 6 delas foram no Party Farm. E foi o total que eu farmei na liga inteira. Mas varia, eu só Crimson Temple e Defile Cathedral. Final de liga é bom pra testar starter também. E um Wolf colar 130, nice. Bons drops, só como... Eye of the Great Wolf, se vier com os mods certos, vale muito dinheiro. É por isso que a gente tem... Talismã ainda na liga, né? Talismã é chave inútil, mas eu não conhecia o Eye of the Great Wolf. E tem talismã que é bom também. Sem ser o Eye of the Great Wolf, né? Que o pessoal usa. Beleza, Gambari. Obrigado aí pela sua presença. Bom descanso. Bad, Gambari. Boa noite, boa semana também. E aquilo, Gambari, eu só volto na sexta ou no sábado da semana que vem. Provavelmente na sexta, só pra avisar. Essa semana é minhas férias, velho. Vou só dar uma coçada violenta e jogar jogo indie. Posso, diga assim, gordinho de gachado. Se eu puder ajudar, nós ajudamos. Mas tamo junto, Gambari. Boa noite, bom descanso, boa semana. Não, pode mandar que eu recebo. O bot fica meio tiltado. Tá, Righteous Fire do Pox. Qual é a dúvida? A build é muito boa. Ele tem um dos melhores guias, né, para Righteous Fire. E é isso, vamos. Qual que você pega primeiro no labirinto? Você conhece o Pob? Deve ter um Pob dele aqui em algum lugar, velho. Mas dá pra ver aqui também. Tá, Mastery. Ah, sim, isso. Tá nessa parte daqui, ó. Ah, não, mas esse guia tá... Esse guia é antigo, cara. Tem o guia mais recente do Pox. Ele tá fazendo de Inquisitor ainda?
É. Esse guia dele tá ultrapassado. Eu tenho um guia no meu Discord dele também. Pera aí. Então, dá uma olhada nesse vídeo daqui, que essa é a versão mais atualizada dele. Ele mudou de Inquisitor para Juggernaut. Então, a versão mais recente da build do Pox é de Juggernaut. E o POB dele tá aqui. Você ainda pode fazer de Inquisitor, né? Mas eu não aconselharia. Inquisitor perdeu a principal característica que ele tinha que fazer interessante para build Righteous Fire, que é dobrar o regen em cima do Consecrated Ground. É, Righteous Fire, só que ele tá fazendo Inquisitor, né? Ah, é do SSF? Porque senão é só vir aqui, ó. Bigodinho de gachado. A parte 4, ó. Panteão Ascendance e Bandido. Se você for fazer essa build, ó. Primeiro é Santuário. Depois Pious Path, Augury of Penitence e Righteous Providence. Então tá aqui em cima a ordem, tá vendo? Mas eu aconselho fazer a de Jug. A não ser que seja alguma coisa específica que você tá querendo fazer com o Inquisitor. Aí pode mandar ver, velho. Aqui em cima você muda, né? Que parte do guia você vai. Ah, tá começando? Você não tá no SSF não, né? Se é iniciante no jogo, não joga SSF. Não faz sentido. Mas a build é muito boa. Pra quem tá começando, o Righteous Fire é uma das melhores builds. Opa. É, ela tem alguns detalhes só como que você tem que levar em conta. Que é ter bastante regen e tem bastante resistência de fogo. Isso é extremamente importante. Ter overcap de fire resistance, que eles chamam. Que é o valor máximo de resistência de fogo normalmente é 75, mas você pode aumentar esse valor até 90. Opa, peraí aqui. Mas Righteous Fire tem alguns detalhes, né, que são importantes. Mas é uma build maravilhosa, velho. O clear dela é violentíssimo. Vamos lá, mais um Defeated. Tá lá, 8 mods? 8 mods. 6 mods, vamos ver se vai pra 8. Foi pra 8? Maravilha. Pelo que me falaram hoje, Socomo, ele não gostou muito do Shifton, não.
Falou que é meme pro Righteous Fire. É, tomara que não nerfem a EA Ballista também a próxima liga, né? Não sei como a EA Ballista ainda existe. Eu já fiz ela 4 vezes. A EA Ballista é uma build maravilhosa de starter, velho. Muito boa. Você pode investir nela também, fazer um minimax nela. E ela basicamente faz todo o conteúdo do jogo com facilidade. É, comprar um mapa em bulk a essa altura da liga não é muito fácil. É verdade, que eu acho que tem que ver depois do patch. Eu acho que vai surgir builds interessantes de Shifter. Mas certeza eu não tenho. Ué, não, tá morto? Acho que ela curou. Curou o guardião. Ah, sim. Nota, é importante você botar o slot de mapa favorito aqui, né? Põe tudo de strange e usa essa questão daqui também, pra você manter o sustain de mapa. Magic Find com certeza, né? Mas Quantity vai te ajudar a dropar mais mapa, mas tem que usar o mapa favorito e a Singular Focus também. É, e é uma boa, Socorro. E é, se você nunca fez EA de starter, aproveita porque vão nerfar ela em algum momento. O mapa favorito aumenta a sua chance de dropar aquele mapa, Panda do Sal, por si só. Então, se você estiver tá vendo todos os meus mapas aqui, tem um Crimson Temple. Então eu tenho bem mais chance de pegar um mapa desse do que qualquer outro mapa. Se eu botar essa Keystone daqui, então, ele vai aumentar mais ainda a minha chance de dropar os meus mapas favoritos. No caso, eu botei todos eles como um mapa só. E qualquer outro mapa que drop que não seja um Crimson Temple, ele vai virar Currency. Então, ocasionalmente um deles vai virar Divine, né? Mas a maioria deles vai virar Alteration, Transmutation, esse tipo de coisa. Um Righteous Fire e 2 Freeze Pulse Totem. Tá bom também, velho. Freeze Pulse Totem também é bolada. E Righteous Fire então é maravilhosa. Depende daquilo. Se você quer mais clear, é bom ir de Righteous Fire mesmo. Mas se você quer mais boss killing, né? Aí a EA Ballista é uma das melhores builds. Normalmente eu começo com a EA Ballista, né? Eu começava com a Seismic Trap também. Já fiz umas 3 ou 4 vezes a Seismic Trap. Mas não a versão de Poison, que o pessoal gosta. Mas a versão de físico e crítico. Que, meu Deus, o dano daquilo. E normalmente eu que mato o boss pro pessoal do clã. Então todo mundo faz build clear e eu faço uma boss killer. Essa próxima liga eu quero fazer uma build híbrida. Que ela consiga, né, matar boss de boa, mas que o clear dela seja decente também. Não que o clear da EA Ballista seja ruim. Mas ele não é tão bom que nem a build clear. Você não pode ter tudo, né, numa build só, senão aí veja bem. É, viu, Vetter? Se ela pode ir de hip, hein? Existe a chance dela ir de hip e toma muito tempo pra nerfar ela. Eu acho que eles estavam preocupados com a Seismic Trap, né? Como a Seismic Trap já foi de base, né, não conseguiram nerfar a skill, nerfaram a Ascendancy. Então, sabotou. Eles mataram muitas builds pra matar a Seismic Trap, que é até uma pena, cara. Agora eles podem voltar a atenção deles pra EA Ballista. Mas talvez eles não façam isso, porque essa liga que a gente vai ter agora é a primeira liga depois do lançamento do Diablo 4. Então tem que ser uma liga POG, tem que ser uma liga boa. E eles sabem que tem muita gente que starta, né? Com a EA Ballista. Se eles tirarem ela,
vai ter muita gente chateada com eles. E aí pode ter gente que acaba ficando no Diablo 4 em vez de fazer um personagem novo, porque queria começar com a Ibalista e não tem mais. Tem que ver, velho. Tem que ver o patch notes. Aquilo daqui a uns 10 ou 12 dias a gente vai ter o patch notes. Explode Totem, não, também. Build Totem normalmente já é forte. A questão é fazer ela de starter. Pulsep não gostou do rework do Shiftan? Mas por que Pulsep? Esperava mais? Pensando em Clear Boys. Clear Boys é build híbrida. Sanctum, aí varia. Acho melhores pra Sanctum pra mim é Tornado Shot e o Gambari falou da Frost Blade também, né? Frost Blade não. Era isso? Não sei se é Frost Blade ou... Eu tenho que ver com ele amanhã, mas... também tem a SRS Poison, né? E a Shockwave Totem, que são builds boas de... pra Sanctum em si. Eu vou fazer muito Sanctum nessa liga também. Fala aí. De Já Gameplay, muito obrigado pelo follow, tudo bem? Como é que você tá? Pô, Pô, lavadinha aqui, boa noite, tudo bem? Pode jogar uma Alchemist se você quiser, mas pode rodar branco também. Tempera a gosto, basicamente. O importante é a essência, tem que botar a essência na máquina do Atlas e corromper todas as essências roxas que você vai encontrar. Porque o sapo e a aranha são RNG. Luck Drop. Essência é o consistente do farm. Sangue tem que ver como é que eles alteraram o Panda. O antigo, basicamente, você tinha 8 salas por andar e um boss no final do andar. Cada sala te dá uma recompensa que você vai escolher entre pegar agora, pegar no final do andar ou pegar no final do Sanctum. Eu vou fazer um vídeo, velho. Deu certo, Santineira. Tá conseguindo interagir com... Eu vou fazer um vídeo pro Sanctum. Nice. Conseguiu? Aisling no laboratório. Aisling no laboratório. Fala aí, Anglev. Precisa de ajuda com o quê? CRS vale a pena, Torzeira. Principalmente pra Sanctum. Agora eu tenho que ver as alterações de Panda do Sal, porque o Sanctum não deve ser o mesmo que eu conhecia, deve estar diferente. Mas no geral é isso, você tem 8 andares, cada sala te dá uma recompensa, e as recompensas você pode pegar na hora, pegar no final do andar ou pegar no final do Sanctum. Você pode fazer um andar todo direto, né? E no final dos 4 andares você tem a boss final. E se você matar é Big Pog, você ganha muita recompensa. Eu quero ver como é que ele vai estar. Eles fizeram um grande rework da mecânica. Com 1 mês e meio. Que build você tem, cara? Poder fogo agora. Mas como assim? Bridgestone? Como assim, Bridgestone? Não entendi, a Santineira Bridgestone? Pensei que era o craft da Aisling, né? O Benchcraft da Aisling. Bridgestone dropa de Bridge, velho. Pra meter os 6 links? Ah, tá. Pode tentar, Santineira. É um que tenta 50 vezes fusionar os links? Pode tentar, velho. É uma tentativa. Mas uma Divine você fecha, Santineira. Uma Divine você compra 1500 Fusing e você crafta no Benchcraft. Tá com o Interorb batendo 30 milhões. Então, o farm que tá bom, Angev, é o farm de bestas, que
que é um farm low level. Farm de Legend não, perdão, farm de bestas. O sapo tá 4 Divine, cara. Tá muito caro. Então, um farm de essência e um farm de besta em low tier, né? Mapa tier 4 ou menor. Você só precisa de um Polished ou um Gilded de bestiário pra ter uma besta vermelha, né? E botar essência na máquina do Atlas. Esse farm tá muito profiteiro. Beleza, vou ATC. Tamo junto, boa noite, bom descanso, boa semana, até a próxima. Tem vídeo explicando, mas o vídeo é longo. O resumo pra você é esse, hein, Glaive? Tier 4 ou menor, copia essa trilha do Atlas, pega Polished ou Gilded de bestiário e coloca essência na sua máquina do Atlas. E aí você vai farmar besta e essência. Só besta vermelha e essência te importa. Você pode ignorar o mapa inteiro e só ir atrás de besta e essência. Mas se quiser, procura... Tem um vídeo da Alien no YouTube. Procura Low Tier Beast Farm 3.21, alguma coisa do tipo. Como se mantém mapa? Com o slot de mapa favorito, você vai botar todos eles de Strand aqui, ou do mapa Tier 4 ou menor que você estiver farmando, e Singular Focus. Então compra alguns mapas, né? Ou converte alguns mapas com Orb of Horizon. E aí você consegue facilmente manter o sustain de mapa. O Dead tem um vídeo explicando também, velho. Tem o YouTube do Dead, procura lá no YouTube, XL Deadpool, velho. Eu não tenho o link aqui, mas tem. Procura isso aqui no YouTube e vê é 5 minutos o vídeo do Dead, velho. É super rápido, ele explica bonitinho. Ah, isso deve alterar uma Brimstone por outra, Santineira. Eu acho que é isso. Deve ser isso, Santineira. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, um dos benches fazia esse tipo de coisa. Esse sapo, Velveter, ele serve pra fazer imprinting no item azul. Você faz um save point nessa. Então é pra quem crafta, né? Se der errado o seu craft, você usa o imprinting que você fez e você reverte o item azul para a forma original dele. É um save point, mais ou menos. Então era muito caro. Por fazer trade crucible, por exemplo, você foi tentar fusionar trade crucible, deu ruim, você usa o imprinting do sapo e você volta para a trade anterior. Então é muito importante. Estão usando muito nessa liga, porque usam para craft de crucible, usam para trocar implícito de item synthesized também. Que o pessoal fica roletando com a besta nova do Einhar, né? Os implícitos de item synthesized. Se der ruim, eles usam o sapo e voltam pro estado original. Mas é um fire muito bom. Deixa eu ver se eu não perdi nenhum chat. Uma Divine 600 Fusing mudou, velho? Dropou a primeira Divine da sua vida hoje? Pera aí, quanto é que tá? Tá caro, velho. Tá bem caro. O que você pode fazer também, Santineira, você tem Dweller? 4 Dweller você troca por uma Fusing. Então 400 Dweller são 100 Fusings também. Você pode tentar na sorte. Que realmente aumentou muito o preço da Fusing. Ela tava... a última vez que eu vi, 1.500 tava uma Divine. Tava muito barato. Assim, 1.300 não é nada, Sentineira. 300, se pegar um 6 link com 300, você tem muita sorte. A média é essa, 1.500 a 2.000. Não é fácil pegar um 6 link naturalmente. A matemática é cruel. Eu concordo com você. Mas é aquilo, você pode trocar de Dweller. Pode trocar de Dweller por Fusing também.
É, já aconteceu comigo, Alessandro. Tem gente que gasta 3 mil e não consegue fusionar. $60 fusing, que eu acho. Onde é que você viu isso, velho? Pra mim era bem mais alta a média. Sem fusing, sem fuse é POG. Ah, gosto de lindo, é. Fiz 30 divines, é. Isso é uma fonte de profit também, ficar se dedincando e vendendo a armadura, velho. Mas é aquilo, você depende da sorte, né? Se você der muita sorte, dá pra fazer muito dinheiro. É, então você tem muita sorte, que eu acho. Mas você tirou isso da sua cabeça? Eu queria saber se pegou de um database, alguma coisa assim. É, tá, ficou muito caro a Fusing, velho. Eu não esperava isso tudo também, não. Eu vi uma Divine 150 não, 1500. Agora tá 600, velho. Tá muito... Tá muito... Muito caro. Com a armadura corrupta é mais fácil, que você usa Tainted Fusing, né? Tem o macete da Tainted Fusing. Mas gasta dinheiro também, de qualquer forma. Tainted Fusing tá caro, não é à toa. Isso é uma pena que eles tiraram do jogo, mas também tá valendo, velho. O E2 não vai ter esse nível de roletar coisas como a gente conhece, velho. Pô, IDB, tá lá aqui, eu acho. Maravilha. Só queria saber onde já dá. 100 mil Overfusing. Nice. Então a média é mais baixa do que eu imaginei, velho. Eu achava que a média era 1500 mesmo, por isso que eles botavam 1500 pra garantir a fusão. É aquilo, você vai tentar a sorte, poupar algumas, ou você vai se fuder e gastar 3 mil no velho Seeding, cara. Mas envolvendo 100 mil Overfusing, né? Eu acho que eles não mexeram nesse número desde sempre, porque não tem sentido eles terem mexido. A gente não tem como saber, né? É que nem o drop de Exalted Divine, ninguém sabe até hoje. Tem especulações. Porém, com números grandes desse jeito, a conclusão fica com um nível muito bom de precisão. Que é aquilo, 77% de chance que você vai conseguir Seeding K com 1500 ou menos. E 5% de chance que vai passar de 3000. É. A não ser que você tenha muitas áreas e se ferre. Mas realmente, a maioria dos 6 links que eu faço é bem menos de 1500. Eu imaginava que era sorte, velho. Pelo visto não, é só média estatística mesmo. É porque teve um patch. Teve um patch gráfico, Socomo. Há pouco tempo.
Opa, fantasmas, velho. Bom. É, mas não só limparam o cache do jogo, eu acho que ele não tá full otimizado também. Tem alguma coisa errada nele, velho. Tem muita pessoa tendo erros exóticos do nada. E eu acho que é por causa do patch. Nada que eles não consertem também. Mas tem um pessoal falando que foi bem mais leve também, tá bem melhor. Bom, é isso, o PoE 2 tá lindo, cara. E eles vão usar o mesmo motor de física pros dois. Eu imagino que ocasionalmente o PoE 1 passe a ficar tão bonito quanto o PoE 2. Não em todos os aspectos, porque eles estão aloprando, né? Tem algumas inovações que eles fizeram, não sei se vocês viram todo o ExileCon. E não acho que eles vão trazer pro PoE, que nem aquela prisão submersa no ato 4. Você tem as ondas batendo, né, na prisão, muito foda. Eles vão fazer alguma coisa dessa no PFSI. Mas acho que os gráficos vão ficar ainda melhor em breve. Claro que vai dar muito trabalho pra eles refazerem as texturas. E é bom isso, muita coisa que vão fazer pros dois jogos, né? Tem muita coisa que quando eles atualizarem vai atualizar pros dois jogos. Espero que melhore a Socomo. Vai ficar um tempo assim que tem que modernizar tudo de novo, mas depois fica estável a Socomo. Só vai jogando que uma hora estabiliza. A caravana andando ficou muito foda, Sentinela. Big Pog pelo PoE 2. Pena que tá longe. Mas tá muito foda. Os modelos pra mudar eles teriam que refazer, né? E acho que eles não vão gastar a mão de obra pra fazer isso. A não ser que não tenha mais nada pra eles fazerem, né? Eles vão estar muito ocupados com os dois jogos. Esses primeiros anos não vai ter muita coisa desse nível, né? Porque no PoE, não sei se vocês lembram, eles estavam refazendo os atos, mais ou menos. Tanto que a gente tem o Brutus novo, né? O Brutus novo pegou muita gente de surpresa, cara. Que ele não tá na sala dele, né? Ele tá no meio do caminho. Aí do nada ele vem pra cima de você. Agora já é padrão. Mas eles pararam de fazer isso, basicamente. Porque dá um puta no trabalho atualizar o jogo desse jeito. E Guarda DX? Não conheço não, Gustavo. É streamer também? Boa noite, Panda. Obrigado aí pela presença. Uma boa semana. Grande abraço, Panda. Falou! Eles só vão fazer isso quando eles tiverem tempo, velho. E eles não vão ter tempo pra fazer coisas assim tão cedo, né? And it's gone. Mas o motor gráfico vai mudar, né? O motor gráfico vai ser do PoE 1. Do PoE 1 vai ser atualizado. O que estão usando no PoE 2. Ah, ele também é streamer. É de PoE ou é de outro jogo? Pelo que eu vi, pelo que falaram aqui hoje, tem 150 pessoas fazendo PoE 2 e tem 15 pessoas cuidando do PoE. Literalmente deixaram o PoE na mão de estagiário, velho. Mas ocasionalmente isso deve mudar. Mas até eles estão certos também. Eles querem garantir que o PoE 2 vai ficar redondo, né, cara? Então a prioridade por enquanto é o PoE 2. Por isso que a maioria das ligas está sendo meme.
Ah, é das antigas, é. É bem questão de férias. Se bem que tem uns streams desses que param, né, cara? Aquela voz do que faz a introdução do Gannett e do Zizaran também era um streamer troll, velho. E ele foi de base também. Uma hora o pessoal não sei se cansa do jogo ou vai streamar outra coisa, faz parte também. Foi feito por 8 pessoas, meu Deus, que eu acho que já devem ter tido muito trabalho, cara. Porque é normal já dividir em equipe, se eu não me engano é... Nesse meio empresarial. Essa liga já devia estar pronta, né? E a liga que vem já deve estar sendo encaminhada. Eles fazem as coisas com muita antecedência. Então, por vezes é... Que nem Magic, não sei se vocês conhecem Magic, é um jogo de carta famoso. É a mesma coisa, divide em equipe, cada equipe faz uma expansão, né? Quando vai sair a expansão, ela já foi feita, testada, né? Revisada. Então, quando ela sai, eles já estão trabalhando em outra coisa. Não é aquela loucura que eles... Terminou a expansão agora, e aí que eles vão começar a próxima enquanto essa expansão tá rolando. Eles fazem aquele brainstorm, tem um monte de ideia de expansão, e aí separam equipes e cada um vai trabalhando. E essa liga parece ser grande. Eu esperava uma novidade grande aqui, eu acho. Eu esperava que eles fossem mexer no Atlas. Porque de 1 em 1 ano você tinha uma expansão do endgame. Eles pararam com isso há um tempo já. Tá 1 ano e meio sem expandir o endgame. A última, entre aspas, expansão que teve foi o Uberboss. É. Devem estar só no final do processo de polimento. Mas me pareceu POG, cara. Mesmo se a liga flop, só do Sanctum voltar eu já tô feliz. Mas eu acho que essa liga vai ser POG também. O Auto Chess parece interessante, eu só quero ver como é que eles vão prevenir de ter uma build nessa liga que vai estompar completamente o Auto Chess. E aí você não vai importar estratégia, nem tática, nem nada. Você vai com uma build lá, se destrói completamente o tabuleiro e segue a vida. Mas a próxima liga vai ser em dezembro, eu acho, né? Vai ter 3, 4 meses, vai ser no início de dezembro, eu diria. E... próxima liga deve ter uma expansão de endgame, velho. Deve vir mais boss, devem mudar o Atlas. Pelo menos a expectativa é essa. Eles normalmente faziam isso no final do ano. Eles não fizeram no final do ano passado porque eu imaginei que eles fossem botar no meio do ano pra competir com o Diablo, mas pelo visto não foi isso também. É, deve ter mais 4 ligas até o Pai 2, que eu acho também imagino. É, com certeza. Se não tiver expansão da endgame, vai ser meme. Tá sem dinheiro, o Zanglev tá pobre? Zerado? Ó, 600 Fusing toma Divine. Se tiver Fusing, ou você pode converter Dweller pra Fusing também, né? Zerado, velho. Aí, veja bem. Tem um make? Eu compro uma Divine de um making pra te ajudar, velho. Cadê? Aí, 200 um making, uma Divine, pode ser? É o preço mais justo aqui. Conseguiu vender as Scouring. Se quiser eu compro aqui pra te dar uma dica, velho. Provavelmente eu vou precisar também, então...
Fala aí. Vesec, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vindo. Tem um jeito de recuperar o mapa déficit. O mapa déficit do Synthesis? Ah, normalmente é um decoration, velho. Normalmente é... Se eu não me engano, é um decoration diferente. Eu não entendo muito, né? Mas o que você faz normalmente é mexer com a roda aqui do mouse. E se botar pra cima ou pra baixo, ele muda aqui, velho. Mas se não é só procurar no... Cadê? Só vir aqui e botar... Ah, esse aqui é por, tá. Não, tem aqui embaixo. É, tenta aqui por baixo, velho. Síntese. Tem que saber o nome do decoration que você tá procurando, velho. Devs. Viu? Procura devs aqui embaixo. Síntese. Será que é isso? Esse é o destruído, não? Não sei se é esse, mas... Vem aqui embaixo no decoration, né, e põe devs e vê se ele aparece. Aí eu não sei, viu, se é que infelizmente... Eu normalmente não mexo muito com decoration, cara. Eu não tenho ideia. A única coisa que eu sei é que você pode pesquisar isso aqui embaixo. Mas se ele virou esse, eu não tenho ideia. Manda um ticket pra GG, velho. Ah, tá. Olha lá. Porque cada decoration tem múltiplas, como é que posso dizer? Múltiplas versões dele. Aí se rodar a rodinha do mouse, você altera. E aí, badabim, badabum. Tá lá, então. E a bomba atômica do Expedition. Essas 16 questões que eles estão trazendo pra gente são muito boas. Fala aí, Angiev. Eu quero 200 making por uma Divine. Manda mensagem pra mim, Angiev. Eu compro 200 making de você por uma Divine. Ah, tá, velho. Eu pensei que você tinha pra vender, cara. Cadê? Farton making, tá ligado? Entendi. Então somos dois, hein, Gav? Em breve eu vou ter que mudar a atriz de novo pra formar outra coisa. Só não pode ter canatigem aqui. Não tem. Tá bom. Mais uma rodada. Depois eu tenho muito Elder pra fazer. Tem muita Maven pra fazer depois também. Ser 16 de Defeat, depois 16 de Maven. O que você precisa, Alessandro?
Diga-me. Mais algum invitation? Ah, Defeated. De boa. Pode chamar, só acabar esse Conqueror aqui, você já me chama. Ah, você tem que matar os bosses pra depois fazer o Defeated, é isso? Ou já é direto pro Defeated? Ah, direto, ah, maravilha então. Oh, pera aí que esse ritual especial, velho. Deixa eu só fazer. Ritual especial a gente não desperdiça. Vem só cães, carta ou item único. Então a chance de pegar alguma coisa boa ainda é muito pequena. Porém é uma chance significante. Só vou fazer esse evento aqui rapidinho e a gente já vai. Ritual especial não dá pra desperdiçar. Aqui tem menos bicho. Isso é rápido também. É. Eu tenho uma Divine guardada, inclusive, pra pegar. E aquilo, Currency carta, né? Item único é meio meme, mas ainda assim pode vir, né? Algum item único bolado. Mas é o ápice do ritual. Na verdade, o ápice do ritual seria um desse com um Blooded Filha de Vessel, velho. Ritual especial com Blooded Filha de Vessel é POG. Mas ritual é aquilo, é muito gamble. É uma pequena chance de vir algo bom. Uma grande chance de vir nada. Então tem que só achar o último aqui. Tá aqui. Totem Exploded, isso aí, hein, Gav. Totem Exploded Poison. Tem muito dano. E tanca quase tudo o jogo, velho. Só não é muito bom de tancar dot. Mas tanca a tripla explosão do Uber Elder. E o slam do Uber Shaper. Aí, Divine. Essa Divine eu já tinha, né? Coisado. Defer nela. Opa. Primeiro errou. Tá, antigamente isso era bom, não mais. Vamos ver o Gamble. 5 queijos, não. Preferem Divine de novo. Mais um reroll. Agora é só Currency. Mais uma vez. E a gente já pega ela. É nenhuma carta. Mas é muito bom. Esse nunca deixa passar um negócio desse. Vamos lá, Alessandro. Só me chamar e vambora. Vamos lá, Defeated. Entra comigo na arena, mas por acaso você morrer, Alessandro, não sai da arena. E se quiser botar mod nele também, pode botar, velho. Inclusive, se quiser botar 6 ou 8 mods, fica à vontade, velho. Essa build é bolada, ela faz qualquer coisa. Só não põe Cannot Gen, velho. Qualquer coisa menos Cannot Gen. Vamos lá, Alessandro. Vamos no seu hideout mesmo. Você tá fazendo pra pegar o ponto? Não, pode ser mesmo. Ah, já tá aberto? Tá. Eu não sei se você precisa entrar comigo, velho. Deixa eu ver. Você quer o loot ou você quer pegar o ponto? Se é o ponto, você tem que vir comigo, Alessandro. Ah, tem. Rapidinho eu já te explico. Rodrigo, segura aí. Então só clicar no meio e vambora. Só ativar. Em cima. Ó.
Acho que a Eula se foi. Dois. Tá lá. Cadê? Oh, pera aqui. Perigosa a Tsiris, né? Foi a Tsiris. Shaper agora. Tá lá. Vamos ver se pode. Vixe, velho. Tava com mod? Sem mod, tá. Ele fica 1 ano, Gustavo. Normalmente ele muda uma vez por ano, né? O Core Pack, que eles chamam. Esse é o Defile de Artuzeira. É uma luta com 5 Uberbosses. Por que isso cai desse jeito, velho? Ah tá, porque tá com Dual Corruption. Mas é meme. Bem, tá lá, Alessandro. Valeu, Matheus. Boa noite, obrigado aí pela presença. Boa semana. Grande abraço. Então, Rodrigo, como é que funciona o altar de Crucible? Você vai botar... Você quer saber o altar que fusiona as árvores de Crucible ou como se ativa o evento em si? O evento é só pegar uma arma que não tenha já uma matriz de Crucible, botar a arma, né, no altar e você vai pressionar o altar, né? Você vai enchendo uma barra até 100%. Do 90% ao 100% ele fica na faixa que a gente chama de letal. As criaturas vão ficar extremamente fortes. E quando você terminar de matar elas, você vai ganhar uma matriz passiva na sua arma. Para fusionar é mais complicado. Para fusionar você precisa ter um item desse daqui, ó. Primeval Remnant. E se for um item único, então, aí tem que ser um desse daqui para fusionar. Um Primordial Remnant. Tamo junto, Alessandro. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar, Alessandro. Tá lá o ponto. Pena que não veio nada. Defende de vez em quando vem um loot bolado. Então, você tem que pressionar o botão do mouse. Eu vou te mostrar aqui que vai ter... Eu pego uma arma aqui e eu te mostro, pera. E aí, visualizando vai ficar mais fácil. Deixa eu só ver se eu encontro ele no caminho. Vou pegar uma arma qualquer aqui. Cadê? Pronto, certo. Ó. Espera aí que eu vou vender isso aqui, porque é dinheiros. Tá à vontade. Maven. Pera aí que aqui não apareceu, né? Ocasionalmente eu me deparo com o evento desse e eu te mostro. Fica tranquilo que é. Normalmente você pressiona o botão em cima, né? Dessa... Ele vai aparecer essa bola daqui. Você pressiona o botão em cima dela. E aí vai começar a carregar a barra do Crucible. E aí você carrega ela, né? Até no máximo de 100%. Que é quando você revela a skill.
É, cuidado, Santineiro. Nossa. Aí é meme, velho. Meu Deus. É. Aquela... Esse bench de... Acho que é o do Tiny, velho. Tiny te dá um craft bench pra você craftar. Mas tem 1 minuto só, né? É triste, Santineiro. Aí vira bem. O bom do Syndicated é vender a Aisling, o craft bench da Aisling no TFT, velho. Tá 4 Divine craft bench dela. Esse que é o forte, Santineiro. É, hippie, velho. Aí é que nem o pessoal que vai fazer uma trilha Crucible, né? E acaba corrompendo item quando vai fusionar ela. Que eles botaram aquele mod que corrompe sua arma, velho. Aí veja bem, Santineiro. Aí veja bem. Oh, ritual especial de novo. Nice. Peraí, então. Mais coisa aqui. É, fora essa build que o clear dela não é muito bom. Coisa rara, velho. Aqui tinha pouco minion, velho. 800 pontos tá bom já. Já tá decente, velho. Pô, quase morrendo. Onde é que tem bicho vivo, velho? Aqui. Aqui, ó. Achamos. Então aqui, Rodrigo. Pera aí que não é esse daqui, não. Primeiro passo. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Você vai escolher a arma que você quer pegar uma trilha passiva, beleza? Eu peguei essa do chão. O ideal é você pegar uma base certa, né? A arma que você queira pegar uma trilha de Crucible, porque varia o que vem nelas. Viu? Aí você clicou, escolheu a arma. Aí vem pra essa tela daqui, que é a Forge. Aí você vai clicar aqui e você vai começar a carregar uma barra, tá vendo? E aí ela vai de 0 a 100%. 100% os bichos vão estar muito fortes. Eu vou botar 100% porque essa build aguenta. Tá vendo? E quando tá no 100%, eles acordam. E aí é loucura, velho. E aí é insanidade. E uma vez que você mate todos eles, acaba o evento. E aí a arma dropa. A arma volta pro seu inventário. E agora eu tenho uma trilha de Crucible na arma. Se você quiser pegar o próximo ponto, né? É a mesma coisa que você vai fazer. Você vai achar o Crucible, você vai botar a arma nele. Você vai clicar em cima do ponto que você quer pegar. No caso seria um desses dois daqui, eu teria que escolher. E aí você pressiona o mouse em cima, né, do ponto que você quer pegar. Aí você vai ganhando experiência. E ao mesmo tempo a barra lá embaixo também vai subindo. Beleza? É assim que a gente faz. Não veio nada de bom aqui, mas é só para exemplo. Tá lá. De nada, cara. Tamo junto. É, você pode colocar menos. 100% é pesado, Rodrigo. Eu sei que você esteja com uma build violentíssima. Eu não aconselharia você botar 100% não. Coloca 80% que é de boa. Aí você vai ganhar menos experiência, né? Mas pelo menos você fica vivo e consegue fazer o evento. Porque 100% eles ficam muito, mas muito fortes. Tá, nada mais aqui. É um artesão. Procurando ritual aqui, né? Tá, ali tem ritual.
Não, espera. Você só precisa se preocupar com besta vermelha, Angev. Mas é bom esperar a besta vermelha estar capturada, porque se você for voando que nem um louco, às vezes ele não captura a besta. A amarela é meme, velho. A amarela nem se preocupa em matar, mas a vermelha, espera ele pegar todas as vermelhas. E tem o Regex depois, né? De tempos em tempos é bom você botar o Regex pra tirar o sapo, né, do seu bestiário, porque em pouco tempo seu bestiário vai ficar cheio. E aí o que deveria acontecer, hipoteticamente, é que as bestas mais antigas sejam deletadas, o que, em teoria, faria você não ter que se preocupar em pegar o sapo, né? Em tirar o sapo do bestiário. Mas como tem coisas exóticas que acontecem, então é bom você tirar o sapo toda vez que você pegar um o mais rápido possível. Então eu vou te passar um Regex aqui, deixa eu só acabar esse mapa. E aí de tempos em tempos você vai no seu bestiário e usa esse Regex pra ver se tem alguma besta bolada lá. Oh, ele pega automaticamente, mas se você for muito rápido, às vezes ele acaba esquipando uma besta, sentineiro. Perdão, é Alessandro. Ó o bait. Tá lá, falta mais um. Se bobear tá na sala do boss ou na sala do guardião. Não, tá aqui. Oh, IP, velho, nem vi. Ó. Nem vi o HP, eu fico muito relaxado com essa build, ela tanca demais normalmente. Devo estar tomando degen. Degen ferra ela. Vamos ver o que veio. Nada aqui. 10 Scouting. Nada aqui também. Nada em nenhum lugar. Anel full meme também não. Ó. 10 caos. Não. E Alessandro vai querer fazer a Maven? O que você vai querer fazer o próximo? Mas esse farm de besta tá muito bom, velho. Eu fiz ele quando o sapo tava 2 Divine e meia. E mesmo assim deu dinheiro, né? Lá. Os 4 boss de Bridge, tá? The Hidden. É de boa também. Maven Invitation. Depois desse eu tenho que comprar mapa também. Mas eu acho que eu já fechei quase a quantidade que eu preciso de guardião do Elder. Sound Invitation é bom também.
É ritual comum, então não. Pindindum. Ela é uma boa starter, velho. Só escarabia, Glaive. Só Polishes ou Gilded de bestiário. E botar os mapas, né? Os mapas, se você quiser, você não precisa nem botar Tease ou Alchemy. Mas não tem problema botar também. Remnant of Corrupt. Ah, maravilha. Então, você sabe qual essência corromper também, né? Só as essências roxas podem se transformar nas essências especiais. Então, corrompe elas, ou então se tiver 6 essências, vale a pena também, né? Que você pode subir o nível delas. Não, não use em todas não, eu já te mostro em quais você usa. Não vale a pena usar em todas. Vale a pena usar sempre em roxa, ou então... se tiver muita essência, se tiver 6 ou mais essências, vale a pena também, mesmo que não tenha nenhuma roxa. Memórias de Bechaló. Sai atacando em tudo. Mas a meta não é essa. Não vale a pena. Se tiver só uma essência meme, não vale a pena atacar um Remnant nela. Porque só essas 4 roxas daqui, tá vendo? Essas que não tem é o nível mais baixo delas, que é a Scorn, Envy, Misery e Dread, podem virar essas 4 essências especiais aqui de baixo. As outras não tem menor chance de virar elas. Mas eu falei, se tiver 6 essências, mesmo sem ter nenhuma roxa, ainda vale a pena. Mas senão não precisa nem tacar, velho. Não vale a pena. Porque aquilo, nem sempre você vai pegar besta. Tem pessoal que faz esse farm e fica 60 mapas sem pegar um sapo. Mas a média que eu vi o pessoal era 10 mapas e um sapo. Que é uma média muito boa, né? 4 Divine garantida a cada 10 mapas. E a essência em si não só sustenta o stuff que você vai gastar, né? Os descarabes. Mas também elas vão te dar lucro. Se você vender essência em bulk, né? Você consegue aumentar o preço delas. Principalmente se você estiver corrompendo as roxas e pegando as essências especiais. É um farm muito bom. Ah, 5, velho. Tá lá, 6. Nossa, são com increase damage absurdo. Bom. Oh, nice. Atacar. O que você pode fazer também, Jev, é comprar o Rusted e upgradear 3 Rusted pra um Polished. Acho que tá mais barato fazer isso agora. Ele tá caro desse jeito porque o sapo chegou a 4 Divine. Tava indo pra 5 Divine. Então, como o farm tá muito recompensador, o pessoal mais gente farma, né? E aí fica mais difícil de achar os carabas. Quem tem vende mais caro. A solução é essa. Pega Rusted e upgradeia pro Polished.
Ou você pode roletar na Harvest também. Se tiver no suco de Harvest aí, você pode pegar um... Olha lá. Tem como roletar free? Tem como trocar... Como é que era? 5 por um aleatório? Não tinha uma coisa dessa? Pode? Entendi, Gago. Como de graça. Fala aí, Fia. Fiazinho. Eu não sei falar esse nick, mas fala aí, Fia. Tudo bem? Como é que você tá? Minha build é uma totem explosivo de poison damage. Eu uso o trap, a trap chama o totem, eu só posso ter um totem. E aí o totem, quando ele morre, ele explode. E aí ele dá 600% do dano dele, da vida dele de dano físico. E eu dou poison. Então trap explosivo poison. É uma build que não vai existir liga que vem, né? Infelizmente ela é exclusiva da Crucible, praticamente. Então acabando a Crucible, ela vai da base. Quase lá. Vou fazer alguns Elder. Olha lá. Deixa eu ver o que mais eu vou precisar. Pode deixar esse aqui 35, mais um 35 aqui também. Tem que virar de baixo. Oi, meu chapa. Opa, muito obrigado pelo follow, Fia. Tamo junto. Cada 2 você vende no NPC com Horizon. Boa dica aí, Gago. Bom, pessoal, você pode trocar. Se bem que é aleatório também qual que você vai pegar, né? Então... 88 que eu acho. Tomara que venha um sapo logo, a gente deve estar numa situação meio crítica. Ou roletar na Harvest, né? Se você tiver recurso de Harvest, vale a pena também, apesar de que a chance é pequena. Pode ser que eu meio venha assistindo. Não tem o Uber Elder. Tem o Uber Elder, mas não tem a luta Uber do Elder, né? O Uber Elder é o Shaper e o Elder. Então tem bastante boss desse mesmo pra fazer. Tomara que venha o Watcher's Eye. E essa luta é full meme, velho. Esse é o bot que todo mundo faz, velho. Outro desse.
Eu formatei o PC pra próxima liga. O Gago tá preparado. Eu quero ver o peso do Pai 2, Gago. E aliás, Gago, gostou da próxima liga? Tá POG? Não achou POG? O que você achou das novidades? Oi, meu chapa. Opa, Guerreiro OP, muito obrigado pelo follow, tudo bem? Oh, watch your eye. Tô pé no chão, sem expectativas, né, Gago? É, Ciclone ainda funciona, mas é uma build meme essa altura, velho. Eu tô com alta expectativa, Gago, eu fiquei pilhado com a ExileCon. Tanto pra liga, mas mais ainda pra... Pro Poe 2, velho. Poe 2 é... Aquilo eu não gostei de não ter Quicksilver, né? Nem skill de movimentação, mas tá POG, velho. Esse sistema de comba... De combate de skills e ser POG é da hora. Três ligas estão na média. É, eu gostei muito da Sanctum. Pra mim a Sanctum foi muito boa. A Sentinel só se destacou porque tinha tanta liga ruim, né? A Calandra foi meme. Mas realmente é aquilo com 15 pessoas fazendo liga, aí veja bem. Aqui na build Ciclone, primeira vez. É que Ciclone é meme, Ciclone existe há muito tempo, Thiago. Mas ela funciona ainda. Só não é mais tão forte como já foi um dia. Mas não é uma build ruim, só realmente é uma build hiper usada, né? Por isso que ela é meme. Ah, não sei, você fez do Poe build por acaso? De onde você pegou sua build Ciclone, Thiago? Ah, tá. É, o Lipsland tá super lento, mas ele ainda vai grandes distâncias, pelo que eu vi, né? E também tá sendo usado com um martelo de 2 mãos, né? O martelo de 2 mãos é uma arma lenta. Se bem que eles querem um jogo mais lento. Isso é sem sombra de dúvida. Não vai ser zum 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 que nem o Poe que a gente conhece. Uber. Exatamente. Fala aí, Duba. Tranquilidade? Como é que você tá? Tudo bom? Ah, tá. Entendi. É, eu já quase fritei um PC por causa do Poe também, Thiago. Eu entendo. Eu parei de jogar por causa disso. Meu PC tava... Parecia carro de Fórmula 1, né? Aí não deu, velho. Eu tive que dar uma segurada. Já, Edson. É a semana à frente, Duba. Temos a semana aí em frente. É, eu gostei muito da pensão do 2 porque eu gosto de Dark Souls. Dark Souls é um jogo lento, tático, né? E parece que eles não pegaram coisas do Dark Souls e botaram no Poe. Pra mim é um sonho se tornando realidade. Mas eu entendo que o pessoal que gosta de zoom 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 não agradou, né? Poe 2 não vai ser pra todo mundo. Não, o dano fraco foi de propósito, Vetter. O dano fraco é resolvível. A lentidão, mais ou menos. Mas o dano tava meme. A trilha passiva a gente nem viu, então a gente nem sabe como é que ela tava. E cadê os suportes, velho? Ato 4 com uma suporte? Em algumas skills e a outras nem tinham nenhuma suporte? Aí é meme. Lords of the Fire? Não viu não, Duba. Esse é um que é parecido com o Poe, não é não? Ou eu tô viajando? Ou é parecido com Dark Souls? Esse nome não me é estranho, Duba. Mas não sei se eu tô confundindo. Parecido com Dark Souls Eldorrigo. Acho que eu já ouvi falar muito desse jogo. Ele já não existe por acaso ou não? Cadê, Duba? Vou ver. Trailer do Lords of the Fallen. Pré-venda. É, então eu tô confundindo o nome.
Vamos ver um trailer aqui, pessoal. Welcome to Mornstead. Ah, 17 minutos, Duba. Pelo amor de Deus, eu quero um trailer, cara. Eu não vou ver 17 minutos, Duba. Mas tá bonito. We must triumph against her in order to proceed with side standard attacks. You can choose between catalysts, bows, crossbows, or throwables, mapping up to Tomara que tenha demo. additional magic or range skills to your controller for immediate access. Parece Fog. Tem outro jogo que você me deu que eu tenho que testar também, Duba. Pera, tentou. Charge attack. This mendacious visage, for example, is only vulnerable Interessante a criatura. or when it reveals its Aparece muito com Dark Souls, velho. Peraí. Não é clone Dark Souls. Bastante. Tomara que seja bem feito, porque qualquer jogo Souls-like bem feito é Pog. Ó. Mais visto aqui porque... Cutscene. Parece interessante, velho. against the colossal spurned progeny, Scourge of Calrath. Cadê a luta? Tá. Eu acho que... Isso que eu falei, eu acho que eu já ouvi falar desse jogo, velho. Parece bolado, Duba. Por que, velho? Que mecânico? O que você quer que eu veja, Duba? Depois eu dou uma olhada com calma. Mostrar as duas bestas. Não, o que você vai fazer? Deixa eu só te mostrar, Greve. Você vai usar regex pra isso. Tem esse site daqui que eu já recomendo você salvar com os favoritos. Quem não sabe que isso existe, põe esse site nos seus favoritos, ele é muito útil. Ele gera regex. O que é regex? É essa linha daqui de cima, que é estranha, né? Parece que é nada com nada. Vai, o máximo de caos. Não, o mínimo. Mínimo 10. E aí você pega ela aqui, tá vendo? Você copia a linha. Você vem aqui, ó, no seu bestiário. Bestas capturadas, beleza? Bestiário, bestas capturadas. Coloca aqui embaixo, nessa palavra daqui, o regex. E aí se tiver alguma besta que valha dinheiro, ela vai aparecer aqui, beleza? Você poderia ter um sapo já, Agi. E se você copiou a atriz, você pode ter pego um sapo e ele ter duplicado, velho. Você poderia ter esse sapo já há muito tempo e nem ter ideia, velho. Beleza, Duba, cadê? Deixa eu deixar aberto lá, depois eu vejo. 4h30. Cadê, Duba? Eu vou deixar lá, depois eu vejo o trailer todo com calma. Que eu gosto desse tipo de jogo, você sabe, né? Quero ver quando a gente vai jogar o do Rigo, Duba. Então, o Panda do Sal tá pedindo pra eu jogar o do Rigo. E quando for sair o DLC, antes de sair, eu com certeza vou fazer um full gameplay de Aldo Rigo. Tem 2 de cada? Parabéns, você tem mais de... Tem 8 de vai e 200 caos aí. Tá com dinheiro, Jev, só botar pra vender e tá lá. Sabe capturar besta também, não sabe? É só pegar essa Pokéball daqui. Né? Colocar o regex naquela parte que eu acabei de mostrar. Clicar em cima da Pokéball, clicar em cima da besta e você pega ela pra Pokéball. Ah, maravilha. Quinta luta, Baldur's Gate 3. Aproveita, Duba. Baldur's Gate 3 é Pog também. Ah, Gustavo, só sapo e aranha. Esquece todo o resto. Nenhuma das outras bestas vale nem 10 caos. Não vale a pena, não. Só vale a pena
essência e besta vermelha nesse farm. O resto todo do mapa você ignora. Quanto mais rápido você ciclar pelo mapa só pegando besta vermelha e essência, mais dinheiro você vai ter. Não, vem outras coisas também, Angev, mas provavelmente você não vai ter essas outras bestas. Porque a boa parte delas é de Harvest e as outras só aparecem em mapa de nível alto. Mas a mais cara disparado é o sapo e a besta de Harvest que coleta Synthesized, que só vem da memória do Ironheart besta. Com o tempo você acaba vendo o sapo, Angev, dependendo da build que você tem. Se tiver muita poluição visual, provavelmente você nem vai conseguir enxergar ele. Aranha é mais fácil porque a aranha é uma aranha gigantesca, velho. É uma das maiores aranhas que eu já vi. E o sapo é... eu não sei como dizer. Parece um sapo, mas não exatamente, velho. Ele pula que nem um sapo, mas parece um humanoide. Nem se fosse um humanoide sapo. Ah, maravilha, Doba. Finalmente um cooler, velho. Tava preocupado com o seu processador, cara. Eu tava com pena dele já. Mas tá valendo, Doba. Obrigado aí pela presença. Se cuida, cara. Boa semana. Tudo de bom, Doba. Bom Baldur's Gate. Aquele abraço. Boa noite, Doba. Falou! É, ele é colorido azul e laranja, exatamente. Ele é um sapo humanoide. Ah, o ícone dele, tipo... Ué, se você botar o Regex, ele já aparece, velho. Se for naquela parte que eu te disse de jogar o Regex, ele vai estar lá. Chama-se Crysic Chimeral. Ou Chimeral Crysic. Eu acho que é Crysic Chimeral. Aí você pode ver pela aparência dele que vai estar lá e a aparência dele que tem no mapa. E aquele Regex pega outras coisas também. Opa, mais uma Watcher's Eye. Não, esse daí é outro. Primal Cicical. Isso aí é uma besta de Harvest, se eu não tô enganado. Dá um Alt D nele pra ver o preço. Porque uma vez que você pega ele na Pokéball, você pode dar um Ctrl D, perdão. Um Ctrl D nele, né? Abrir o Awakener e ver qual que ele é. Porque ele deve valer alguma coisa. Se ele tá no Regex, ele vale alguma coisa. Agora o que vale mesmo é o Crysic Chimeral. A aranha esqueci o nome. 10 CA, então? É. Então é isso, ele vale 10 CA. Mas é isso, se você já tem os dois sapos, tá valendo, cara. É porque eu botei o filtro pra ser 10k ou mais. Esse filtro daqui, né? Que eu te mostrei. Ele faz isso, cadê? Tá vendo? Mínimo valor em caos. Eu botei 10 caos, aí vem esse Ajax aqui. Pera aí que eu vou espirrar. E se eu não me engano, o primal é de memória da... Memória do Ironheart de Besta de Harvest, que é a memória de Sage vai. É Fenomal, Plague de Arachnid? Eu acho que é isso. Aranha, é isso? Fenomal, Plague de Arachnid. E o sapo, que é importante, é o Crysic Chimeral. Mas isso é muito bom.
Vamos ver se mais um Watcher's Eye. Quantos Watcher's Eyes eu vou conseguir pegar? Mais um. Se ele vier Max Roll, ele até vale alguma coisa. Tá, 15,62, será que vale? Vamos estar com 15, que é o mais importante. Ah. Bom. Irish, velho. Dinheiros? Cantado Divine. Ah, boa sorte, Ingleve. Axé das Estrelas ou Ashes of the Star. Vambora. Eu não acabei de mais um Eldin agora. Vambora. Só botar isso pra vender. Não acho que venda mais também. Vamos ver. Só chamar, Alessandro. Um Axé das Estrelas quase Max Roll é muito dinheiros. Cadê, Alessandro? Não veio. Cede. Aí, veja bem. Não apareceu invite, não. Vamos lá que tem que ser no seu hideout, senão você não pega o ponto. Lá. Rep. Pena, nada muito bom. Mas valeu o ponto, né? Tá lá, Alessandro. Tamo junto. Precisar de mais ajuda é só chamar. Tá lá. Esse defile, da primeira vez que eu fui fazer, eu tomei um cacete dele inexplicável, velho. Por que você faz? Antigamente o Brit tinha 5 variações, né? E a primeira variação dela é nível 70. Então você faz o Brit Lord em 2 segundos com qualquer build, você acha que é super fácil. E aí, quando você vai fazer no Crucible da Maven, são eles a versão Uber deles. Então eles são muito fortes. Se sua build não estiver boa, você toma um cacete inexplicável deles. Vai juntar pra fazer o último da Maven agora? Maravilha, Alessandro. Só chamar, velho. Só chamar. Eu vou ficar fazendo Eldin, velho. Tem muito Eldin pra fazer, mas vou ter muito Watcher's Eye pra revelar depois. Mas essa luta é bem meme. The Forgotten. É só comprar os 4 memories. É bem de boa o The Forgotten. O Deformed, The Twisted e o The Forgotten são os mais tranquilos de fazer. Esse The Hidden é brabo, a não ser que seja uma build redonda. E o Defeated nem se fala então, né? Defeated é o famoso aí, veja bem. Mas é bom fazer, rushar pra eles no início da liga. Tanto que aqui no primeiro mapa os primeiros mapas de guardião que eu pego, do Elder e do Shaper, eu guardo pra fazer esse desafio da Maven enquanto antes pra pegar ponto. Agora, Elder Slayer também é brabo. Elder Slayer tem que ter uma build redonda pra fazer.
Pronto. Vamos ver se vem mais um. Tá, nem sempre ele vem, mas às vezes ele buga. Deixa eu só ficar aqui 30 segundos pra ver se ele dropa. De vez em quando o Watcher's Eye buga o drop dele. Desde que eu comecei a jogar pai, falo, não, consertaram isso, é de boa, pode ir. Várias vezes eu já vi atrasando e dropando depois já. Você vai sair do mapa e de repente, shuim. Ué. Eu acho que engasga o roll dele, alguma coisa assim, velho. Não sei exatamente. Mas eu acho que não vem, não. É, Defeated já puxado, velho. Defeated, ou você conhece muito bem a mecânica deles, ou então você tem a build que tanca muito ou dá muito dano pra fazer tranquilo. Principalmente a Tiziri, velho. A Tiziri é indigesta nessa luta. Olha o slow motion aqui. Não. Mesmo que você faça o Uber Elder e o Uber Cortex, a versão deles é a versão normal. Poderia ser, ia ser da hora, velho. O que eu queria que eles fizessem é botar a Uber Atiziri, velho. Porque a gente já tem a Uber Atiziri, mas ela não é uma... Essa nova versão da leva de Uber Bosses que tem no jogo. Ela é só uma boss normal que é. E o Shayula também, queria um Uber Shayula, sem ser o Uber Shayula normal que a gente já tem. Que é a do Charge de Breach, né? Aquela Breach bufada. Queria Uber Shayula. Aí poderia ter um Uber Defeated, velho. Ia ser Big Pog, mas ia ser insano a luta. Em breve eu vou fazer 16 Defeated. Mas eu tenho que comprar coisa ainda. Comprar 16 coisas. 16 Cortex. Muitos dinheiros. $300 caos? God damn. Mas é o preço dele. É uma Divine e meia. Eu vou gastar umas 30 Divine Cortex, velho. Espero que volte. Mas provavelmente não vai voltar, não. Mas como é final de liga, é de boa também. Ó, vou sair. Watcher's Eye. Não vai vir. Fala aí, caralhinhos, tudo bem? Bem-vindo de volta, como é que você está? O nick do cara é maravilhoso, velho. Eu adoro o nick. Caralhinhos. Tudo em paz, caralhinhos. Tudo tranquilo. Final de semana foi bom. Tô hypado com as novidades do Play 2.
É, tem gente que tem a manha do jogo, cara. Tem gente que farma pesado em party, né? Ou que farma solo pesado. E tem gente que crafta. As pessoas mais ricas desse jogo são crafters, velho. Eles gastam toneladas de dinheiro pra craftar, mas eles pegam as toneladas de dinheiro de volta com craft. Um mirror service, né? Você faz um item mirror tier e você mirrora por uma fee. E aí você recupera todo o seu investimento e lucra pesado em cima dos itens que você crafta. Só que é um longo caminho até chegar lá. Não é fácil craftar um item mirror tier, você gasta toneladas de dinheiro. Oh, Watcher's Eye. Vai ficar insano, cara, nisso. É. Eu tô hypado pra Liga e pro Pai 2. Esse aqui eu nem preciso esperar, né? Os dois são POG. Ah. É. O Belton, o arco do Belton, que eu acho... Aquele arco é maravilhoso. O meu arco tá com o Leozinho, né? O Leozinho até apareceu aí, mas deve ter ido dormir já, velho. Deve ter feito coisa pra casa e foi dormir. Aquele arco é maravilhoso, velho. Primeiro item que eu mirroro na minha vida. Eu já poderia ter feito isso antes, mas normalmente eu não ligava muito pra mirrorar item. Eu preferia, em vez de pagar um mirror, né? Pra pegar um item só, eu preferia montar outra build. Apesar de que eu gosto de minimax, velho. Eu já gastei muito dinheiro em armadura com Dual Corruption ou Watcher's Eye perfeito, esse tipo de coisa. Aliás, eu adoro comprar o Watcher's Eye com 2 ou 3 mods quase perfeitos, velho. É muito bom. Tem uma bela coleção de Watcher's Eye. É, com certeza. Teve gente que nem acabou passando batida esse arco e liga que vem quando for jogar, vão ver, ué, teve um arco perfeito desse craftado e vão ficar putaços porque não compraram. Esse arco do Belton, daqui a 2 anos, 5 anos no standard, vai estar valendo 50, 100 mirror, velho. Esse arco dele tá absolutamente impecável, velho. E o dano dele, meu Deus, o dano dele. Oh, mais um. Eu sei que ele não vale nada, né? Aí 3 caos, mas e se a gente corromper e pegar uma curse a mais? Aí virou raro. Aí veja bem. Eu diria que não deu boa. Mas além daquele arco tem vários outros itens, né? Não é fácil chegar nesse nível de conseguir melhorar um item. Mas essa seria a liga pra fazer esse push, velho. Porque além do arco do Belton tem muito item bolado. Ele tá tentando craftar uma varinha agora. A varinha perfeita de dano físico. Eu não acho que eu melhore mais nada essa liga, mas vamos ver. Bem mal não, velho. Eu vou só fazer challenge e daí é projeto testar starter, velho. Acho que eu vou testar Righteous Fire também. Apesar de que Righteous Fire é ruim pra fazer boss. Somente no início da liga. Mas o clear dela é maravilhoso.
Ah, nice, Gustavo. Ainda dá tempo, velho. Eu usava esse amuleto antigamente no BB Poison, cara, nostalgia. Ó. É, isso é verdade que eu acho. Isso vai levar um tempo, porque tem que sair o evento e o pessoal tem que testar o evento pra ver. Ah, não, essa build daqui é POG. Eu acho que pode surgir uma build específica pra fazer o evento. Foi a mesma coisa. A CRS Poison surgiu do Sanctum. Se eu não me engano, DS Lily que fez a build pra fazer Sanctum. E ela realmente é Big POG. Ela serve mais do que só fazer Sanctum, né? Tanto que dá até pra fazer ela de starter. O Ben Underline venceu o Gauntlet do Zaran da liga passada com ela. Inclusive ele fez o No Hit Run do Sanctum com uma build dessa. E ele fez o Sanctum só com a arma, com uma SRS, velho. Sem nenhuma peça de guia, só com a arma da SRS Poison. Aquele Ben Underline é absurdo também. Mas ele é bom em corrida de SSF Hardcore, né? Em corrida de tempo é uma outra história. Mas em corrida de Boss Rush ele é muito bom. SRS Poison tá God, continua God. É a build violentíssima, mas é cara, né? Se você quiser deixar ela no taler, é cara. Eu sei que vou fazer build pra farmar Sanctum, velho. Vou fazer uma Tornado Shot Omniscience. É bom que eu farmo com ela também. Mas tem que ver quão bom vai estar o Sanctum, né? Porque eles modificaram o Sanctum. Tem build starter boa pra... Eu esqueci qual que o Dead fazia, né? O XL Deadpool ele faz uma build minion pra startar. Eu não lembro qual que era. Eu não sei se é SRS em si, acho que era outra, velho. Porque SRS você pode fazer de starter também. Mas tem outras builds minion que são melhores. Eu não lembro porque eu normalmente não faço muita build minion, apesar de que eu gosto de build minion também. Tentar pegar o meu... se vier é lucro, velho. O que eu quero é que eu ache muito dinheiro já. Eu gostava disso. Eu fazia Sanctum, eu pegava, pô, 5 Divine crua, mais 80 Caos, mais 60 stack de deck, mais 80 Awakening Sextante. E as relíquias santificadas, cara. Isso era muito bom. Invocation da Alicia, Delícia também, mas não existe mais esses dois. Agora é só dinheiro, velho. Eu quero farmar Sanctum pra dinheiros mesmo. Mas se vier Mirror eu aceito, não tem problema não. E você conseguiu pegar o Mid-Blood, Jeb? É difícil, hein? É muito difícil pegar o Mid-Blood consciente. Eu acho que o Gamble de carta é mais seguro, apesar de ser um Gamble ainda. A Bunny Shatter é uma boa. Você quer o quê? Você quer mais fazer boys? Anglevel você quer mais fazer? Anglevel e Jeb. Perdoe o idoso cego aqui. Mas tem que ver o que você quer farmar. Isso é o mais importante. Se você vai pra boss, faz uma boss killer. Se você vai farmar, né? Mapa, é melhor ver uma build de clear. Você não pode ter as duas coisas. Aliás, você até pode, né? Eu vou fazer uma build híbrida. Por isso que eu quero fazer a... Split Steel. Mas tem que ver o patch notes. Tá, Sanctum SRS é uma das melhores, velho. Tornado Shot também, mas Tornado Shot de starter é meio puxado. E acho que Frost Blaze eu tenho que ver com o Gambalho amanhã, Jev. Gambalho ele fez 50 no hit run. Ele vendia no hit run. E ele falou, era Frost Blaze, alguma build parecida com ela, se não é ela. É só fazer ela que é sucesso, velho. Você faz um no hit run de Sanctum fácil. Toxic Rain é clássica, counter. Zizaran concorda com você. Eu já vi isso. Eu fiz isso com o Raidzon, que é um amigo aqui da live também. Ele me deu 2 Apothecaries pro Gamble. Eu sumi com elas em um clique, cara. É o que a gente fica vendo de FL, parece que é fácil. Então,
eu tenho que ver com o Gambalho. Porque ele fez com Frost Blaze ou com alguma build parecida com Frost Blaze, eu não lembro agora. E ele fez mais de 50 no hit rank com uma build dessa. Gambalho. É não, Leo, Gambalho. Conhece ele? É, o Carry Dieta, ele mesmo, velho. Ele joga demais. Ele tá sempre aqui na live. Muita gente boa. Manja demais do jogo. Oi, meu chapa. Jogava com você no Discord já, então? Opa, mordi sua bunda. Obrigado pelo follow. Nick maravilhoso, cara. É, Kill Rain. Kill Rain pra Toxic Rain no início da liga é maravilhoso. Eu já fiz muito também, eu não faço mais Toxic Rain de starter porque eu já fiz muito, velho. Tem uma hora que eu seguro, velho. Porque senão, veja bem. Eu gostava muito da Essence Drain, cara. Essence Drain Trickster Contagion. Mas ela foi de hip, infelizmente. Sabe, ver o nick do chá. É, se o nick da Twitch é esse, imagina o nick do chá mesmo. Qual o nick do chá? Fala pra gente. Eu mordi sua bunda. O melhor nick que eu já vi foi Cerveja e um Cigarrinho, cara. Muito maravilhoso esse nick. De alguém que parou de fumar e não bebe mais. Muito bom. Mas Caralhinhos é maravilhoso também. É, eu não sei se ele tá mais fazendo service essa altura da liga, Angev. É. Tem que ver as questões. A gente tem que ver o patch notes pra ver as questões, velho. Normalmente eu farmo ritual de início de liga, não porque é a melhor coisa a se fazer, mas eu gosto da mecânica. E vai ter 2 questões de ritual, velho. Agora, Expedition, Blight, é muito recomendado pra início de liga, hein. Expedition com essa bomba atômica aí, vale a pena também. Quero ver o que mais mudaram além das questões, se eles mexeram em mais alguma coisa. Na verdade, eu queria mais Mastery pra trilha passiva de farm, mas eu pego 16 questões de boa também. Eu entendo de ritual, Angev. Eu farmo ritual como minha mecânica de startar a liga há muito tempo. Ritual não tem muito segredo também não, velho. Mas ritual é muito bom. Você tem que entender o que vale dinheiro, né? Isso é o principal. E como você gasta os seus pontos também. Fala aí. Torcocre. Essa build aqui é a Exploding Totem de Poison. Deu Exploding Totem, isso aqui é o motor da build. Totems Exploded, perdão. De Poison. Tem outras variações dela, mas essa daqui é de Poison. A Blight é maravilhosa. Blight Expedition também. Expedition tem o fator de consistência de farm e o fator de gamble. Se você quiser vender, né, as moedas que você pega do Turgen e tudo mais, você faz dinheiro. Se você quiser usar, você também faz dinheiro. Então você faz dinheiro de qualquer forma. Não é difícil. Você só tem que... O TLDR dela, Angev, é que você tem que dar defer nas coisas. Você tem 4 rerolls, tem 3 rerolls nela. Então você tem 4 janelas de loot. Você sempre quer chegar na última janela de loot, porque você quer rerolar ela o máximo possível. Mesmo que você pegue uma Divine na primeira janela de loot, você vai querer rerolar até a 4ª. Cada rerolagem é mais uma janela de loot que você tem disponível. Você quer abusar disso. Mas você sempre tem que chegar com ponto na última rerolagem, senão você pode perder um Mage Blood e um Red Hunter. Porque você não vai ter ponto. Então a meta do ritual é essa. É sempre dando defer nas coisas. E não dar muito defer nas coisas. Você tem que saber selecionar muito bem o seu loot. E saber usar muito bem o defer. Essa é a meta que eu te falei, Jeff. Eu devo farmar um pouco o ritual antes de terminar a liga. E aí eu te mostro isso na prática, né? Mas a meta é essa. Botar todos os pontos de ritual
você sempre começa o primeiro ritual onde tenha muita criatura, porque ele vai somando. Se o primeiro ritual você fizer 400 pontos, você se fudeu. Tem que estar por volta de 800 a 1000 pontos, é o normal. Se pegar 2000 no primeiro, Big Pog. Porque você vai querer ir dar defere em poucas coisas que valem dinheiro e sempre rerolar 4 vezes. Você só não rerola 4 vezes se você for chegar na última rerolagem com 600 pontos, alguma coisa assim, que aí não vale a pena. Se vier alguma coisa Pog, você vai perder, você vai ficar triste. Aí você nem rerola. Porque o segredo dele é esse, rerolar ele várias vezes e ter ponto pra dar defer nas coisas. Mas eu faço muito dinheiro com ritual. Só que não é uma mecânica fácil pra quem não entende de loot também. E tem no meio imunidade de sua build, eu não entendi, só como... Ritual é muito bom porque é mecânica de stuff. Eu queria qual é o nome? Ultimatum, mas Ultimatum não botaram no core do jogo, né? Ultimatum é bem mais lucrativo, é bem mais arriscado também, mas é maravilhoso. Ritual é o mais próximo que tem de Ultimatum, é mais relaxo de fazer também. Tá no ato 4, não consegue fazer mais nada. Você tá seguindo alguma build, morder sua bunda? Se é novo no jogo, o ideal é seguir algum guia, né? Se fizer uma build da sua cabeça, vai ser difícil de progredir, velho. Esse jogo não é como os outros jogos de ARPG. Você pode fazer qualquer build de qualquer jeito e ela vai funcionar. É, exatamente. Tudging é bom por causa disso. Não só porque de vez em quando vem Divine, né? Mas Tudging te dá muita currency pequena, né? Causa, Scouring, Regret, Awakening Sextante. Um monte de coisa pequena que você pode pegar e vender em book. E ocasionalmente Divine. Mas o forte dele realmente é a currency pequena. É, esse é um problema, é verdade. Só que como se tiver sua build é de Fire e tem imunidade a Fire, você tá ferrado pra conseguir dar a volta por isso. É, stack de deck também, com certeza. Stack de deck é muito bom. Começou ontem, velho. Ciclone Berserker de Moralder. Mas você tá seguindo algum guia, cara? É, aí veja bem. Não é de um site, de um canal de YouTube chamado Poe Build sua build, certo? Morde sua bunda. Diz que não, por favor. Que aí é mais um beitado. Tem que ver se essa build está fazendo starter, velho. Não, tá. Pera aí que não... O ideal seria você mandar o POB dela. Você tem o POB? Você sabe o que é isso? O que é um POB? Eu já fiz builds do Poe Build. Sinto muito, Counter. Build do Poe Build é meme. Tá, não sabe o que é POB? E esse guia você pegou da onde? Morde sua bunda? Pegou no canal de Utoba? De quem que é esse guia de Ciclone, velho? É, porque pode ser que ele não seja uma League Starter, velho. Tá no site. Qual site? Aquele max.gg, alguma coisa assim? Ah, no fórum do PFZI. É, porque você não tem os itens, ó. Tem build que não é starter, tem build que você precisa ter gear pra ela funcionar. E aí você não vai ter o gear porque você não vai ter dinheiro que está começando a liga. Aí ela não funciona, velho. É, Toxic Rain, dano caos não brica Expedition. É uma boa, é verdade, Counter.
É uma das vantagens de build de dano de caos. É porque... Tem que ver se ela é starter, morde sua bunda. E se ela tá atualizada também. Que ela pode ser uma build de 5 ligas atrás, alguma coisa assim, né? No fórum. Tem que ver há quanto tempo ela existe, velho. Que não é normal você brincar no ato 4 não, velho. Tem muita gente que eu conheço que não faz build starter ou faz build de cabeça e consegue terminar a campanha. Aí quando chega no endgame é que você brinca a build. Brincar no ato 4 tem alguma coisa errada, cara. Pera aí, eu vou te mostrar o pobre, né, cara? Cabeça de idoso. Esse clone berserker, velho. O pessoal gosta de uma ciclone. Também é a clássica, né? Aquela não tem erro. É o Spin Twin. Pode deixar que eu recebi aqui. Oh, conseguiu o pob? Nice. Pode voltar, não liga pro bot não, morri sua bunda. O bot daqui é tiltado. Ele tem problemas. Achou o pob, já dou uma olhada. Vou terminar esse aldinho daqui. Esse é o problema, se a build não for starter ela não vai funcionar, porque ela vai precisar de gear, você não vai ter gear, então... Aí ela simplesmente não funciona. É. Esse jogo não é só jogar, ele tem que estudar o jogo, cara. Esse jogo eu costumo dizer que é um doutorado. Tá lá. Hip. Shrink? Não. Partiu o Maven. Vamos lá, deixa eu só... Já deixar aberto aqui. A princípio... É, não. 45 milhões de DPS. Não é uma build starter, velho. Definitivamente não é uma build starter. Mas tá no endgame aqui. Cadê o leveling? Ele não botou leveling aqui, velho. Queria ver leveling no guia, nas outras coisas. Tá no endgame. Deixa eu abrir o pob rapidinho. Esse é o Path of Building que eles chamam. Morro de sua bunda. É um programa que ele ajuda a calcular o seu dano e o seu EHP, né? Seu efetivo HP. É Strength Stacker? Ah, é, velho. É, não, meu Deus, quer fazer uma Strength. Pior que... Eu não minto, eu já fiz uma Strength Stacker Sweep Slayer de Starter e funcionou muito bem. Por incrível que pareça. Essa build com certeza é forte. 6k de vida. Muito efetivo HP. Não, nem tanto assim. Nem tanto quanto eu esperava. Mais 45 milhões de dano. É, Fenomal Plague de Arachnid, velho. 190k, eu acho. Como assim não tá pegando o Yosep? Deveria. Regex deveria estar funcionando, velho. Usei ele, sempre funcionou aqui. É, você vai ter que trocar sua build, morder sua bunda. Porque essa é uma build que eu falei, isso não é a primeira build que você fazendo ali, que você precisa de equipamento pra... Você precisa destacar a string. Você precisa ter coisas pra ela funcionar. Se você não tem as coisas, ela não funciona. Aí acontece isso, né? Você não mata nada, morre muito, não consegue progredir. Cadê, Alessandro? Pode mandar invite.
Tá 3 dias assim. Vai dormir, cara. Depois procura outra starter. Procura uma starter no YouTube, velho. É a melhor coisa. Eu tenho algumas sugestões no meu canal de Discord também, se você quiser. Aí, balista. Deixa eu pegar o guia aqui. Valeu, counter se quiser, né? Essa daqui, a EA Balista, é uma build starter, ela é muito forte. Tem várias versões dela. Eu fiz a do Pausteron, eu startei com ela. E a versão do Pausteron é maravilhosa. Tem a do Broken Coda também. Então essa é uma build muito popular de starter, é extremamente forte. Mas era pra quem gosta de balista. Cadê? Vai ser bem mais tranquilo, velho. Oi, cadê? Tá lá. Triste, não veio nada de novo. Meu Deus, a lição do seu loot tá triste. Aí vira bem. E de nada, cara, tamo junto. Não consigo o seu hideout, velho. What the fuck? Bugou aqui. A Bunny Shatter também é muito boa, velho. Deu uma travada bonita aqui agora, velho. What the fuck? Quatro Divine por sapo, NGV. Você fez 12 Divine e 100 caution. Eu falei, esse farm é muito bom, cara. Casualmente imprimir dinheiro. A careca. Quantos mapas você já fez, NGV? Esse farm é isso mesmo. Dinheiro sem esforço. $16 mapas. LOL. Eu falei, você deu muita sorte. Porque eu falei, tem gente que farma 60 mapas e não pega um sapo, fica putaça com farm, diz que é merda e tudo mais. Então varia a reação das pessoas desse farm dependendo da quantidade de sapo que você pega. Mas isso pode acontecer, só tô avisando. Mas mesmo assim você ainda faz dinheiro com ele por causa das essências. Você faz dinheiro com as bestas e a essência é a parte consistente do farm. Essência sempre vai ter. Sapo, às vezes vai ficar um tempo sem vir. Às vezes você vai pegar uma quantidade obscena de sapo em pouco tempo. Varia, né? É RNG, é que nem se fosse uma Divine. Mas é um farm muito bom também. Não é à toa que o Scarab, né? Do bestiário tá caro desse jeito. Só nas roxas. Pode pegar as outras também. É bom pegar as outras também. Porque você vai vender elas em bulk, galera. Agora só as roxas você corrompe. E se tiver 6 ou mais essência também vale a pena. Se tiver só uma única essência, você pode esquipar também. Eu não vejo muito problema não. Porque você vai vender essência em bulk. Mas pelo menos os nodos grandes de essência, né? Com roxa ou com 6 ou mais, você não, por favor, não skip. E eu faço todas as essências quando eu tô fazendo esse farm, velho. Que é super rápido também. E só besta vermelha. Acabou a besta vermelha, acabou a essência, pode sair do mapa. É super rápido e prático de fazer. Faz muitos dinheiros. O lucro é violentíssimo porque, né, é um farm de baixo investimento. É mapa branco, um Scarab e 3 caos pra botar essência no mapa. Aí, maravilha. Só cuidado pra não escapar uma besta vermelha, né? Porque se eu for muito rápido, a Enrar fica perdidaço.
Eu já vi o Enhar deixar de pegar uma besta vermelha, né? Somente se tiver muita besta concentrada e se for voado, né? Aí vai ter 5 bestas pra ele capturar e você já tá do outro lado da tela. Aí ele é telado, tá ligado? Ele tela pro seu lado, aí não dá tempo dele pegar as 5 bestas que estavam próximas uma das outras. Mas isso, como você só quer vermelho, é mais tranquilo, né? Oh, mais um. Olha lá. É, esse jogo é um doutorado, morde sua bunda. Todo mundo fica bem perdido no início, né? Porque é muito conteúdo pra você assimilar em pouco tempo. Mas vai aos poucos, cara. Pega um guia, segue o guia e tá lá. Você prefere que tipo de build? Uma build melee, uma build mais pra matar boss, uma build mais pra dar clear? Prefere tancar? Ou prefere uma build mais squish que dá mais dano? Tanque? Então tem Righteous Fire. Righteous Fire é uma build que você tem uma aura de fogo, né? É, o clear dela é muito bom. Ela não é muito boa pra matar boss, mas o clear dela é muito bom. Ou então você pode fazer uma Bone Shatter também, que sugeriram, que é uma build melee. É, você vai ter um dano decente. Seu dano não vai ser super alto, mas você tanca muita coisa. Bone Shatter. Se quiser, é só procurar. Procura no YouTube. Você manja de inglês, por acaso? Também tem que ver isso. Você pode procurar isso. Bone Shatter. Carne no YouTube. Carne é o cara, né? Ele é especializado em duelista, que é a Ascendance que vai... É a classe que você vai startar. Se eu não me engano é Slayer Bone Shatter. Slayer é a Ascendance, né? Você tem uma classe base e aí você tem 3 especializações, ou 3 Ascendance em cada classe. Essa do Bone Shatter é a Slayer. Ele é duelista Slayer. Ah, é Jug? Do Carne era Slayer, não era não? Eu acho que é Slayer, velho. O Master fez uma dessas, essa liga. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí que pode... Deixa eu ver se dropou lá depois de um tempo. Tenho mó nervoso perder um Archer's Eye assim, pera aí. Carne, pode ser. Aí, 3 meses atrás. Slayer, velho. É essa daqui que o Master fez. Essa daqui eu aprovo. Eu acho melhor do que fazer o Jug, porque você vai ter mais dano e você vai tancar pra caralho de qualquer forma. Então, pode fazer a Jug também. Se quiser, qualquer uma das duas vai ser boa. Mas tá aqui o link. Morde sua bunda. E Carne, ele manja demais do jogo também. E aquilo, ele é especializado em duelista, né? A versão dele é Jug. Se quiser botar o link aqui também, pode fazer, não tem problema, velho. Do Carne é sucesso também. Do Carne é aquilo. Tem um amigo aqui da live, o Master, que ele também entende muito do jogo. Ele fez essa versão do Carne e deu boa, velho. Cadê?
3 minutos aqui. Bom que é prático. Tá aqui a versão de Jug se você quiser, né? O Jug deve tancar mais. Mas é uma build também que é tanque e é muito boa, morder sua bunda. Mas a Starter ela é boa por causa disso, ela funciona sem nada. Você não precisa ter um gear caro que você não vai ter dinheiro pra comprar pra fazer ela funcionar. Você vai fazer ela funcionar de boa. E é a característica principal de toda a Starter, né? Ela funciona sem gear caro. Só com gear barato, só com item único de no máximo 10 caos. E ela roda muito bem. Aí você consegue fazer todo o conteúdo do jogo, até você realmente pegar um gear bolado pra ela, pra fazer um mapa, né, no nível mais alto possível.